Com certeza, a maior do interior do estado de São Paulo. Tem Ponte Preta e Guarani. Tem Guarani e Ponte Preta. E você ligado com a gente aqui na Rádio Futebol Interior não vai perder um só lance. Aqui, cada torcida tem o seu narrador. Torcedor da Macaca vai acompanhar os lances da Ponte Preta com a narração de Carlos Ponte Preta Corsato. E o torcedor do Bugre vai acompanhar os lances do Bugre na narração de Gustavo Flechada Marques. Nas reportagens do lado da Macaca Campineira tem o nosso homem cobra, o Wendel Coral. Dos lados do Bugre Campineiro tem Albert Cavalcante. Eu estarei por aqui na ancoragem também no plantão ao vivo do futebol interior para você nesta jornada especial. E, torcedor, você ligado com a gente, pode participar da nossa live, pode participar através do YouTube e pode mandar também através do WhatsApp a sua mensagem. No WhatsApp, se você mandar a sua mensagem, 98989-3526, você, torcedor do Bugre, vai estar concorrendo a uma camisa oficial do Guarani, aquela branca, linda. E você, torcedor da Ponte Preta, também uma linda camisa da Macaca oficial, aquela preta com cinza. Já já eu vou mostrar para você aqui a foto das camisas que você pode concorrer. E tem mais, hein? Teremos 4 alinhamentos, balanceamentos, rodízio de pneus e check-up de suspensão para você, 2 para o torcedor do Guarani e 2 para o torcedor da Ponte Preta. Só que você vai ter que ficar até o nosso fim de jogo para saber se você é o ganhador das camisas ou dos prêmios da GR Centro Automotivo, que está com a gente nessa jornada esportiva. E estaremos também elegendo o melhor jogador em campo da Ponte Preta e o melhor jogador em campo do Guarani, que irão almoçar ou jantar no restaurante Romanos, no coração do Cambuí, em Campinas. Tem ex-jogadores falando de derby, tem matérias dos treinadores, tem a opinião da Rádio Futebol Interior, tudo isso para você aqui na nossa jornada esportiva. Portanto, fique com a gente. A coordenação aqui é de Carlos Corsato, a direção executiva é de Elcio Paiola e a direção geral é do Dr. Arthur Eugênio Matias. Nesta jornada, além de Carlos Ponte Preta Corsato e Gustavo Flechada Marques, Wendel Coral e Albert Cavalcante, tem o Tiago Barbosa na mesa de áudio e vídeo e a participação da Roxane Poussac. Eu, Claudinei Corsi, em nome de toda a equipe da Rádio Futebol Interior, desde já agradeço o carinho da sua audiência, que principalmente no Facebook é fantástica e hoje vai ser muito mais ainda, desejando a você, torcedor de futebol da Ponte e do Bugre, uma grande noite de esportes junto à equipe da Rádio Futebol Interior. 7 da noite, mais 51 minutos, 7h51 a partir de agora, girando as vozes que ao meu lado irão fazer mais uma grande jornada esportiva, mais um derby para a página do futebol de Campinas, o derby de número 199. Eu começo com o destaque da mandante da partida, o destaque da Macaquinha Campineira, a Ponte Preta, o destaque da Macaca. Boa noite, Wendel Coral. Wendel Coral. Tudo bom, Claudinei? Muito boa noite pra você, boa noite também pro torcedor já conectado com a gente no futebol interior. Você bem disse no início da nossa jornada, a Ponte Preta chega muito pressionada, é uma sequência de 3 derrotas do Campeonato Paulista, a última delas para o Ituano pelo placar de 2-1, tal feito negativo que faz com que a Ponte esteja muito distante da classificação para as quartas de final, mas matematicamente ainda é possível. Hoje no Moisés Zucarelli, o capítulo de 199 da história do derby campineiro vai acontecer, e para a Ponte Preta hoje não conta com o Yuri, lateral esquerdo, expulso na última rodada, mas conta com o retorno de Moisés, que ficou de fora do último jogo por questões burocráticas envolvendo seu contrato
a documentação está regularizada, portanto ele volte. A tendência do time da Ponte é que o Felipe, recém-contratado do Grêmio, que fez a sua estreia na última partida, atue na lateral esquerda com o Apodi na direita e o Moisés na frente. Além disso, Fábio Moreno, que também foi expulso ao final da partida contra o Ituano, não fica no banco. O auxiliar Sandro Forner vai dirigir o time na beira do campo. A Ponte Preta já está no Moisés Zuccarelli, chegou por volta das 7h30, então há cerca de 20 minutos atrás. A Macaca já está no Moisés Zuccarelli, o vestiário todo pronto, todo definido. Há alguns torcedores na parte de fora do estádio batucando bastante. É possível inclusive ouvir o barulho do batuque da torcida, da massa da Ponte Preta já concentrada para daqui a pouquinho o derby de número 199. A expectativa é muito alta, viu, Claudinei? Muito boa noite para você, o senhor está muito elegante. 7h54 em Campinas. Agora o destaque do outro lado deste clássico campineiro, o destaque do Bugre, chegando com o repórter Albert Cavalcante. Boa noite, Albert. Boa noite, Claudinei Corsi e todos os ouvintes conectados na rádio Futebol Interior. O derby de hoje, além da rivalidade, pode decretar a classificação do Guarani, a eliminação do rival, a eliminação do Gigante Paulista e, por tabela, definir o confronto de um time já classificado. Daqui a pouquinho explico a importância do derby 199 para você. Claudinei Corsi, é com você. Tá muito bem, deixa comigo Albert Cavalcante, ao lado de Wendel Coral, estarão reportando tudo aqui deste derby de número 199, Albert Coral com Guarani, o Albert Cavalcante com Guarani e o Wendel Coral com a Ponte Preta. E a nossa dupla de narradores já está por aqui nos estúdios da Rádio Futebol Interior. A nossa transmissão vai ser no estilo carrossel. Os torcedores do Guarani vão vibrar com Gustavo Marques e os lances do Bugre, e os torcedores da Macaca com os lances narrados por Carlos Corsato. Carlos Corsato, que chega aqui trazendo o seu destaque, a sua expectativa para o jogo. Boa noite, Corsato. Carlos Corsato. Já. Vamos lá, vamos ver se agora foi. E aí, Claudinei Corsi, como é que tá, amigo? Boa noite, um abraço, tudo bem? Corsato. Grande abraço, boa noite pra você. Expectativa grande para esse jogo. A Ponte Preta joga no estádio Moisés Zuccarelli, vem de 3 derrotas seguidas. É claro, né, que vamos falar que clássico é clássico, derby é derby. E vice-versa, né, Corsato? Mas eu não vou pra grupo com essas coisas, não. A Ponte Preta, ela não entra como favorita para esse jogo, pelo contrário, o momento do Guarani é melhor, né? Mas como um bom ponte pretano que sou, acho que a Ponte pode virar a história. Mas para virar, a Ponte Preta precisa que o seu treinador, que não vai estar no banco de reservas hoje, ele erre menos. João Carlos de Freitas, que foi meu professor no Senac, quando me formei no rádio, o João Carlos de Freitas sempre dizia que técnico, e diz até hoje, que técnico pode não ganhar jogo, mas técnico perde jogo. E o Fábio Moreno ultimamente vem perdendo o jogo, comandando o time da Ponte. Espero que hoje ele erre menos. Ele errando menos, ele já ajuda um pouco o time. E aí vamos ver dentro de campo o que a Ponte pode fazer contra esse arrumado Guarani nessa noite de quarta-feira, viu, Claudinei Corsi? Tá muito bem, este Carlos Corsato vai narrar todos os lances da Macaca aqui na jornada esportiva do Futebol Interior, derby de 199, 9 da noite, a bola rola no Moisés Zuccarelli, tem Ponte Preta, tem Guarani, e ele vai narrar os lances do Bugre para o torcedor do Guarani. Ele está chegando aqui com o seu destaque, a sua expectativa. Boa noite para você, Gustavo Marques. Gustavo Marques, vamos pra rede. Flechada, boa noite para você, Claudinei Corsi, para os amigos conectados na Rádio Futebol Interior.
a expectativa sempre com grande emoção, né? O coração bate muito forte quando se fala em derby. O Guarani vive, é claro, um momento diferente do que a Ponte Preta, vem de 2 vitórias consecutivas nesse Campeonato Paulista, mas conta com 3 baixas, uma ainda não confirmada pela assessoria de imprensa do Guarani, mas 2 delas todo mundo já sabe da briga envolvendo o Bidu e também o Rodrigo Andrade. Desfalca a equipe do Guarani, os 2 jogadores na partida de logo mais no Majestoso, e também o Bruno Sávio, como eu disse, ainda não confirmada pela assessoria de imprensa do Guarani, mas com grande indignação eu posso dizer que Bruno Sávio não vai jogar a partida de hoje. Indignação eu falo por conta da perca, porque é um bom jogador que vai desfalcar a equipe do Guarani para o jogo de daqui a pouquinho. Vamos, que vença o melhor, mas que no caso seja o bravo Bugre Guerreiro, Claudinei Corsi. Tá muito bem, este Gustavo Flechada Marques, o narrador exclusivo da Rádio Futebol Interior, que vai narrar os lances do Guarani aqui na nossa jornada esportiva. E mais uma vez, lembrando a você, torcedor que está acompanhando a nossa jornada, você que já está na live com a gente aqui, o Ademir Júlio, eu quero a camisa da Macaca. Victor Garcia, quero a camisa. Tem que dizer para que time você torce, né? Senão a gente não vai saber distinguir aqui para quem que a gente vai fazer depois os sorteios. Temos que separar aqui os torcedores da Ponte Preta e os torcedores do Guarani. Então, portanto, seja no WhatsApp, no Facebook ou no YouTube, você diz aí: eu quero ganhar os prêmios da GR Automotiva, eu quero ganhar também a camisa do Guarani, eu quero ganhar a camisa da Ponte Preta, para a gente saber aqui e depois poder sortear, né? As camisas são belíssimas. Já já eu vou mostrar para você aqui a foto das camisas aqui na Rádio Futebol Interior. Você vai poder ver aí no vídeo, na nossa live também no YouTube, as camisas oficiais da Ponte Preta e do Guarani. Portanto, digam aí na live por onde vocês participarem, pelo WhatsApp 98989-3526, 98989-3526. Eu quero a camisa da Ponte, eu quero a camisa do Guarani. Legal? Participe na live, no YouTube, no Facebook, que a sua chance é maior, será maior, tá certo? Estamos esperando a sua participação. Margarete Arton, vamos pra cima, Guarani, HSG. Gilberto Oliveira, Guarani 2-0 Ponte Preta. Quem mais aqui? O pessoal aqui do Futebol Interior mandando pra gente aqui da produção, reunião na casa de Wesley Salgado, que é palmeirense, com Wilson Jacome, professor Bambini, Ponte Pretano, mais Tadeu Cury e Edinho Campos, Bugrinos. O jogo promete na região da Andrade Neves. A Marilda Franco já está com a gente também. A Lúcia Aparecida, boa noite, amigo Carlos Corsato e amigos da Rádio Futebol Interior. Balançando a rede, hora da macaca. Margarete Arten, quero a camisa do Guarani. Ronaldo de Lima Neto, quero a camisa da Ponte. A Mônica Ferreira, eu quero a camisa do Guarani. Marcos César de Moraes, quero a camisa do Bugre. Darcy Altino, Claudinei, eu quero ganhar a camisa da Ponte. Legal. E Nivaldo Latu, eu quero a camisa da Ponte. Antônio César Ferreira, boa noite. Eu, Antônio César Ferreira de Campinas, Parque Eldorado, quero uma camisa da Ponte Preta. Mandou até o celular aqui. Quem mais? O Fernando Caetano, eu quero a camisa da Ponte. Falando em Caetano, né, um abraço para toda a rapaziada lá dos Supermercados Caetano, em Valinhos e Vinhedo, ligados com a gente. Brevemente, Supermercados Caetano também na cidade de Campinas, hein? Mônica Ferreira, vamos que vamos, Bugrão. Rafael Jordani, eu quero a camisa do Guarani. Quem mais? Lúcia Aparecida, eu quero ganhar a camisa da Ponte. Gabriela Quinalha, pra cima delas. Darcy Altino, Ponte 3-0. O José Trinca, meu amigo Trinca, quero a camisa da Ponte. Olha, a live tá bombando, participando, e não se esqueça, seja no YouTube, no Facebook ou no nosso WhatsApp 98989-3526, você, na minha opinião, deve participar em todas as nossas redes, WhatsApp, Facebook e YouTube. Mande a sua mensagem que a sua chance aumenta, tá certo? Uma camisa oficial da Ponte, uma camisa oficial do Guarani e 4, alinhamento, balanceamento, rodízio de pneus e check-up de suspensão, oferecimento da GR, Centro Automotivo, seu carro em boas mãos. Fica ali na Governador Pedro de Toledo, 2500,
no Bonfim. Um abraço pro Éder e toda a rapaziada lá da GR Centro Automotivo. E, já disse e repito, no final do jogo estaremos elegendo, independente do resultado, o melhor da Ponte e o melhor do Guarani. E eles irão almoçar ou jantar no restaurante Romanos, ali no coração do Cambuí. Um pedaço da Itália no Cambuí. E os sortudos de Ponte e Guarani, eu nem diria sortudos, aqueles que se apresentarem e forem o craque do jogo na Ponte e no Guarani, vão almoçar e jantar lá no restaurante Romanos. 8 da noite, mais 3 minutos, tem muita coisa para você aqui nesta pré-jornada antes da bola rolar. Portanto, continue mandando as suas mensagens, fique com a gente que já estaremos de volta após o nosso comercial. Ô, produção, tem jeito de a gente mostrar as camisas aqui para o ouvinte que está, o internauta que está ligado com a gente, para ele saber que uma dessas duas camisas aí, dependendo da escolha do time, ele poderá ganhar uma das duas. Olha aí, a camisa primeiro da Ponte Preta, muito legal, a camisa da Macaca, muito legal, e a camisa do Guarani, a camisa branca, aquela que o torcedor mais gosta. Portanto, estão aí as camisas que você poderá faturar aqui na Rádio Futebol Interior. 8h04, rápido intervalo e a gente volta já. Rádio Futebol Interior. Especial, tudo de primeira, não tem nada igual. 3242 3125 3242 3125 3242 Rádio FI. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo. Referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. 20 anos, o site da informação esportiva. Restaurante Romanos. Filé parmegiana com fettuccine. Deu água na boca, né? Então venha para o Restaurante Romanos. Desde 1998, um pedaço da Itália no Cambuí, em Campinas. Avenida Coronel Silva Teles, 620. Peça pelo delivery 3254-5858. Restaurante Romanos. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Dona Luísa Pizzaria. Pizzas artesanais, feitas com a técnica de massa longa de fermentação, por 24 horas. Farinha especialmente elaborada, ingredientes selecionados com muito amor. Uma combinação de sabores que você jamais sentiu. E o principal, preços que cabem no seu bolso. Ligue e faça o seu pedido pelo delivery. 2518-0686. 2518-0686 ou pelo WhatsApp 99149-7596. Pizzaria Dona Luísa, a mais querida de Campinas.
Shimozono Mega Sorte Loterias. Em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Claudinei Cosse. 8 da noite, mais 8 minutos em Campinas. 8 da noite, mais 8 minutos em Campinas. E é o seguinte, hein, rapaziada? Você que está participando com a gente aqui através da live, Facebook e também no Facebook do nosso YouTube, no WhatsApp, a coordenação definiu aqui que para o sorteio da camisa da Ponte do Guarani só vai valer a participação no WhatsApp, tá? Então, portanto, você anote aí. Eu vou falar, tá na tela também para você aí. 19 98989 3526. 98989 3526. Você vai mandar a sua mensagem para o WhatsApp e vai dizer: eu quero a camisa da Ponte Preta. Se você quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade. Mas principalmente, eu quero a camisa da Ponte Preta, o local de onde você está falando, tá? O bairro e a cidade. E eu quero a camisa do Guarani, a sua cidade e o seu bairro. E as duas camisas serão sorteadas somente para o ouvinte que mandar a mensagem no nosso WhatsApp. 98989 3526. Portanto, manda a bucha aí, hein? Prepare os dedos, tendinite, mande a mensagem que a gente vai sortear para você depois. Uma camisa da Ponte Preta e outra do Guarani. Pois não, Corsato? Tenho tempo aí, rapidinho, para mandar um abraço pro pessoal que já tá participando. Vamos lá. O MacGyver Oliveira tá com a gente. Ele é bugrino, tá concorrendo. Seja bem-vindo, grande abraço. A Juliana, torcendo pra Macaca, tá concorrendo a camiseta também, já mandou mensagem por aqui. O Luiz Fernando, tá torcendo pro Guarani, tá concorrendo a camisa do Bugrão. Esse aqui não mandou, tem que mandar. Gente, não esquece, é nome completo, bairro e cidade, tá? Final telefone 2956. Eu quero a camiseta. Mas quem é você? Onde você mora, bairro, cidade, nome completo, para concorrer. E o time que torce, né? Isso, mas ele colocou o time. Tem que mandar, porque senão não tem como cadastrar você no nosso sorteio aqui, tá? O Everaldo Batista, Parque da Figueira, Macaca hoje, ele tá concorrendo a camisa do Guarani, a camisa da Ponte Preta. Ó o outro aqui, ó, eu quero a camisa do Guarani, colocou o celular dele. O celular eu tenho, meu amigo, coloca seu nome, bairro e cidade, por favor. O Roger Augusto também tá concorrendo, grande abraço para ele, é torcedor do Bugre. Esse aqui eu quero a camisa do Guarani, mas não colocou o nome. Dique 6, sem nome não vai pro sorteio. O Antônio César, Parque Eldorado, quero a camisa da Ponte Preta. Quem mais aqui, ó? Final telefone 3127, quero a camisa da Ponte, nome completo, bairro e cidade. Telefone não precisa, porque aqui no Zap já vai estar cadastrado. Nome completo, bairro, cidade e o time que torce para concorrer a camiseta no WhatsApp. Tá na tela aqui, ó. 989 35 26. Legal, tá aí então o recado do Carlos Corsato. Mande seu WhatsApp para concorrer as camisas da Ponte Preta e do Guarani. E os prêmios da GR Centro Automotivo, você, através de todas as plataformas, você vai estar concorrendo no Facebook, no YouTube e também no WhatsApp, tá certo? Serão 2 prêmios para o torcedor do Guarani e 2 prêmios dos serviços completos para os torcedores da Ponte Preta, tá bom? Então, mande bala no WhatsApp aí, que a gente vai registrando a sua participação. E olha, eu tenho um recadinho para você, torcedor da Ponte Preta. Você que está em dúvida com o presente da sua mamãe para domingo. Para presentear a sua mãe, aproveite o combo Fanáticos na 1900+. Na compra de 2 camisas oficiais da Ponte Preta, você recebe um super desconto. Visite o lindo espaço na entrada principal do estádio Moisés Lucarelli e conheça toda a linha oficial e licenciada da marca Ponte Preta. 1900+, a loja oficial da Macaca. Portanto, o presente da sua mamãe Ponte Pretana está na 1900+,
a loja oficial da Macaca, na entrada do estádio Moisés Lucarelli. Não deixe de passar por lá e aproveitar esta promoção. Para 2 camisas oficiais você vai receber um super desconto. Tá legal, torcedor pontepretano? Agora 8h13, o Wendel Coral. A Macaca já saiu aí no papel, Coral? Tá sim, viu, Claudinei? Definida e escalada da Ponte Preta, que hoje será tá ok, comandada vamos ver se tá legal o microfone, dá uma testada aí. Vamos lá, Wendel. Agora sim, né? Agora sim. Ah, beleza. Já definida a escalada da Ponte Preta, que hoje será comandada pelo auxiliar técnico Sandro Forner. Macaca vem com Igor Vinhas, Apodi, Rayan, Juan Renato e Felipe Albuquerque, Dauan, Vini Locatelli, Camilo, Moisés, Nilton e Paulo Sérgio. Tá muito bem. E a equipe do Guarani, Albert Cavalcante, também já tá no papel. Manda aí no pique do rádio, Albert. Definido escalada, o Guarani do técnico Alan Al, Rafael Martins, Pablo, Thales, Ayrton, Eliel, Bruno Silva, Índio, Regis, Andrigo, Júlio César e Davó. Tá muito bem, 8 da noite, mais 13 minutos, 8h13. Eu quero mais uma vez a expectativa de Carlos Corsato. A Macaca vem para campo, já tá definida. Você gostou da escalação da Ponte ou não, Corsato? É o que temos para o momento. Eu gostaria de ver a Ponte Preta jogando no 4-4-2. O Paulo Sérgio hoje pode marcar 3 gols, virar, ser artilheiro de derbys com a camisa da Ponte Preta, mas eu gostaria de ver a Ponte jogando hoje no esquema 4-4-2. Mas pelo menos ele não inventa nas laterais, coloca o Felipe Rodrigues para jogar de lateral esquerdo, o Apodi volta para a lateral direita. Temos a presença do Moisés. O Moisés é artilheiro da Ponte no campeonato com 4 gols. Dos 11 que a Ponte fez, ele fez 4, ou seja, quase 40% dos gols da Ponte foram feitos pelo Moisés. Enfim, é o que temos para o momento, Claudinei Corsi. Tá certo. E aí, Gustavo Marques, a sua expectativa mais uma vez, a escalação do Guarani já foi trazida pelo Albert Cavalcante. Gostou do time ou não, Gustavo Marques? Não tem o que fazer também, né, Claudinei Corsi? 3 baixas na equipe. Bruno Sávio vindo de um bom momento na equipe do Guarani, desfalcou nas últimas horas. E aí as duas treta, né? 2 jogadores do Guarani foram expulsos na última rodada. Entrou o Índio no lugar aí do Andrade. E aí o Eliel, que tem um pouquinho de experiência, já jogou na posição também, para substituir. É o que tem, não tem outra coisa. É ir pra cima e tentar sair com resultado positivo. Tá muito bem, 8h15, você continua mandando a sua mensagem no WhatsApp 989893526 durante o fim de jogo. Tem que ficar com a gente até o finalzinho da jornada. Vai dormir tarde hoje, hein, o torcedor. Mas vai valer a pena, porque você pode ganhar uma camisa oficial da Ponte Preta ou do Guarani. Queria que a produção mostrasse mais uma vez aí as camisas que nós estaremos sorteando para o torcedor da Ponte e para o torcedor do Guarani. Olha aí, as belas camisas, primeiro da Ponte Preta, oficial, aquela cinza, preta e branca. Que bonita, hein? E é isso aí. E a camisa do Bugre também, a branca, né? Que o pessoal mais gosta aí, a branca. Essas são as camisas que você poderá ganhar no nosso fim de jogo aqui na Rádio Futebol Interior. Deixa eu mandar um abraço aqui para a rapaziada que está participando. O Anderson Marques, também o doutor Sandro Nunes já está com a gente aqui. Quem mais aqui? O Rodrigo Ribeiro, o Yutaka Shimozono, lá da Mega Sortes. Shimozono, Mega Sorte Loterias. Shimozono, Mega Sorte Loterias e o Yutaka junto com a gente aqui. O Anderson também, o Anderson Marques está aqui com a gente, pede pro Guga levantar a cabeça e ir em frente. Tá, então, o torcedor participando, mas lembrando, hein, a Marilda Franco mandou aqui também, quero a camisa do Guarani para dar de presente para minha mãe no Dia das Mães. Marilda, 989893526, manda o seu zap lá que você vai estar concorrendo. Nome completo, bairro, cidade ou time que torce. Isso, não precisa CPF e RG não, tá bom? Não. Deixa eu mandar um abraço também aqui pro chefe Ungarete, Ponte Pretano com a gente aqui, o Carlos Moretti, o Batata Ponte Preta, lá em São José do Rio Preto, a Maria Luísa Volta, o Nenê Tonholo com a gente também, e os bugrinos, Dr. Sandro Nunes, o Luiz Ferrari da Ótica Ferrari, o Saulo Broca, também o Orley Sena, ex-presidente do Guarani, e o André Falsetti, presidente lá do Alphaville Campinas Clube. 8h17, como eu tinha dito para vocês e prometido, a gente tem participação de ex-jogadores aqui do Guarani e da Ponte Preta, da Ponte do Guarani, que vão deixar a sua mensagem aqui falando de derby, né? E eu vou começar com um ex-jogador da Ponte Preta, o André Cruz, participando com a gente aqui
na nossa jornada esportiva. Fala aí, Andrezão. Boa noite, torcedores do futebol campineiro. Tudo bem? É o André Cruz que está falando. Espero que esteja tudo bem com vocês, com a família. E espero também que esse vírus vá embora logo, que todos nós, né, que possamos ser vacinados e ter a nossa vida de volta, ter o nosso futebol de volta, que nós possamos ir ao estádio, que no estádio é mais bonito, né, mais gostoso a gente ver um derby, né, e hoje nós temos esse derby, um derby é sempre importante, independentemente da classificação, mas nesse momento esse derby é muito mais importante para a Ponte Preta. Uma vitória pode colocar a Ponte Preta lá em cima, claro que vai depender do resultado também de Ferroviária, então nós vamos secar a Ferroviária, né, e torcer pela vitória da Ponte Preta, que ela possa conseguir a sua classificação. O Guarani já está numa situação um pouco mais confortável, né, já está ali em segundo do grupo, a Ponte Preta vem em terceiro no seu grupo, então vamos torcer para a Ponte Preta sair com essa vitória e secar lá a Ferroviária. E torcer, claro, para ter um bom espetáculo, né? Porque o torcedor do bom futebol, ele vai torcer, obviamente, para o seu time, né? Mas ele quer ver um bom futebol, principalmente do seu time, né? Mas quem gosta do futebol gosta de ver um jogo aberto, um jogo bonito, um jogo correto, um jogo honesto, como tem que ser, sem brigas, sem confusões, sem entradas desleais. E claro que do nosso lado aqui nós vamos, como eu já falei, nós vamos torcer para a Ponte Preta, né, para que ela possa conseguir a sua classificação e dar continuidade no Campeonato Paulista, que de qualquer maneira é muito importante, né? É sempre bom você ir o mais longe que você puder e conquistar o maior número de títulos que você puder, né? Porque logo em seguida já vem aí um brasileiro e tá muito corrido. Tá bom, pessoal? Eu quero desejar a vocês aí um excelente jogo, como eu já falei, e vamos orar aí para que nós tenhamos a nossa vida e o nosso futebol de volta. Grande abraço a todos. Tá aí, grande nome, né? Grande craque que passou para a equipe da Ponte Preta, a seleção brasileira, o André Cruz, conversando com você, torcedor da Macaca. E para conversar com o torcedor do Bugre, né, em especial, vamos trazer aqui um ex-jogador do Guarani, que na verdade não disputou muitos derbys não, mas ele gosta muito do Guarani. Vamos ouvir aqui a participação do Edu Lima, aqui na jornada esportiva do Derby 199. Fala, Edu! Olá, um grande abraço ao pessoal do futebol interior. Obrigado pela lembrança, obrigado pelo convite. Aqui é o Edu Lima e eu gostaria de torcer com a família bugrina nessa data importante, mais um clássico, né, mais um derby, e isso mexe muito com os dois times, mexe muito com as torcidas, mexe também com a cidade de Campinas, e apesar de ter ficado 3 anos jogado pelo Guarani, eu participei de poucos derbys, né? Eu participei de poucos derbys em virtude da colocação da Ponte Preta nos campeonatos diferentes do Guarani. Então eu me lembro de um Guarani 1, Ponte Preta 0, em 93, Ponte Preta 1, Guarani 1, no Moisés Lucarelli, e o Guarani venceu em 93 no Brinco de Ouro, e um clássico de uma dimensão muito grande, de uma rivalidade enorme, e a semana ela já mexe muito. A semana é uma semana muito diferente, é uma semana onde o trabalho é muito forte dos dois lados, briga de bastidor, sabe? Então é um jogo assim envolvente, mas como somos jogadores, atletas, nós ficávamos mais fora disso possível, preocupado apenas com os treinamentos, com aquilo que o treinador iria decidir, e partir para um jogo que, sem dúvida nenhuma, é um jogo de muita disputa, é um jogo onde, no menor erro, o adversário, se tiver ligado, aproveita aquele furo ali do rival. E o que eu posso dizer é que é com muita satisfação ter jogado essas 2 partidas e sair invicto, apesar de serem apenas 2 partidas. O que eu me lembro é que o que mais me chamou a atenção nesse tempo de Guarani e Ponte foi o crescimento e o aparecimento de grandes jogadores, como Fábio Augusto, como Djalminha, como Amoroso, Luizão. Sem dúvida nenhuma, era um quarteto que desequilibrava demais
nesses jogos, né? O Luizão fazendo gols sempre em jogos importantes, amoroso com sua técnica, né? Refinada. O Djalma, então, nem se fala. Então, jogadores assim que deixaram a história marcada nesse clássico tão importante. E depois continuaram suas carreiras vitoriosas, né? E isso pra gente que já estava um pouco mais na frente na idade, com um pouco mais de experiência do que eles, sabendo disso, ver o desenvolvimento deles, ainda mais num clássico tão importante como esse. Então, o que mais me marcou, o que eu mais me lembro em referência ao derby campineiro é justamente isso, o crescimento e o aparecimento de grandes jogadores, o que mostra que esse jogo é importante também. É um jogo que, como qualquer outro clássico, ele pode empregar e pode desempregar. E espero que o torcedor, tanto de Guarani quanto de Ponte Preta, possam ver um belo espetáculo. É evidente que a gente fala aqui, mas o torcedor tem que ter atitude. A gente sabe que não são todos, mas independente do resultado, o seu time perdendo ou o seu time ganhando, um clássico que seja um clássico cheio de paz, cheio de um bom jogo. Afinal de contas, quando o jogo é bom, ninguém tem tempo para mais nada, né? Muito obrigado aí ao pessoal do Futebol Interior pela lembrança e que seja uma grande partida aí aos olhos de todos. Grande abraço! Grande abraço para você também, grande Edu Lima. Daqui a pouco tem mais ex-jogadores, craques que passaram pela Macaca e pelo Bugre aqui na Jornada Esportiva da Rádio Futebol Interior para você. Daqui a pouquinho, às 9 da noite, a bola rola, estádio Moisés do Carelli, derby de número 199. Você vai curtir aqui, fique ligado, hein? Você, torcedor da Macaca, os lances com Carlos Ponte Preta Corsato, narrando os lances da Ponte. Você colocou um Ponte Preta no meu nome, tem certeza disso? Sim. É? Se você não gostou, você não gostou, eu tiro. Cara, se você quiser colocar Ponte Preta, Carlos Corsato, fica à vontade. E colocou no meu flechada que eu amei, né? Então, se vocês amaram, eu continuo. Então tá bom. Guga, se você não gosta do flechada também, aí eu paro, né? Eu também Porque tiro. É vinheta. Claudinei. Não, mas é vinheta, flechada. Deixa o Wendel falar, calma. Tá. Silêncio. Pois não, Wendel. A galera tá amando bastante o senhor com os nomes aí, né? O senhor tá de parabéns. Eu vou repetir mais uma Muito vez. obrigado, Que elegância, viu, Claudinei? Muito obrigado, Tá Wendel estranho, Coral. cara. Nossa. Tá estranho, gente. Eu estou brilhando, Wendel Coral. Não Que tem. nem vagalume, Deixa eu né? só avisar que a gente não tem tempo, tá? Mas tá estranho, cara. Tá muito estranho. E na verdade eu também quero te avisar que quem paga os cachês e tudo é o Carlos Corsato, tá bom? Que também... Quem paga os cachês é o Arthur Eugênio e o Espaiola. Não tenho nada a ver com isso. Mas Bom, ele é que pra ganhar cachê a mais, isso aí? E isso não é só no ar, não. Fora do ar também, nos bastidores, o seu Wendel é completamente apaixonado pelo o grande Claudinei Corsi. Tá muito. Pois é, gente. Wendel, faz a barba, cara. Vai ficar bom. Por isso que eu não tô nem na câmera hoje, velho. Ainda bem que depois de 30 anos de rádio, né, Corsato, a gente ainda tá... Cria a sua, viu, Ney? Cria a sua. Não. Você vai repetir o que o Carlos Corsato disse? Não, né? Não, cria a minha não, cria a sua, Corsato. Eu tenho as minhas crias. Não. Ele vai falar outro nome. Não né? é a cria minha, isso é a cria de João Lucas Dionísio. Tá, mas quem o acolheu... 8 da faz noite, parte. mais 26 minutos. Por falar em Wendel Coral, Wendel, tem matérias aí especiais da Ponte Preta, não é isso? Tem sim. Quem é viu? que você vai chamar primeiro para participar com a gente aqui nesta jornada esportiva do Derby 199, Coral? Tem sim, viu, Claudinei Cortes? Primeiro, vou chamar o Fábio Moreno, falando da expectativa sobre o derby. Eu lembro que, mais uma vez, ele não estará no banco de reservas comandando a Ponte, foi expulso no final da partida contra o Ituano. Hoje quem comanda é o Sandro Forner, mas o Fabinho Moreno falou com a gente da expectativa dele pro derby de número 199. Vamos ouvi-lo. Eu acho que a fase nossa não está boa, isso é nítido pelos resultados, mas a gente, analisando a partida mais friamente, a gente vê a entrega que os atletas têm dentro de campo, a luta que eles estão desempenhando para dar esse retorno nessa expectativa que todos nós temos de um bom resultado, de um bom rendimento, né? Mas mesmo assim o saldo que fica para essa próxima partida é muito importante, é um campeonato à parte, é a luta, a hombridade que todos esses atletas estão mostrando em honrar as cores da Ponte Preta. Se tiver essa luta, se tiver essa entrega, com certeza
a vitória vai vir. E é isso que a gente espera, é isso que a gente trabalha, apesar do pouco tempo de treino que a gente tem, a gente espera que esse resultado positivo já venha logo nessa partida. É tentar ajudar o máximo possível. Eu não vou poder estar presente no banco de reservas, mas toda a nossa preparação vai ser feita em conjunto, como é de costume, de qualquer partida. Então a gente sente muito de não estar presente ali lutando ao lado dos atletas, né? Acabamos que fomos expulsos, não teve nenhum tipo de reclamação, só foi mesmo a questão de perguntar se poderia ter sido cobrado o escanteio após o acréscimo que ele havia divulgado ali, levantado a placa, e ele estava um pouco exaltado e expulsou. A gente lamenta isso, pede desculpas e vai fazer de tudo para estar junto, mesmo que não esteja presente fisicamente ali no planejamento, em toda a estruturação do trabalho, para que a gente alcance o nosso resultado. Tá aí, torcedor, portanto, a palavra do técnico Fábio Moreno, que comentou também sobre a sua expulsão na última partida, falou que só foi perguntar ao árbitro Thiago Duarte Peixoto se o escanteio poderia ter sido cobrado, já que já tinha cedido os 4 minutos dados de acréscimo pelo árbitro. E ontem, quem conversou com a gente... Coral, minutinho só antes de você chamar o prosseguimento, deixa eu chamar o Carlos Corsato. Opa! E perguntar para ele, Corsato, essa ausência do Fábio Moreno no banco, ela de alguma maneira atrapalha a Ponte Preta, pelo que você vê do Fábio Moreno, ou não vai ter problema de ter o Sandro Forner lá na beira do gramado? Como é que você vê essa ausência do treinador da Macaca, Corsato? Não atrapalha não, Claudinei Corsi. O Fábio Moreno, ele não tá numa boa fase. Ele não tá vivendo uma boa fase, e ele vai comandar o time de um jeito ou de outro. Ele escalou o time taticamente, tecnicamente dentro do campo vai fazer o que ele pede. O Sandro é um auxiliar dele, portanto vai fazer tudo o que ele pede, mas o Fábio Moreno não vai fazer falta nenhuma ali nas 4 linhas da Ponte Preta. Eu espero e torço para que a Ponte Preta vença o jogo hoje. Eu vou torcer para que a Ponte vença o jogo hoje. É um derby, é um clássico, é o jogo mais importante para a Ponte Preta, como também para o Guarani é o jogo mais importante. Mas o Fábio Moreno, ele precisa reciclar, e falei em todas as redes sociais que eu participo, em todas as vezes que a gente conversa com o torcedor da Ponte, o Fábio Moreno precisa tirar um pouquinho esse ranço que ele tá da torcida da Ponte, já tá começando a pegar ranço da imprensa também, sabe? Porque para você arrumar as coisas que estão erradas, você precisa entender que você tá errando. E não é possível que o mundo inteiro tá falando uma coisa pro Fábio Moreno e o mundo inteiro está errado e o Fábio Moreno está correto. Então, mas a sua pergunta, ele vai fazer falta nas 4 linhas hoje na Ponte Preta? Não. Beleza, vamos lá então, Endel Coral, 8h30 já, tem muita gente para participar com a gente aqui. Vamos lá no pique do rádio aqui agora da internet. Prossegue aí, ô Coral. Pois é, Claudinei, ontem quem conversou com a gente é o contratado da Macaca, que fez a sua estreia, reestreia, melhor dizendo, Renatinho. Ele que atuou na Ponte Preta em 2011, jogou os 2 derbys daquele ano e está invicto. A Ponte Preta venceu os 2 derbys em 2011 pelo Campeonato Brasileiro. E agora o Renatinho conversou com a gente ontem. Perguntei ao Renatinho, seja bem-vindo novamente à Ponte Preta. Apesar de ter atuado pouco na última partida em sua reestreia, como está a sua parte física? Consegue jogar por quantos minutos no derby? É um jogo muito difícil, um jogo atípico, né? E também rapidinho, só para responder sobre a parte física, é claro que tem um tempo, né, que eu venho treinando em casa, depois acertei aqui na Ponte, e né, tô treinando, me esforçando para entrar no meu ritmo o mais rápido possível, né? E quantos minutos o professor colocar, eu quero dar meu melhor, né, não ficar pensando nisso, porque quando a gente está voltando é sempre mais difícil, né, ritmo e tal, mas a gente tem que deixar isso de lado, essa dificuldade, ir para cima, tentar o máximo que puder nos minutos que eu entrar, e assim pegar ritmo no decorrer da partida, decorrer do campeonato. Então essa é a minha intenção. Você teve 100% de aproveitamento nos 2 derbys que disputou em 2011. O que foi fundamental para aquelas vitórias que deve ser repetido desta vez? Foi 2 jogos que pra gente foi maravilhoso, né? A gente ganhou tanto aqui como dentro da casa deles, né? É um jogo diferente de todos os outros pra gente. Sempre esse clássico vai ser um jogo diferente, né? Tipo, voltando agora, né, já enfrentando também outro derby, depois de tanto tempo, né, a sensação, a experiência, assim, a lembrança é muito boa, então quero levar para a partida. Os minutos que eu entrar,
né, dar o meu melhor para poder manter nessa sequência e mais ainda, o time saindo vencedor, que é o que mais importa. Daí, Claudinei, a palavra do Renatinho conversando com a gente no dia de ontem, no período da tarde. Ele que hoje é mais uma opção no banco do Fábio Moreno, do Sandro Forner, começando com a camisa 29. Tá muito bem, tá aí o Renatinho que pode entrar, fazer a diferença para Ponte Preta. O torcedor tá confiante nisso, né? Vamos pro outro lado do derby também, trazendo informações e matérias do Guarani Futebol Clube. Quem é que você tem de convidado aí, Albert Cavalcante? Após o jogo contra o Novo Horizontino, o técnico Alain comentou sobre o jogo de hoje, sobre o derby 199. Obviamente que o clássico é uma outra situação, a gente precisa, a partir de amanhã, pensar no adversário, sabendo da dificuldade que a gente vai enfrentar, mas ao mesmo tempo a gente sabe também das nossas qualidades e vai procurar a todo jogo, independente do adversário, subir o nosso nível, pensando no Campeonato Paulista, mas também para frente, que é o objetivo principal da nossa equipe, né, o acesso à Série A. Então a gente procura manter esse equilíbrio justamente usando esse tipo de conversa, a importância do clássico, a importância do próximo jogo, mas também sabendo que, independente do adversário, nós temos que buscar sempre a evolução. Tá muito bem. Pode prosseguir aí, Albert. Fique à vontade. Já ouvimos o técnico do Guarani, Alan Al. Esse não está expulso, vai para a beira do gramado, né, Albert? O técnico Alan Al, né, que foi muito contestado pela torcida do Guarani, agora está em ação de graças, né? 3 vitórias consecutivas. Agora vamos ouvir o Rodrigo Andrade. Ele que se desculpou, né, depois daquele fato lindo no meio do campo contra o Novo Horizontino. Eu queria pedir desculpa a todos do Guarani, torcida, desde o segurança até a tia da cozinha, que eu acho que eu agi muito na emoção do jogo e a gente muita vontade de ganhar, né? Mas eu acho que não vai mais acontecer, certeza. O Bidu foi um dos caras mais que eu me identifiquei no clube e eu acho que só foi um momento de jogo mesmo que não deveria acontecer. Realmente foi um fato lamentável, né? Eu tenho a minha opinião quanto a este. Eu sabia que ia acabar desse jeito. Eu tinha certeza que eles vinham para dizer que era o calor do jogo, que era a vontade de ganhar. Agora imagine se todo time que tiver vontade de ganhar começar a se pegar dentro de campo. Então, para mim, a diretoria do Guarani foi uma diretoria banana, de só multar no salário mínimo e pedir cesta básica. Deveria sim dar um gancho nos jogadores e servir como exemplo. Mas aí atrapalha o time dentro do campo. Já atrapalhou, Corsato. Já atrapalhou. O Bidu é um dos principais jogadores do time. Eles já atrapalharam o time. Mas pra próxima partida não tem isso. Claudinei, se o Guarani precisa do resultado na próxima partida. Exatamente, não. No último jogo. Mim, a opinião de vocês. Sim. A minha opinião é que eles teriam que ser punidos exemplarmente. Isto não se faz. Isso aí dá até justa causa. Se eu vier aqui dar um murro na cara do Corsato agora, como é que vai ser? Não, mas peraí, mas a gente não tá no futebol. Futebol é uma coisa. Mas nós estamos trabalhando. Sim. É o nosso trabalho. Ah, não, mas o trabalho deles é o futebol. Eu respeito a sua opinião, né? Mas acho que se o Guarani faz isso, o Guarani é com o Gustavo aqui, mas se o Guarani faz isso, é aquela história de você ter que... a opinião de cada um. De você prejudicar o time dentro do campo, entendeu? Não, mas já prejudicaram, porque hoje são 2 peças importantes para o time do Guarani e não vão estar no derby. Se o Guarani perde o derby com um gol pela esquerda lá, em cima do Eliel, a torcida pode jogar a culpa em cima do seu Bidu. E se perder no meio-campo, pode jogar a culpa em cima do seu Rodrigo Andrade. Tá certo, prossegue aí, Albert Cavalcante. Vamos ver o que disse o Bidu. Só faltou o beijinho lá na reunião deles depois, né? Porque o sorriso foi uma beleza. Foi um sorriso falso pra caramba. É isso mesmo, né? O Bidu, né, que aí com essa entrevista coletiva junto com o Rodrigo Andrade ali, ele explicou o porquê, né, de tudo ter acontecido. Explicou o inexplicável. Assumindo a meia-culpa aí, né? Ele mesmo aí, dizendo a meia-culpa. Sim, também vim esclarecer sobre o fato ocorrido. Pedir desculpa para toda a nação bugrina, ao clube, né, a instituição Guarani, pelo fato ocorrido. Eu acho que foi um lance um pouco específico ali, que eu errei a saída de bola, teve uma cobrança da equipe toda por conta de ser no final do jogo. Teve uma cobrança excessiva e eu também estava estressado com o calor do jogo, querendo ganhar. Era um jogo muito importante para nós, que se ganhássemos poderíamos estar praticamente classificado. Então também agi de uma forma sem pensar, cabeça quente. Eu pedir desculpa novamente para todos.
falar que além de companheiro de equipe, o Rodrigo também é um amigo pessoal, um amigo que me dei muito bem aqui quando na chegada dele do clube. E venho pedir desculpa para toda a nação bugrina pela minha atitude, independente da atitude do próximo, também falar que sou um cara de cabeça fria, que no momento também não soube me controlar. E pedir desculpa novamente, né? Só tenho que pedir desculpa por aquele momento que eu acho que não envergonha só a mim, mas envergonhou o clube todo. Fico muito envergonhado também pela minha família, pela situação que passaram. Peço desculpa novamente e falar que tudo já foi resolvido. As medidas que o clube tomaram também, recebemos multas, também questão de cestas básicas também. E pode ter certeza que, não só como eu, mas ele também, eu tenho certeza que quando estiver dentro de campo vai procurar sempre honrar a camisa do Guarani da melhor forma. Foi um momento no calor do jogo que, como eu falei, né? A vontade de vencer foi maior e uma cobrança foi um pouco pesada, o outro também revidou e acabou que teve aquela desavença, mas já está tudo certinho. Eu pedir desculpa a todos, agradecer também pelas mensagens de apoio, pelos aqueles que procuraram entender também o nosso lado. E é isso, estou aqui, infelizmente aconteceu de nós não acabamos não pensando nas consequências, ficamos fora do clássico. Tenho certeza que não só como eu, como ele também vai estar torcendo da melhor forma, torcendo firme para a equipe, dando força sempre da melhor forma. Legal, tá aí então a justificativa, né, Alberto Cavalcante, dos dois brigões do Guarani e que ficam fora do derby hoje. Resumindo, né, desculpa, desculpa, desculpa e desculpa. Então muito bem, 8 da noite mais 39 minutos, vamos aqui rapidinho no pique do rádio trazer as participações de ex-jogadores de Ponte Preta e Guarani. Eu trago agora o grande Juninho da Ponte Preta participando com a gente aqui também. Fala aí, Juninho! E aí, galera, tudo beleza? Olha só, aqui é o Juninho Fonseca que tá falando. Eu quero mandar um recado aqui, através do Futebol Interior, a todos vocês pontepretanos, meu amigo. Olha só, nesta semana teremos o derby 199. Nossa Senhora! Eu tenho muitos derbys para marcar tudo aquilo que aconteceu na minha vida. O derby que marcou o meu retorno quando eu me contundi, não é? Tive um problema no joelho e depois, exatamente quando o Guarani eu voltei a jogar. Teve o derby que eu fiz na categoria de base, que valia título lá e tal. Era sub-15, 16, alguma coisa assim. Mas olha, para você que curte o futebol interior, eu quero dizer para você qual foi o derby que mais marcou a minha vida. Agosto de 1981, o jogo de volta do primeiro turno do Campeonato Paulista. Jogo no Moisés Lucarelli. O primeiro jogo havia acontecido no sábado anterior, 1-1 lá no Brinco de Ouro. Meu amigo, jogávamos pelo empate, saímos na frente, 1-0. Você lembra? Gol de Osvaldo. Pá, deu aquela puxeta, beleza. Daí a pouco o Guarani chegou lá e empatou. Teve um bate-rebate na defesa lá, não cortamos direito. O Anjo fez 1-0, a bola foi quicando lá, uma coisa complicada. 1-1 no final do primeiro tempo. Começou o segundo tempo, aquela coisa e tal. Fomos lá à frente, fizemos 2-1. Serginho, aquele pequenininho, aproveitando uma bobeira lá do goleiro Birigui, que pegou a bola e tal. 2-1. Puxa vida, eu imaginei, bom, agora só falta acabar o jogo. Não teve nada disso não, meu amigo. Veio um escanteio para o Guarani lá do lado direito da nossa defesa. Tentaram bater curtinho, não conseguiu. Cortamos para escanteio de novo. Aí no segundo escanteio, os caras deram 2 toques lá. Um toque lá na frente, outro toque lá no meio. E a bola veio na minha direção, mas veio alta. Falei, rapaz, eu vou pro choque, eu vou pra trombada. Atrás de mim, lá me aguardando e aguardando a bola, tava o tal de Jorge Mendonça, o coronel. 2-2. Rapaz, a coisa ficou apertada. O Guarani veio pra cima, não é? Mas daí a pouco o Marco Aurélio fez uma jogada ali pelo lado esquerdo do ataque da nossa Ponte Preta, macaquinha querida, driblou 1, driblou 2, serviu o Odilei deu uma bomba de pé esquerdo lá, fez 3-2. Rapaz, só ficamos esperando o apito final. Ganhamos o jogo, o título e depois fomos comemorar. Meu amigo, era isso que eu queria trazer para você. Um derby inesquecível. Você pode acompanhar esse derby, tem aí os melhores lances em todas as mídias sociais. Outra coisa que eu queria dizer para você, em especial torcedor da Ponte Preta, vamos torcer numa boa. Não temos necessidade de utilizar força, arrumar briga, violência, confusão, não, nada disso. Vamos torcer, assistir, torcer e comemorar a vitória. É um jogo muito importante para a Ponte Preta. A Ponte Preta está brigando pela classificação, então assistir, curtir, torcer e comemorar. Esta é a minha dica. Um grande abraço. Juninho Fonseca, aqui no Futebol Interior. Tchau!
Grande Juninho Fonseca, muito obrigado pela sua participação. Agora comentarista também, tá falando bem o Juninho, hein? Vamos trazer o Juninho aqui para comentar uma partida. E agora outro ex-jogador, craque do Bugre, também jogou pela seleção brasileira. Vamos ouvir aqui a participação do grande zagueiro Júlio César. Fala, Julião. Alô, galera, quem tá falando aqui é o Júlio César. Acho que a gente tá se aproximando aí de mais uma partida de futebol importante, né, para a cidade de Campinas, se tratando de derby. E eu tive vários derbys, né, disputados aí pelo Guarani, e todos eles para mim foram importantes, entendeu? Perdemos, ganhamos, e isso aí faz parte. As duas equipes merecem respeito, não só no futebol aqui do interior, mas como no futebol nacional também, que são equipes muito representativas pro futebol brasileiro. E eu tive vários derbys, cara, vários derbys, e é difícil você mencionar um derby assim, a qual foi marcante, né? Eu acho que todos os derbys eles são marcantes. Fico extremamente feliz e satisfeito de ter feito parte dessa histórica dos derby campineiro, né? Então eu espero que aí no próximo derby possa vencer a melhor equipe, aquela que tiver melhor preparada. Enfim, futebol é assim mesmo, né? As coisas evoluíram, os times evoluíram, o futebol evoluiu, e a gente tem que continuar torcendo e esperando que o futebol de Campinas possa voltar ao cenário aí nacional com a importância muito grande, né? Os dois times hoje estão abaixo daquilo que possa render e representar para o futebol campineiro, mas eu tenho certeza que eles vão retomar aí e vai chegar num cenário aí de muito respeito, como sempre foi o futebol campineiro. Então deixo um abraço aqui para os amigos do futebol interior, torcida do Guarani e Ponte Preta, que possa torcer com sabedoria, com inteligência, e esperar o resultado, seja qual for. Eu acho que a gente tem que se respeitar. Então eu deixo aqui minhas lembranças, meu saudosismo em relação a isso, e espero que a gente possa ver um grande futebol. Um abraço a todos aí, fica com Deus. Valeu, Julião, um grande abraço, muito obrigado pela sua participação. E olha, ele falou em saudosismo, né? Torcedor da Ponte Preta vai adorar agora esta próxima participação aqui na nossa jornada esportiva do Derby 199. Olha quem tá chegando aí para mandar a sua mensagem do derby. O Monga. Olá, aqui quem tá falando é o Monga. Tô passando por aqui para desejar uma boa partida para Ponte Preta hoje, que a gente possa vencer esse jogo aí. E para mim o derby inesquecível foi o derby que jogamos, não tô lembrado mesmo o ano, né? Mas foi um derby que a gente tava perdendo 2-0 no campo do Majestoso e acabamos empatando no final. Então foi um derby muito, muito importante na minha carreira e para Ponte Preta aquele ano. Um abraço a todos e vamos que vamos, Ponte Preta! Grande abraço, Monga, matando a saudade do torcedor da Ponte Preta. E agora matando a saudade também do torcedor do Guarani, que vai gostar muito dessa participação. Quem está chegando aqui, nada mais, nada menos que o Medina. Boa tarde, pessoal da Rádio Futebol Interior. É um prazer estar falando aqui com vocês, de poder compartilhar um pouquinho da minha história em derby. Eu disputei apenas um derby, né, que foi o derby de 2012, o derby da semifinal do Campeonato Paulista. E como todos vocês sabem, né, o clássico em Campinas é de uma rivalidade muito grande, onde a cidade toda para ver esse jogo. Me sinto privilegiado de ter disputado e ter feito parte dessa história. Em 2012 eu pude estar jogando, ter feito os 2 gols que deram a classificação para o Guarani para a final do Campeonato Paulista. Sem dúvida foi o jogo mais importante da minha carreira, onde até hoje eu sou reconhecido por causa desses gols, principalmente pela torcida bugrina, que até hoje tem um carinho enorme por mim. Então, como todos sabem, né, derby pode mudar a história de jogadores, como eu em 2012 era apenas um desconhecido e sou lembrado até hoje por ter feito aqueles 2 gols no clássico. Quero desejar um bom jogo para o Guarani e para a Ponte Preta, e claro que seja um grande espetáculo e que o Guarani possa sair com a vitória. Essa é a minha torcida e o meu desejo. Um grande abraço, um prazer estar aqui falando com vocês. Legal, muito obrigado, Medina, né? Vamos rapidamente. Produção, são 8h46. Eu acho que eu vou ficar com mais 2 jogadores importantes da Ponte, um da Ponte e um do Guarani, para o intervalo, tá certo? Com a participação aqui no derby, né? Porque a gente tá com 8 horas mais 47 minutos. Eu quero lembrar mais uma vez o torcedor que está participando com a gente na live. O caso aqui, por exemplo, do Rafa Fernandes, né? Eu quero a camisa do Guarani para presentear o meu grande amigo e irmão André Pires,
que venceu a Covid-19, graças a Deus, está hoje em casa com sua família para prestigiar a vitória e classificação do Bugrão. Boa noite a todos do futebol interior. Bora, flechada, Guga. Então, gente, a gente entende aqui, né? A gente queria dar uma camisa para cada ouvinte, mas vocês sabem que é difícil, né? A gente poder sortear. Então tem uma do Guarani e uma da Ponte, mas é o seguinte, você precisa mandar o WhatsApp, a sua mensagem no WhatsApp, 98989-3526. Somente quem estiver no WhatsApp é que vai concorrer à camisa do Guarani da Ponte. E demais prêmios estarão, todos eles, aqui à disposição em todas as redes sociais, tá certo? E mais um recadinho para você, que é torcedor da Ponte Preta, eu quero deixar aqui um recado que você está em dúvida com o presente no Dia das Mães, né? E a loja 1900 mais da Ponte Preta, que fica ali na entrada do Moisés do Carelli, está te esperando. Desconto especial para a compra de 2 camisetas. Portanto, você que quer dar um presente para sua mãe pontepretana, é só ir na 1900 mais, a loja oficial com produtos licenciados da Macaca, tá certo? 8h48, Wendel Coral, Ponte Preta definida, Wendel. Definida, Ney. Legal, e o Guarani Albert Cavalcante? Definida escalada. Em 30 segundos para a Prone Alimentos, você confere a ficha técnica completa para a Ponte Preta e Guarani. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ficha técnica do jogo. E a Ponte Preta já definida e escalada pelo técnico Sandro Forner, que hoje comandará a equipe. Manda a campo o Igor Vinhas no gol, camisa 1. Lateral direito hoje é o 22, Apodi. O formiolo de zaga formado pelo Ryan, 44. Juan Renato, camisa 4. E o camisa 2, Felipe Albuquerque. Fecha o sistema defensivo pontepretano. Na volância, 5, Dauan. 8, Vinícius Locatelli. E o 10, capitão da equipe da Ponte, é o Camilo. E no ataque, o artilheiro da Macaca, 21, Moisés. 7, Niltinho. E o camisa 9, Paulo Sérgio. Repeteco da Ponte do técnico Sandro Forner. 1, Igor Vinhas. 22, Apodi. 44, Ryan. 4, Juan Renato. 2, Felipe Albuquerque. 5, Dauan. 8, Vini Locatelli. 10, Camilo. 21, Moisés. 7, Niltinho. 9, Paulo Sérgio. E ainda no banco à disposição tem o Luan, Luizão, Pedrinho, Marco Júnior, Leonaldi, Renan Mota, Anderson, Jean Carlos, Renatinho, Barreto, Bruno Michel e Tari. A Ponte Preta, terceiro lugar do Grupo B, 10 pontos em 10 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 6 derrotas, 10 gols pró, 12 gols contra, saldo negativo de 2 gols. Artilheiro principal, Moisés, com 4 gols. Próximo jogo da Ponte Preta, ela recebe o Palmeiras, domingo, dia 9 de maio, no Majestoso, com horário a definir. Preta gigante, raça de campeão. E o Guarani do técnico Alain vem definido, escalado assim para o derby 199. O goleiro Rafael Martins, camisa número 1. Lateral direito, Pablo, camisa número 17. A dupla de zaga, Thales, camisa número 3. E o capitão Ayrton, o 50. Na lateral esquerda, Eliel, camisa número 36, que entra na vaga do Bidu expulso. Os volantes, Bruno Silva, camisa número 6. E o Índio, camisa número 23, que entra no lugar do Bruno Rodrigues. No meio campo, Regis, camisa número 78. Andrigo, camisa número 10. E lá na frente, Júlio César, o 94. E Davó, o 30. Repeteco do Guarani: Rafael Martins, Pablo, Thales, Ayrton, Eliel, Bruno Silva, Índio, Regis, Andrigo, Júlio César e Davó. Caso o técnico Alain quiser mexer na equipe, ele tem no seu banco de reservas Gabriel Mesquita, Matheus Ludic, Éder Ciola, Romércio, Titi, Pedro Acorce, Tony, Caio Henrique, Matheus Souza, Rafael Costa e Renanzinho.
Legal este Guarani, que ocupa o segundo lugar no grupo D. 14 pontos em 10 jogos, 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. 10 gols marcados, 12 gols sofridos, saldo negativo de 2 gols também. O artilheiro principal é Andrigo com 4 gols. Próximo jogo do Guarani, domingo, dia 9. O Guarani vai até Limeira enfrentar a Internacional, com horário a definir. Arbitragem. E para a arbitragem de hoje terá o comando do senhor Vinícius Gonçalves Dias Araújo, auxiliado pelo Daniel Paulo Zioli e também pelo Anderson José de Moraes Coelho. O quarto árbitro é João Vitor Gobi no VAR. No VAR, na sala da TI, Márcio Henrique de Góes. Muito bem, você conferiu aí para a Prone Alimentos. Acesse o site pronealimentos.com.br e veja onde encontrar os produtos da Prone. Experimente o mais novo lançamento, a sensacional pasta de alho da Prone Alimentos. Agora, 8h53 em Campinas. A partir de agora, assumindo o comando da jornada esportiva para o derby de número 199, no estilo carrossel. Eles já estão chegando aqui na Rádio Futebol Interior. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Vamos lá com o derby de número 199 aqui na Rádio Futebol Interior. Ao meu lado, Gustavo Marques, é o famoso carrossel. O Guga com o Guarani e eu com os lances da Ponte Preta. Ô, produção, aperta o play aí na vinheta do Gustavo Marques. Aperte o play, por favor. Gustavo Marques, vamos pra rede. Hoje você não vai pra rede não, velho. Sai pra lá com essa história aí. Esse sou eu, Flechada. Vem comigo, amantes do futebol. Vem comigo, torcedores. Daqui a pouquinho a bola vai rolar no Majestoso. Como a Ponte Preta joga em casa, vou deixar pra você, Corsato, começar aí nessa jornada esportiva, nesse jogo entre Ponte Preta e Guarani. Vai que é a sua, Corsato. Vamos lá, o Guga vai ficar comigo aqui, a gente também tá no WhatsApp, lembrando, viu, gente, vamos deixar explicado aqui pro ouvinte, que no WhatsApp, o Wendel Coral há pouco falou, Carlão, o pessoal tá falando que você não tá lendo a mensagem lá no WhatsApp, ó, eu não vou ler mensagens com comentários no WhatsApp. No WhatsApp é para você deixar o nome, o seu bairro, a sua cidade e o time que você torce. Os comentários tá lá na live com o Claudinei Corsi. Hoje, nós fizemos um acordo aqui comigo e com o Gustavo Marques, nós não vamos nem chegar perto das redes sociais. O Claudinei Corsi que vai dominar as redes sociais. Não vamos chegar nem perto das redes sociais. Hoje as redes sociais vão ficar ali no comando do Claudinei Corsi. Mas o Zap, ó, tá aqui, tá na minha frente, junto com o Gustavo Marques aqui, e a gente vai lendo as mensagens, o nome dos ouvintes. Por exemplo, ó, por enquanto, nesse momento, o Vinícius Gonçalves Dias Araújo vai ali pousar para foto, a Ponte Preta também, toda de branco, faixa preta no peito, e o Guarani todo de verde. O desenho do jogo fica bacana, né? Quando as equipes jogam assim, eu gosto de ver Ponte e Guarani. Esse é o Ponte de Guarani, mas é o verdadeiro. Esse é o tradicional, esse é Ponte e Guarani tradicional. A Ponte de branca com a faixa preta e o Guarani todo de verde. Esse é o jogo, esse é o derby, é o clássico campineiro. Deixa eu mandar um abraço aqui para Márcia Leitão, tá com a gente. O Gustavo Donegá, grande Gustavo, também tá ligado. Carlos Matozinho. Vamos Sandro lá, Forner. Agora o auxiliar técnico da Ponte vai comandar a equipe. Sandro Forner falando com a gente no Futebol Interior. Vamos ouvi-lo. Aí, portanto, a palavra, caso tenha conseguido ouvir, eu espero que sim, do auxiliar técnico Sandro Forner. Vamos ver se dá para ouvir a palavra do treinador do Guarani, que vai falar daqui a pouco. Sandro Forner, que foi ex-zagueiro da Ponte Preta, jogou no Curitiba, jogou no Santos, hoje auxiliar. Vamos lá, Albert Cavalcante. O técnico Alan Al falando aqui para a Rádio Futebol Interior. A nossa vai ser conforme os jogos anteriores.
buscando a vitória. Hoje, um resultado positivo nos leva à classificação, sabendo da dificuldade, até por se tratar de um clássico. E o Andrigo é um jogador que ele tem liberdade para movimentar, vai recompor pelo lado do campo, mas junto com o Regis eu tenho certeza que a gente vai conseguir criar boas jogadas ali. Obrigado, Alan. É o técnico Alan, né? Falando do Andrigo. Andrigo que além de jogar pelo meio, vai jogar pelas pontas hoje, tanto com a suspensão e também com o lesionamento do jogador Guarani. Tá parecendo goleiro, Alan, né? Sim. Parece sim. Bom, vamos lá, mais mensagens aqui, ó. Eu quero a camiseta, é o Rafael de Moraes, de Hortolândia, é Ponte Pretano. Esse é Bugrino, é o Marco Antônio, mora no Padre Anchieta, tá com a gente, tá concorrendo, valeu Marco, seja bem-vindo. André Pires também tá com a gente, é Bugrino, ligado. Mensagem de áudio a gente não consegue ouvir, viu? Tem que mandar mensagem de texto. A Cristiane Edvirgens, Jardim do Vovô, é Ponte Pretana, tá ligada com a gente. O Guga, vê com quem vai sair a bola aí, tá bom? Tá certo. O Renato do Campos Sales. Ô Renato, preciso do seu nome completo, tá bom? Gente, nome completo, bairro e cidade. Produção, abaixa a trilha ambiente, por favor. Regina Ramos, também tá ligada com a gente. Bairro e cidade, Regina, por favor, manda pra gente aqui. Gente, nome completo, bairro, cidade e o time que torce. Stephanie Pérez dos Santos, Jardim Leonor, é Bugrina, tá com a gente. Evelyn Cabral, também tá ligada. Faltou bairro e cidade aqui pra colocar no cadastro. Ricardo Ferreira, também tá ligado com a gente. Gente, nome completo, bairro, cidade. Rafael dos Santos, aí certinho, Jardim Leonor, é Bugrino. Valeu, Rafael. Dorival Alves Ferreira, tá ligado com a gente do DIC 6. Aí, ó, pessoal participando, mandando mensagem. Quem mais aqui? MacGyver Oliveira, Jardim Nova Europa. Posse de bola do primeiro tempo vai ser na Ponte. Posse de bola da Macaca no primeiro tempo. Depois você lê mais algumas aí, tá bom, Guga? As que estão verdes aí fica pra você. A bola vai rolar e você, torcedor, vai se ligar. Vai começar o derby de número 199. O árbitro Vinícius Gonçalves Dias Araújo, 42 anos, já apitou jogo do Guarani nesse campeonato. Já apitou Guarani e Palmeiras. Vai. Legal, só mandar um abraço rapidinho aqui pra rapaziada do Supermercado Caetano, Valinhos e Vinhedo, Serginho Caetano, o proprietário lá do Caetano, o Hélio Lacerda, gerente da loja de Vinhedo, o Vladimir, que é gerente comercial geral do Supermercado Caetano, e o amigo Jean Mila, encarregado da loja de Vinhedo. Supermercado Caetano, Carlos Corsato, que é Valinhos e Vinhedo, e já vai chegar em Campinas, viu, Corsato? É isso aí, grande Supermercados Caetano, que tem Prone Alimentos por lá também. Vai começar o jogo, posse de bola no primeiro tempo do time da Ponte. Ponte Preta vai atacar por gol do portão de entrada do estádio Moisés Lucarelli. Consequentemente, o goleirão Rafael Martins do Bugre vai defender o gol da estátua do Moisés Lucarelli. Ponte Preta ataca pro gol do portão de entrada. Guarani todo de verde, Ponte de branco, com a faixa preta no peito. Vai começar o jogo, o árbitro Vinícius Gonçalves Dias Araújo, 42 anos, já apitou 6 jogos nesse campeonato, com ele 3 vitórias de visitantes, 2 vitórias de mandante e 1 empate. E no jogo Palmeiras e Guarani ele não foi tão bem não, hein? Teve um gol lá do Bugre que ele anulou, que eu não sei não, o gol do Davó. Pra mim era gol legítimo, mas o VAR tá arrebentando com o futebol. Vai começar o jogo, vai começar um espetáculo, o maior evento esportivo da cidade de Campinas, Ponte Guarani. Guarani Ponte, frente a frente, 2 forças do futebol do Brasil. Apita o árbitro. A bola está rolando no Majestoso. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. É o show de bola da Rádio UFI. E a Ponte recupera essa bola aqui no campo de defesa. A bola com o Camilo. Camilo toca a bola pro Felipe Rodrigues. E sentiu o jogador da Ponte, hein? Sentiu o jogador da Ponte. O jogador do Guarani também tá por lá. O jogo tá parado. Campo de defesa. É um de cada lado. O Felipe Rodrigues da Ponte Preta tá caído. E também o camisa número 10 do Guarani. Andrigo. É isso, e o jogo tá parado. Será que não vai dar pro Felipe Rodrigues? Começou o jogo agora, Wendel Coral. Pois é, Corsato. Felipe Albuquerque sentindo bastante ali a perna esquerda na dividida com o Andrigo. O jogo começa bem quente, menos de 1 minutinho já a primeira dividida. Aparentemente a falta não foi marcada, a bola rolou logo em seguida, mas vale a pena ficar de olho na recuperação aí do lateral direito, que hoje faz a função de lateral esquerda na Ponte Preta, já que o Yuri está suspenso. É o Felipe Albuquerque. Mas na verdade não foi falta, né? Ele foi na bola, né? Só que aí... Foi joelho com joelho ali, né? Sim, sim. Acho que
Depois o pé do Andrigo pega nele também. E com o Albuquerque tá tudo certo, viu, Corsato? Beleza. Com o Felipe também. Albuquerque. Com o Andrigo, né? Andrigo. É o Andrigo, camisa número 10. Posse de bola da Ponte Preta, tá no campo de defesa. 1 minuto, 30 segundos passados o seu primeiro tempo de jogo, tá 0-0 Ponte Preta e Guarani. Pizzaria Dona Luísa, pizzas artesanais e molho de tomate especial. Ligue e peça pelo delivery 2518-0686. Manda mensagem aqui no WhatsApp 989-89-3526 para concorrer à camiseta. Se é torcedor do Guarani, fala que é torcedor do Bugre. É torcedor da Ponte, fala que é torcedor da Ponte. E a Ponte sai jogando errado no campo de defesa. Chegou ali o Regis cometendo falta, o jogo tá parado. É falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança no campo de defesa. Lembrando que o jogador da equipe do Guarani... Não, Bruno Reis. Eu coloquei Bruno Rodrigues aqui, rapaz. O Bruno Reis. Saudade, né, Corsato? Nenhuma. O Bruno Reis disputou o último Bruno derby Rodrigues? com a camisa... Não, eu falei do Bruno Reis. Disputou o último derby com a camisa da Ponte Preta. Estava em campo com a camisa da macaca. Camilo perde a bola volta aqui no campo de defesa. Por enquanto só a Ponte tocou na bola. Pelo meio, trabalha a bola, Ryan vira o jogo, toca a bola na direita, bola pro Apodi. Olha o chapéu do Apodi pra cima do Júlio César. Também já vestiu a camisa da Ponte. Bola aqui pelo meio, chega na marcação a zaga da equipe do Guarani. A bola volta com a Ponte. O Niltinho dá um bico nessa bola, tira a bola, volta pra Ponte. É pro Camilo, fez a finta, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, foi pro chão, falta. Não. Ele não deu falta, deu posse de bola para a equipe do Guarani. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese, produtos da Prone Alimentos que já vêm prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Já vem o Guarani, tocando a bola no campo de defesa, domina com Ayrton. Ayrton domina, salta a bola para Produciva, domina, abre o jogo com o Índio. Índio domina com a perna direita, ele volta essa bola para o campo de defesa. Abre o jogo com Ayrton, soltou com a bola para Thales. Thales no campo de defesa, a camisa 3 da equipe do Guarani, ele domina, olha, vê quem joga, vai soltando essa bola no campo de defesa, trabalha a bola para a equipe do Guarani, ele volta com Ayrton no campo de defesa, tenta fazer a abertura de jogo, deu certo, dominou com Regis dominou, foi pra cima, fez o Hilário Larier pela esquerda, ele para, olha, vê quem joga, soltou curtindo, dominou com Bruno Silva, ele domina, ele recolheu, abriu o jogo para Pablo, ainda pela direita, no círculo central, trabalha essa bola dominando com o Índio cortou, foi pra cima, fez o Hilário Larier, bonito, volta essa bola pro campo de defesa, domina aqui com Thales volta a bola para Ayrton no campo de defesa, toca a bola, e o equipe do Guarani no círculo central, domina Ayrton, ele volta essa bola, vem tocando bola pela direita, dominando ali com a equipe do Guarani, bola tocada, domina, deu certo, já pegou o Andrigo, a devolução pra Pablo dominou, gingou pra cá, pediu falta, ganhou, falta pela direita, e falta no campo de defesa, que vai ser cobrado pela equipe do Guarani. Futebolinterior.com.br, o site da Informação Esportiva, tem falta para a equipe do Guarani pela direita, o Guarani se lançando, tentando ir para o campo de ataque, preferiu voltar para o campo de defesa, trabalha a bola ali com Ayrton, capitão da equipe do Guarani, soltou essa bola, domina ali com Thales erga sua cabeça, recolheu, fez o lançamento lá pro campo de ataque, tentou aceitar o toque de cabeça para Andrigo, chega, recupera a Ponte Preta, falhou, botou pra correr Andrigo, aí foi pior do que o jogador da Ponte Preta, Corsato, que furou ali, quase prejudicou a equipe da Ponte. Foi o lateral direito, o da Ponte Preta, o lateral esquerdo, o Felipe Albuquerque, que é lateral direito, mas tá jogando como lateral esquerdo, ele furou e o Andrigo não esperava. A bola saiu, liga de fundo, tiro de volta pro goleirão da Ponte, o Igor Vinhas, fazer a cobrança. GR Centro Automotivo, seu carro em boas mãos. Governador Pedro de Toledo, 2500, anexo ao posto Girafa. Ponte trabalha a bola no campo de defesa, quase 5 minutos passados, primeiro tempo de jogo, tá 0-0, Ryan volta o time hoje, ele põe a bola aqui no campo de defesa, no campo de ataque, bola para Paulo Sérgio fez 35 minutos, muito bom contra a equipe do Ituano, mas aí o Fábio Moreno tirou, como prêmio tirou o meio do time, a bola volta pro time da Ponte, Moisés ganhou pra Macaca, tentou fazer o passe pelo meio, chega a zaga do Bugri. E já vem pro contra-golpe a equipe do Guarani, Andrigo botou pra correr, tentou achar, dava errado, recupera a Ponte Preta, recupera o Guarani, a bola fica com posse de bola com a Ponte Preta. Pela direita, a bola com o Apodi troca a bola pra equipe da Ponte, ele vira o jogo, toca a bola na ponta direita, já trabalhou pra Paulo Sérgio, fez a finta, tirou do Bruno Reis, fez o passe na ponta esquerda, é pro Camilo, sai do gol, o goleirão Rafael Martins. Fica com o goleiro da equipe do Guarani, vem tocando a bola no campo de defesa, abre o jogo com Ayrton soltou
botou pra Bruno Silva, ele carrega essa bola, vem dominando no campo de ataque, dominou pra Davó, botou pro Correia, abriu o jogo ali pra Andrigo tem o número 10 estampado na camisa, ele gira o seu campo, vira pra cá, vira pra lá, faz o toque ali na fogueira pra Pablo, deu certo, na correria total no círculo central, abriu o jogo pra Índio veta o jogo, dominou com Eliel na meia esquerda, ele prepara, olha, vê quem joga, vem soltando bola, dominando ali, outra vez com o Índio volta a bola pro campo de defesa, domina com Thales domina, abre o jogo, soltou aqui pela direita, dominando com Pablo ergueu a cabeça, fez o lançamento, tentando achar alguém, tentou ali encontrar Davó, sobe de cabeça e corta ali a zaga da Ponte Preta. Juan Renato bota essa bola pra fora, em arremesso manual, vai ser cobrado pela equipe do Bravo Bugre do Verde, que te quero verde, jogando fora de casa, no majestoso, 0 pra Ponte Preta, 0 pro Guarani, tem cobrança de arremesso manual, campo de ataque, Pablo botou o Andrigo pra correr, ele girou seu corpo, gira pra cá, gira pra lá, tentando achar alguém, tentando aí, alguém pra auxiliar, rouba essa bola ali, a zaga da Ponte Preta. Rouba a bola, Ponte com Felipe Albuquerque, faz o passe, abre o jogo, toca a bola pra Paulo Sérgio, vem na marcação pra cima dele, o Bruno Silva tira, joga a bola pra lateral, é lateral pra equipe da Ponte fazer a cobrança aqui pela esquerda, detalhe do reportão, vai o Wendel Coral. Comecinho de jogo é verdade, mas o Paulo Sérgio saindo um pouco, né, daquela ofensividade, o camisa 9 de fato, voltando, retornando um pouco para participar mais do jogo. A bola não chega tanto para ele acaba saindo, dando passo para Moisés, também para o Niltinho na ponta direita, tá saindo lá da banheira, vamos dizer assim, o Paulo Sérgio, retornando bastante, um pouquinho até pro campo de defesa para ajudar a Ponte, Corsado. As delícias da cozinha italiana, Restaurante Romanos, atendendo você pelo delivery, 32545858, 32545858, consulte nosso cardápio no Instagram, Rádio Futebol Interior, aqui nós vestimos e sorteamos a camisa, vem Ponte, bola aqui no campo de defesa, bola com o Ryan, joga com uma proteção no braço direito, ele vira o jogo, toca a bola aqui pelo meio, bola para Dalman trabalha, bola para Vini Locatelli vai virar o jogo da direita para a esquerda, tocou, bola para Moisés é jogador da Ponte, fez o passe pela direita, procurava o Camilo, sai do gol, Rafael Martins, para ficar com ela, o goleirão do Bugre. Simozono Mega Sorte Loterias, 3 endereços para atender você. Avenida Transamazônica no Jardim Garcia, Rua Silvio Rizardo no Campos Elíseos e Rua Ricardo Mouro no bairro Nova Europa. Vem tocando bola aqui para o Guarani no campo de defesa, faz o lançamento lá pro campo de ataque totalmente errado. Rádio Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa e sorteamos também. O melhor jogador em campo, Ponte Preta e Guarani, eleitos pela equipe aqui da Rádio Futebol Interior, vai almoçar ou jantar no Restaurante Romanos. Um pedaço da Itália no Cambuí, em Campinas, Coronel Silva Teles, 620. Ponte trabalha a bola, 8 minutos passados, toque eletrônico, mesa de som da Rádio Futebol Interior, marcando 8h30 agora. Bola pra Ponte, é pro Niltinho. O Niltinho deixou passar pro Apodi e o Apodi achou, viu, o Wendel Coral, que o Niltinho iria pegar a bola. Nenhum nem outro, a bola saiu para a lateral, Coral. Foi um deixa para um, que deixou para o outro, e sobre o Niltinho, que era a dúvida até ontem. Ele foi internado na segunda-feira à noite no Hospital Veracruz, aqui na cidade de Campinas, após a partida contra o Ituano, com uma forte intoxicação alimentar. A Ponte Preta esperou sair o resultado do atleta, viu que estava tudo ok com ele, que era somente mesmo essa intoxicação alimentar. Foi reavaliado, estava disponível, tanto que hoje está entre os 11 do técnico Sandro Forner, o Niltinho, mas que foi mal nessa. Bola pra Ponte aqui na direita, Apodi faz a cobrança do arremesso manual, vem Vini Locatelli, tira, volta, a bola volta lá pro time do Bugre na ponta esquerda. E é com o Júlio César, ele verte o jogo da esquerda pra direita, botou pra correr, Andrigo deu certo, ele domina essa bola pela direita, evitou a saída, ergueu sua cabeça, cruzamento na grande área, sobe de cabeça e corta a zaga da Ponte Preta. Rouba de novo, o Guarani dominou com o Andrigo soltou pra Júlio César, tentou fazer evolução, com o bico tira, afasta a zaga da Ponte Preta, a bola volta, reboteada ainda com Bruno Silva, ele bota essa bola lá na frente, tentando achar da bola tocada com o Júlio César, ele dominou, pediu falta, nada, rouba outra vez a equipe da Ponte Preta. Rouba a bola aqui pela direita, trabalha a bola o time da Macaca, a bola com o Apodi faz o passe, abre o jogo, toca a bola para Niltinho para o Apodi, e a Ponte vai fazendo esse jogo. Esse jogo que irrita o torcedor. Bola com o Igor Vinhas já toca aqui na fogueira. Bola para Juan Renato. Juan Renato tem o Felipe Albuquerque pedindo bola. Ele voltou um pouco mais atrás. Bola para Juan Renato. E você ouviu o toque na mesa de som da Rádio Futebol Interior. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você. Tempo e placar do futebol.
Solta o som aí, DJ. 10 minutos passados deste primeiro tempo. 35 para terminar o primeiro tempo de jogo no giro. No giro, eu giro que giro. O placar do futebol para você. Campeonato Paulista é o derby de número 199, majestoso. Te contei não, Ponte Preta, Guarani, Ponte, tudo igual. 0-0, placar ao vivo, futebol interior, Claudinei Corsi. Legal, Corsato, ontem Liga dos Campeões, Manchester City 2, PSG 0, hoje Chelsea 2, Real Madrid 0. A grande final será inglesa, Manchester City e Chelsea. Sempre, pra sempre, de bem com a vida aqui no microfone da Rádio Futebol Interior. Camilo, capitão da Ponte, toca a bola pra Moisés, artilheiro do time no campeonato, fez o passe, virou, trabalhou na direita, bola pra Locatelli, Locatelli faz o toque pro Felipe, Felipe veio na disputa de bola com o Pablo, melhor pro Pablo, o Pablo tira a bola, volta pra Vini Locatelli, um pouco mais atrás ele começa tudo de novo. Tem lá enquete no Facebook, estamos perguntando quem vence o derby, responda, Ponte, Guarani o empate, eu já votei, depois você vota lá, viu, Guga? Vem Ponte, Niltinho, cruzamento, levantamento na boca do gol, a zaga tira, voltou, sobrou pro Vini Locatelli, vai queimar daí, bateu pro gol, pra fora do estádio. Ela saiu, linha de fundo. Primeiro ataque da Ponte, Coral. Primeiro ataque da Ponte com um belo lançamento do Juan Renato para o Apodi. Da esquerda para a direita, o lateral domina muito bem, tenta o cruzamento. A zaga do Guarani afasta com o Thales. Na sequência, o Vini Locatelli aproveita a sobra. A intenção até foi boa, mas a execução nem um pouco boa. Muito longe da meta defendida pelo Rafael Martins, que apenas olha 12 minutinhos passados do Moisés Zucarelli. Segue Ponte 0, Guarani também 0. Deixa eu abraçar aqui o Roger Augusto, tá querendo concorrer à camiseta. Valeu, Roger. Aquele abraço pra você. Carlos Salles tá concorrendo aqui a camisa da Ponte Preta. Valeu, Carlão, o jogo tá parado ali. O Marcelo Pinheiro na adega do Juninho, no Florense 2. Fala, Marcelão, grande abraço, rapaz. Quero concorrer à camiseta. Thelma Regina, faltou aqui o bairro, viu, Thelma? Bairro e cidade. A bola tá no campo de defesa, vai, Guga, vai com você. E saiu tocando errado o Guarani. Bola pra Ponte, trabalha a bola com o Moisés, Moisés vira o jogo na direita pro Dalman, Dalman pra Paulo Sérgio, tá na ponta direita, voltou, trabalhou pro Niltinho, vem na marcação, pra cima dele, chega, Eliel tira. Joga a bola, vai sair para a linha de fundo, não saiu para a lateral, mas lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança rente à bandeira do escanteio. Vem Niltinho para fazer a cobrança do arremesso normal. Não, ele vai deixar para o Apodi. O Jorge Giroto, Jardim do Lago, Hortolândia, é Bugrino, tá concorrendo a camiseta. Boa noite, tá dizendo aqui o Saulo Beto, Novo São Carlos, em São Carlos, São Paulo. É torcedor da Macaca, lateral cobrando para a Ponte, bola para o Paulo Sérgio, Vini Locatelli não pegou e deu rebote para o Guarani. Roubou essa bola, tocada para Júlio César, na ponta esquerda, ele carregou, botou pra correr, Daval foi por trás, ele vai conseguir pegar essa bola, subiu o goleiro da Ponte Preta e pega essa bola, desceu do caso, segura a bola em seus braços, como segura uma criança, Carlos Corsato, quase o Guarani chegou com o Daval ali, hein, Albert? O contra-ataque pelo lado esquerdo, Júlio César fazendo a tabelinha com ele, Matheus Davó, só que a bola foi muito esticada, o goleiro da Ponte foi mais esperto e vem a Macaca no campo de ataque. Bola pra Ponte aqui na ponta esquerda, bola pro Felipe Albuquerque, ele volta essa bola aqui um pouco mais atrás do campo de defesa, vai participando, 989-89-35-26, tem camiseta na Ponte, tem camiseta do Guarani, no final da jornada esportiva, a Ponte vem, Apodi, fez o passe no meio, bola ali pro Niltinho, vem o Eliel na marcação pra cima dele, o Bruno Reis tá perto agora, ele voltou pra Dalman, Dalman no meio, foi pro chão, jogador da Ponte, o Vini Locatelli, o Regis chegou cometendo falta pra cima do Locatelli, o jogo tá parado, é falta, meia direita, campo de ataque, bico na grande área, é falta perigosa pra Macaca, Coral. Em mais uma oportunidade criada pela Ponte pelo setor direito do campo de ataque, agora a falta do Regis em cima do Vini Locatelli, Camilo pra bater com a perna direita, o capitão da equipe, Niltinho, camisa 7, pra bater com a canhota, Juan Renato, Rayan tá bem dentro ali da grande área da equipe do Guarani. Quem sabe agora uma boa oportunidade pra Macaca abrir o placar no Moisés Zucarelli. Por enquanto, na nossa enquete no Facebook, 43% vitória para da Ponte, 9% empate, 48% de vitória pro Guarani. O Guarani é favorito pro jogo, gente. Não vem com essa conversa, Corsato, não. Mas é a típica... Falta pra Ponte, Niltinho levantou, tocou na boca do gol, não vai virar nada. Saiu linha de fundo, tiro de volta pro Guarani. É a típica enquete de derby, né, Corsato? Ela Sim. é balanceada mesmo, ela é aquela história. Sim. Apesar de você não querer que ela seja, Corsato, ela é assim. Não é que eu não quero que ela seja. Derby é derby, Eu tô dizendo que, ô Guga, o Guarani é favorito pro jogo, certo? Mas a Ponte é melhor, pra você ver como que é, né? O Guarani entrou como favorito e a Ponte domina o jogo.
E vem tocando a bola no campo de defesa aí aqui pelo Guarani. Abre o jogo com Thales. Thales solta essa bola, dominou com o Ayrton. Ayrton pelo lado esquerdo, ele carrega essa bola, soltou para Eliel. Eliel substituindo. O Bidu fez o lançamento pro campo de ataque, tentando achar da avó corta. Rouba a bola, Ponte Preta. Falta de novo ali, dominando com o Índio. Índio soltou, gingou pra cá, gingou pra lá, dominando outra vez com o Ayrton. Ayrton botou pro aquele, dominou com a Júlio César. Júlio César fez o toque totalmente errado. Rouba a bola, a Ponte Preta. Rádio Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa e sorteamos também. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi Ovo, é um alimento completo. Ovos Satoshi, vida mais saudável. Ponte trabalha a bola aqui no campo de defesa. O Guarani tem 3 jogadores em campo que já vestiram a camisa da Ponte. A Ponte, pela minha lembrança aqui, só o Apodi, que vestiu a camisa do Guarani. Mas o Guarani tem 3 ex-ponte pretanos aí. O Júlio César, o Bruno Reis e também o Ayrton. Sem contar no banco, que tem o Rafael Costa, né? Sim, mas dentro de campo, sim, é isso. Bola pra Ponte, vem bola pro Apodi, disputou bola ali com o jogador da equipe do Guarani, não foi nada, levanta. Bola pro time do Guarani, Rádio Futebol Interior, aqui nós vestimos e sorteamos a camisa. E dominando com o Júlio César na meia esquerda, ele abre o jogo no círculo central, soltou pra Regis. Regis dominou, botou pra correr, fez o toque aqui pra Andrigo. Andrigo pela direita, fez o lançamento pra Júlio César, chega no corpo ali, só acompanha o zagueiro da Ponte Preta e ganha o tiro de meta. Frank Francisco do Mercadão, tá concorrendo a camiseta, valeu Frank, obrigado aí pela participação, ótima noite pra você. O Celso Costa de Campinas, no centro, também tá ligado com a gente, concorrendo aqui a camiseta da Macaca. Aqui mandou um monte de emoji do Guarani, deixa eu ver se deixou o nome. Não deixou, eu quero a camisa do Guarani. Deixa eu ver aqui se tem o nome. Gente, nome completo, bairro, cidade. Nome completo, bairro, cidade. Tá? Regina de Barros também tá com a gente. Valeu, Regina. A Regina tá concorrendo. Deixa eu ver aqui. Regina de Barros. Camiseta da Ponte. Valeu, Regina. Obrigado aí pela participação. Boa noite, sou Bugrino. Bruno Deonato, do Jardim Florense, Campinas. Ô Brunão, mensagens lá pro Claudinei Corsi no Facebook. Aqui nome completo, bairro, cidade, o time que torce somente para concorrer. Rafael Barbosa Jordani, Campinas, Vila Marieta, tá ligado com a gente. Boa noite, quero concorrer à camiseta. Wellington Luiz de Barros, Jardim Bom Sucesso. Que time você torce, meu querido? Manda pra gente aqui, 989-89-3526, 989-89-3526. Esse aqui, ó, final telefone 9028. Não colocou o nome, não colocou o bairro, mas não colocou o nome. Bola para a equipe da Ponte. Camilo para a bola. Levantou, tocou na boca do gol pro Camilo. Sobe a zaga do Guarani para tirar. Sai jogando o time do Bugre lá pela esquerda. E abre o jogo com o Júlio César. Próximo do círculo central. Ele domina, bota a bola para correr. Vai abrir o jogo. Abriu o jogo da esquerda para a direita. Dominando com o Andrigo. Andrigo dominou com a perna direita. Botou para correr. Tem passando o Pablo. O Pablo ainda pela direita. Gingou para cá, gingou para lá. Vai tentar fazer o Hilari. Totalmente errado, segue e corta, afasta o perigo, recupera essa bola, dominando com o Mandrigo, cruzamento na grande área, sobe, tira Apodi, volta a bola, soltando no contragolpe errado de Apodi de novo, voltou pra Bruno Silva dominou, gingou pra Regis vem tocando bola, centralizado, ginga pra cá, ginga pra lá, vai tentar fazer o jogo, abertura, bateu pro gol, bateu pra fora, tinha liberdade e fez uma tragédia, bateu errado, a bola subiu em linha de fundo, tiro de meta pra Ponte Preta, Albert. Ele fez o mais difícil, né? Bola dominada, ele tinha várias opções, ele preferiu mandar pro gol, mas desse jeito, no derby não dá, né? É tiro de meta para o time da Ponte Preta. Pizzas da Pizzaria Dona Luísa, farinha especialmente elaborada, molho de tomate especial. Ligue e peça a sua, 2518-0686, 2518-0686. Hoje comemoramos o Dia Mundial da Comunicação. É hoje, dia de número 126 do ano, dia 5 de maio de 2021. É o derby de número 199. Derby de número 199 aqui na Rádio Futebol Interior. Ponte vai trabalhando bola aqui no campo de defesa. Bola com Felipe Rodrigues, virou. Trabalhou, bola para Moisés. O Camilo tá na grande área. Ele fez o passe nas costas. Aí a bola ficou fácil para a zaga do Guarani, sai jogando com o Andrigo. Andrigo soltou essa bola para Bruno Silva. Bruno Silva para Júlio César. No contragolpe, na correria. Júlio César dominou, vai abrir o jogo pela direita, não preferiu voltar. Abre o jogo, vem dominando ainda pela direita. Júlio César vai tentar fazer o cruzamento. Gingou para cá, gingou para lá, cruzamento. Espalma, Igor Vinha.
atrás, afasta o perigo. Eu achei que ele ia cruzar, mas foi direto pro gol, quase surpreendeu o goleiro da Ponte Preta, Albert. César saiu da esquerda pra direita, ele foi levando, passando por todos os jogadores da Ponte Preta, e ali ele procurou o Davó e saiu fora da área. Até achei que ia fazer uma tabelinha. Ali não tinha ninguém, ele mandou pro gol. Só que não foi um cruzamento, foi um chute. Bela defesa do goleiro Igor Vinhas. Segue Guarani 0, Ponte Preta também 0. Ainda pela esquerda, dominando com a equipe do Guarani. Abre o jogo com Eliel. Eliel soltou para Bruno Silva. Bruno Silva centralizado, fez o toque, dominando com o Andrigo. Andrigo xingou, arriscou bater. Volta pra cá, volta pra lá. Vai tentar inverter o jogo. Deu certo, botou Eliel pra correr pela esquerda. Não, é Júlio César. Júlio César dominou, fez o cruzamento de peixinho. Afasta a zaga da Ponte Preta. Vai ter a volta. Deu certo, dominando com o Índio. Índio para a hora, vê quem joga. Volta a bola no círculo central. Trabalha a bola para a equipe do Guarani, soltando com Thales. Thales do círculo central, abriu o jogo para Pablo. Pablo volta a bola para Thales, ainda próximo do círculo central. Trabalha a bola da equipe do Guarani. Daqui a pouquinho gera o tempo e placar do jogo, porque o Guarani vem tocando bola, tem posse de bola agora no círculo central. Campo de ataque, soltou para Índio. Ele volta a bola para o campo de defesa. Toca a bola dominando com Thales. Thales abre o jogo, soltou para Pablo. Pablo pela direita, vai tentar fazer o toque, deu certo. Abre o jogo para Bruno Silva. Pablo, ele passa no primeiro, foi tentar passar no segundo. Chegou o Andrigo no combate. E a posse de bola fica para Ponte Preta. O Guarani tentando descer com perigo e nada. Vem comigo, amantes do futebol. Vem comigo, torcedores, para o tempo e placar de jogo. É Campeonato Paulista, 22 minutos, rouba essa bola, o Guarani ganhou presente, dominou com Regis, Regis pela direita, abriu o jogo para Andrigo, Andrigo voltou, dominou para Regis, Regis fez o cruzamento, tentou Índio de cabeça, passa por ele, vai embora, em tiro de meta, o Guarani ganhou o presente, mas não soube aproveitar, Albert. Guarani a zaga da Ponte Preta, ali conseguiu o Andrigo roubar a bola, tocar a bola pro Regis e fazer a dobradinha. Ali o cruzamento, a bola passou muito alta pelos jogadores do Guarani. É tiro de meta pra Ponte Preta. Tempo e placar de jogo no majestoso, 22 minutos e 50. 0 pra Ponte Preta, 0 pro Guarani. Placar ao vivo, futebol interior, Claudinei Corsi. Legal, fechando esta fase do campeonato, a Ponte Preta no domingo recebe o Palmeiras no majestoso. E o Guarani vai até Limeira enfrentar a Internacional. Sempre, pra sempre, de bem com a vida aqui no microfone da Rádio Futebol Interior. Aqui nós vestimos e sorteamos a camisa 19989893526. Já vamos lá pro WhatsApp. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Pronealimentos.com.br. A Ponte vinha, o que a Ponte errou de passe hoje, pelo amor de Deus. Aí vem o Paulo Sérgio, essa bola já saiu. Saiu pra lateral pra equipe do Guarani fazer a cobrança aqui no campo de defesa. Que a Macaca já errou de passe hoje, hein, Coral? É, exatamente, mas tá me chamando a atenção o Felipe Albuquerque, né? Nós já falamos aqui algumas vezes, ele é lateral direito de origem, mas hoje quebrando o galho na lateral esquerda e um tanto quanto nervoso. Pelo menos nesse início de primeiro tempo, o Felipe Albuquerque, as jogadas do Guarani do campo de ataque sempre sendo ali pelo lado do Felipe, o Sandro Forner junto com o Fabinho Moreno vai ter que ver isso pelo menos no intervalo. Ele que é um jogador que apesar de jovem, já atuou Libertadores da América pelo Grêmio, o Grêmio acabou sendo eliminado pelo Independente Del Valle, mas ele fez as duas partidas, já tem essa bagagem, vamos dizer assim, porém hoje tá um pouco receoso ali o Felipe Albuquerque, camisa 2. Ponte trabalha a bola aqui no campo de defesa, bola para Macaca com o goleiro Igor Vinhas, 24 minutos 30 segundos passados, é primeiro tempo, 0 Ponte, 0 Guarani. Esse é o derby de número 199. As equipes já se enfrentaram 198 vezes, 67 vitórias do Guarani, 65 vitórias da Ponte e 65 empates. Aí o torcedor vai falar, pô, Corsato, mas aí só dá 197. O primeiro jogo, o resultado é desconhecido. Eu tenho certeza que a Ponte ganhou, mas o resultado é desconhecido, compreendeu? O primeiro jogo... Você acha, né? Você acha não, que a eu Ponte tenho ganhou, certeza, né? é que não tem provas. Bola ali pela direita, já, Ney, porque a Ponte vem, bola com o Niltinho, trouxe a bola pra perna esquerda, cruza, Niltinho cruza, bola no meio, pra Dauan voltou, trabalhou, bola pra Ryan na ponta esquerda, bola pra Felipe Albuquerque, ele trabalha, bola pra Paulo Sérgio, tocou, deixou passar, é o Moisés que tá por ali, volta um pouco mais atrás, bola pra Juan Renato,
Renato. Juan Renato para Ryan. A dupla de R's, a dupla de zagueiros. É a dupla RRR da Macaca. Ryan, Juan Renato. Ele trabalha a bola aqui pelo meio. Volta a bola. Que lançamento! Que lançamento! Olha lá, mestre de cá. Pro Niltinho. Trouxe a bola pra perna esquerda. Cruzamento pro Apodi. Cabeça na bola, voltou. Sobrou. Rafael Martins tirou. A bola voltou pra ponte. Locatelli. Camilo. Moisés. Trouxe a bola. Perna direita. Vai bater. Bateu pro gol. Pegou na zaga. Não pegou na zaga. Saiu liga de fundo. Tiro de volta pro goleirão Rafael Martins fazer a cobrança. Mas a ponte chegou chegando, hein, Coral? Essa por pouco, viu, Corsato? O cruzamento que veio da direita com o Niltinho. Cruzou com a perna canhota. Depois o Apodi tenta o cabeceio, não consegue. Rafael Martins afasta e na sequência Camilo ajeita pro Moisés. Ele ia bater com a perna boa, com a direita. Puxa pra canhota. A finalização não foi lá tão boa assim. A bola vai embora pra linha de fundo. Tiro de meta pro Guarani, segue 0-0. Cláudio Nicorsi. Legal, você deu aí os confrontos gerais de Guarani e Ponte no Paulistão, viu, Corsato? Foram 80 jogos até aqui, 26 vitórias da Ponte, 21 vitórias do Guarani, 33 empates, 104 gols da Ponte e 92 do Guarani. É isso, é a história do derby, um dos maiores clássicos, né, deste futebol. Camisas pesadíssimas. Ponte, Guarani, Guarani, Ponte. Vem trabalhando bola o time da Macaca, bola ali com o Apodi. Apodi no meio, ele volta a bola pela direita, 19, 9, 89 e 89, 35, 26. Você participa. Meu Deus do céu, o que é aquilo ali, Gustavo? Que coisa, cara. E como o Guarani sofre com a ausência do Bidu. Eu achei que eu não ia falar isso, cara, mas eu tenho que falar. Como o Bugre sofre com a ausência do Bidu. E parece que desceu aqui no estúdio, hein, o Corsato? Continua com você. Bola pela direita, trabalha a bola o time da Ponte, bola com o Ryan. Ryan vai virar o jogo, a Ponte usa aqui o argumento, o artifício do passe longo, mas a bola acabou saindo. Vai pra lateral, para a equipe do Guarani fazer a cobrança. Se não deu no site futebolinterior.com.br, cuidado, pode ser fake news. Tinha um narrador das antigas, que era igual o Gustavo Marques. O que tem? O cara mexia em tudo, velho. Mas ele mexe no parou, dele. Parou bem. aqui. Pode mexer, Gustavo. Mexe à vontade. Bola pela direita, bola pra ponte. Quando você mexe, a ponte vai pro ataque. Não vai. Venha, porque pegou o Júlio César, dominou, abriu o jogo pra Regis. Regis girou o corpo, veio pra cá, veio pra lá. Vai tentar fazer a abertura. Soltou pra Júlio César, voltou pra Regis. Regis volta essa bola, deixou curtinha ali, dominando pra Bruno Silva. Bruno Silva pela direita, faz a abertura pra Pablo. Ergueu a cabeça, cruzamento, deixou virar perigo. Virou pra Andrigo, dominou, bateu pro gol! Pegou bem, Igor Vinhas! Se caprichasse mais um pouquinho, Andrigo, você faria o gol! Diga aí, Albert. É o Pablo, a descida do Pablo. A primeira que ele conseguiu descer, ali ele jogou a bola na área. Tinha 3 jogadores da Macaca em cima dele. O Andrigo parou, dominou. Mesmo o jogador da Ponte Preta pressionando ele, ele bateu forte, bateu firme. Mas o goleiro Gorvinhas estava esperto. Quase. O Guarani abre o placar. Eu acho que não vai dar pro Felipe Albuquerque não, hein? Já é a segunda vez, ele tá caído ali. Agora vamos combinar, né? O Igor Vinhas fez uma defesaça. E a Ponte... Interior. Será que vamos precisar falar que a Ponte precisa marcar esse Andrigo aí? É o cara do Guarani, é o cara que joga bola no Guarani. O artilheiro do Guarani. E o Juan Renato... E você que é crítico do Igor Vinhas, né, Corsato? O Juan... Foi bem agora. Foi fácil pra ele. Que isso? Ô, louco. Que isso? O cara dominou, bateu. Defesaça? Você tirou o mérito do goleiro da Ponte? Não é tirar o mérito, tô tirando o mérito do meu jogador. Tô tirando o mérito do Andrigo, era pra ter caprichado. Botaram essa bola pra direita. E é claro que eu vou tirar o mérito do jogador da Ponte. Foi uma bela defesa. Foi uma bela defesa. Ô, Wendel, mas é claro que eu vou tirar o mérito do jogador da Ponte Preta. Ele fez essa defesa e ofereceu pra Carlos Corsato. E eu quero que faça isso, eu quero que o Paulo Sérgio hoje faça 3 gols e chega na live e fala, chupa, Corsato! E o Fábio Moreno também, quero que ganhe 5-0 hoje. Eu quero que eles ofereçam uma vitória. Eu desejo tudo ao contrário. Se a Ponte ganhar 5-0, o Fábio pode soltar na coletiva chupa, Corsato? Pode, deve. Vou mandar pro assessor. Com muito gosto, inclusive. O Felipe Albuquerque é sentido do nariz. Esse Felipe Albuquerque, ele tem o corte de cabelo parecido com o do Marcelo. Acho que ele fez até a pigmentação. Vai, Cora. A rapaziada tá mandando uma mensagem aqui no Facebook, tá querendo ganhar a camisa. Mais uma vez, lembrando, então, que é só pelo WhatsApp, hein? 989893526. A nossa produção já vai pôr na tela de novo aí pra você. 989-3526. 989-89-3526. O DDD é 19, você de outra cidade. Se quiser, pode participar também. Só que você vai ter que vir buscar a camisa, né?
98989-3526. Só no WhatsApp para concorrer à camisa do Guarani, da Ponte do Guarani. Os demais prêmios da GR, Centro Automotivo, balanceamento, alinhamento, rodízio de pneus e check-up de suspensão, aí vale em todas as redes sociais, tá certo, Cossato? Valeu, deixa eu mandar um abraço aqui pro Rafael Citadini, tem nome de craque, hein, rapaz? É Bugrino, tá com a gente. O Roger Pereira, de Valinhos, lá no São Cristóvão, também tá ligado. E a Ponte vem, tá concorrendo a camiseta aqui, mandou certinho. Mais uma mensagem aqui, ó, quero ganhar a camisa. Marcelo Cizenando, do bairro Chapadão. Cossato. Ele é Bugrino, tá ligado com a gente, vai, Coral. O Felipe já voltou, portanto, a Ponte novamente com 11 jogadores em campo. Mais uma mensagem aqui, o Juliano Cervantes Pereira, Centro, Diamante do Norte, Paraná, Ponte Pretano, tá ligado com a gente, faz parte do Planeta dos Macacos, aliás, dá uma moral pra gente lá na coluna, no Futebol Interior, a coluna do Carlos Corsato, a coluna Planeta dos Macacos, bola aqui pela direita, volta a bola pela esquerda agora pro Felipe Albuquerque, ele voltou, trabalhou bola pra Paulo Sérgio fez a finta na direita, era pro Apodi, chega a zaga do Guarani pra tirar, aí veio o Bruno Reis, ganha essa bola pra equipe do Bug na marcação, chega o jogador da equipe da Ponte, Camilo ganhou falta, foi falta no Camilo. Foi cartão, falta, hein? No Camilo. Não marcou, não. Ele não deu, foi lá. Foi na bola. Falta. Deu o arremesso manual, já cobrado pelo Bugre. A bola tocada, Andrigo foi tocado, pediu falta, ganhou. Agora foi. Falta pela direita, em cima do camisa atrás, Andrigo. Tá caído. Vai ser atendido. Tá caído. Será que vai vir cartão aí, ô Albert? Ou não, ali pela jogada ali, foi igualzinho a jogada anterior pra Ponte Preta. Sim. Ali, né? Só que ali o juiz ali deu ali o querido Vinícius Gonçalves Dias ali, ele foi bonzinho ali, ó, porque foi a mesma coisa, foi uma dividida. Não foi a dividida não. A bola pingou ali, o jogador da Ponte Preta desceu-lhe a botina na altura da coxa. Não, acertou sim. E tem VAR, hein? Primeiro derby com VAR, hein? Restaurante Romanos, peça pelo delivery 32545858. No almoço das 11 às 15 e no jantar das 18 às 22h30. Consulte o nosso cardápio no Instagram. Futebol Interior, o site da informação esportiva. Então você pode concorrer aí no Instagram do... Que coisa, hein, gente? É o nervosismo do derby. 32 minutos e 40. Não tá tudo bem, Guga? Precisa medir pressão. Que fase, hein? Você quer o remedinho pra pôr debaixo da língua? Se você tiver com algum problema, eu narro o jogo inteiro. Esse Guarani não me ajuda. Olha, Guga, pega aqui, Guga. Ô, Ney, a gente tem que tomar cuidado com os dois narradores hoje, viu, Ney? Põe embaixo da língua. Olha a Ponte. Vini Locatelli faz o passe, abre o jogo, toca a bola pro Apodi. Muito forte o passe, ela saiu. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você, tempo e placar do jogo. Aperta o play aí, DJ. 33, a idade de Cristo. 33 passados do primeiro tempo, 12 para terminar o primeiro tempo de jogo no giro. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol. Te contei não, majestoso. É o derby de número 199, estádio Moisés Lucarelli. Ponte, Guarani, Guarani, Ponte. Tudo igual, tá 0-0, Claudinei Corte. Legal, Cossato, placar ao vivo Futebol Interior. Amanhã tem São Bento e Inter de Limeira. Tem também Novo Horizontino e Botafogo. Santo André pegando a equipe do Mirassol. Sempre, pra sempre, de bem com a vida aqui no microfone da Rádio Futebol Interior, ao lado do meu parceiro, do meu parceiraço grande Gustavo Max. Ele é 99,9%. Pena que torce pro Guarani, né, Guga? Bola aqui pela direita, volta a bola, trabalha a bola pra Camilo. Camilo joga a bola pra equipe da Macaca, o capitão do time da Ponte. Tocou na ponta esquerda pro Moisés. Aí chegou a zaga do Bugre, tira, joga a bola pra lateral, vai lateral pra equipe da Ponte fazer a cobrança. Aqui pela ponta esquerda, Shimozono, Mega Sorte Loterias, tem sempre uma perto de você. Jardim Garcia no Transamazônica, Campos Elíseos na Silvio Rizardo e no Nova Europa, na rua Ricardo Moura. A Mega Sena saiu para um apostador de Rondônia na terça-feira e amanhã tem outro sorteio, quase 3 milhões de reais para você concorrer. Camilo pra bola, levantou, tocou na boca do gol, Paulo Sérgio jogou de zagueiro, a bola voltou aqui pelo meio, me ajuda aí, Paulo Sérgio, bola pra Rayan pra Juan Renato, 34,5 passados, primeiro tempo de jogo, tá 0-0 Ponte Preta, 0 Macaca, 0 Bugre, 0 Guarani, 0 Ponte, Campeonato Paulista de 2022.
2021. Esse jogo é o jogo pela 6ª rodada. Mas vamos combinar, fica como 11ª rodada mesmo e tá tudo certo. Bola ali pelo meio, volta a bola para Niltinho. Niltinho trabalha, bola para Vini Locatelli. Locatelli para Rayan. Rayan pelo meio, ele abre o jogo, toca a bola para Locatelli. Vem na disputa de bola ali com o Davó. Ele volta um pouco mais atrás, bola para Locatelli. 35 passados, primeiro tempo de jogo. 10 para terminar no primeiro tempo. A Ponte faz o passe longo, é pro Apodi. Apodi vai ali para cima do jogador da equipe do Guarani, cometeu falta. O jogo tá parado, é falta pro Guarani fazer a cobrança no campo de defesa. Ovos Satoshi, na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. Sua vida mais saudável. Rádio Futebol Interior, aqui nós vestimos e sorteamos a camisa. É isso aí, vem tocando a bola no campo de defesa, abre o jogo com o Índio soltou, abre o jogo aqui para Thales. Thales deixou, domina com Pablo. Pablo pela direita, faz o lançamento lá pro campo de ataque, deu certo, o Regis ajeitou a bola, volta na recuperação da Ponte Preta pelo lado esquerdo do campo de defesa. O passe voltou pro time da Ponte, tá a bola com o Juan Renato. Vou ver se o Juan Renato dá paz pra gente, que eu vou ler aqui, ó, Paulo Eduardo Upiara. Ele é de Santos, olha só, rapaz. É torcedor do Guarani, tá ligado com a gente. Vai, Claudinei. Mandar um abraço pro Evandro, vendedor lá da Baby Sports, na 13 de maio, viu, Corsato? Que disse que ia estar ligado hoje, que ele queria ver esse estilo de transmissão, carrossel, com 2 narradores, um narrando o ataque e o outro ataque. Então o Evandro da Baby Sports tá ligado com a gente. Valeu, e a Ponte vem, bola aqui pela ponta direita com o Niltinho, cruzamento, levantamento na boca do gol, a zaga do Bugre chega pra tirar a bola, volta com Eliel, e aí o Apodi fazendo falta de novo, o jogo tá parado, é bola pro Guarani. Guga, deixa eu ler a mensagem aqui, ó. Quero participar do sorteio, Denivaldo Benedito da Silva. Você só não colocou que time que você torce, né, Denivaldo? Ele é de Paulista, São Paulo. É Ponte ou Guarani? Tem que mandar aqui. O Thiago Traci, São Bernardo, Campinas, é Bugrino. Tá concorrendo a camiseta do Bugre. Guilherme Pacelli da Silva. Fala, Guilherme. Ele é do Planeta dos Macacos. Lá no Jardim Von Zuben. Tá ligado com a gente. A Ponte vem. Bola com Moisés. Moisés pelo meio. Troca a bola para Dalman. Niltinho passou mal, hein? Passou mal depois do domingo. Segunda-feira teve que ir pro hospital. Mas tá no jogo. Bola para Juan Renato. Ele trabalha. Bola para Felipe Rodrigues. Tá de volta no gramado, jogador que estreou contra a equipe do Ituano, veio do Grêmio de Futebol Porto Alegrense, bola aqui pelo meio, trabalha a bola para Rayan, joga com uma proteção no braço esquerdo, a bola volta pro time da Ponte, bola para Niltinho trabalha, bola para Rayan, não volta pro Igor Vinhas não, bola para Juan Renato aqui no meio, final telefone 2038, é Ponte Pretana, tá concorrendo aqui, deixa eu ver o nome dela aqui, é a Maria Luísa Volta. Ô Maria Luísa, beijo pro você, minha linda, obrigado por estar com a gente. O Fábio Gonçalves, Hortolândia, Parque do Horto, também é Ponte Pretano, tá ligado com a gente. Gabriel Dias, Parque Jambeiro, é Ponte Pretano, também tá com a gente. A Paula Michele de Souza, é lá da Loja da Macaca. Ela sabia, vendedora da Loja da Macaca, quer concorrer à camiseta da Ponte, a Paulinha. Beijo, Paulinha, pra você. A Paula atende a gente super bem lá na Loja da Macaca, viu, Claudine Corsi? Beijão pra ela. Boas vendas lá, viu, Paula? Bárbara Ferreira Chagas, tá com a gente. É Bugrina, Campinas, Dique 6, tá ligada? Quem tá com a gente também é o Wellington Luiz de Barros, Jardim Bom, Sucesso Campinas. Gente, tá de parabéns os torcedores aqui, viu? Os torcedores aqui no nosso estádio virtual. Gente, vocês estão de parabéns. Tá bombando, Corsato? Tá bombando e eu tô lendo mensagens de Bugrino. Olha, parabéns. Parabéns. Todo mundo comportadinho, né, Corsato? É a visão que eu tenho do torcedor do Guarani. E, aliás, eu queria até que aqui na nossa tela da nossa live, Carlos Corsato, sim, você desse um abraço de ladinho no nosso... no nosso... Pega aqui, ó, assim. Isso, aí, olha, beleza, aí. Não vai ter abraço, não. Dá um abraço. Tá de sacanagem, né, Guga? Menos, né, velho? Bola aqui pela ponta esquerda, bola pra Moisés pra Paulo Sérgio. Paulo, Guga, segura aí que você não vai narrar mais até o fim. Bola pra Moisés pela direita, voltou, trabalhou, essa bola um pouco mais atrás, ó, Moisés, ó. Agora. Moisés, ó. E botou pra correr, Davó no mano a mano, vamos, Davó botou pra correr. Nossa. Aí chegou a zaga da Ponte com o Rayan, ganhou essa bola. Ele tocou a bola pro lado errado, né? Era pra ele ter tocado a bola aqui pela ponta direita. Ele tentou pelo meio, o Rayan foi muito bem. Ganhou essa bola para a equipe da Ponte. Lembrando que o melhor jogador em campo da Ponte Preta e do Guarani, eleito pela nossa equipe, vai jantar ou almoçar no restaurante Romanos, um pedaço da Itália no Cambuí, Campinas. Silva Teles, 620. E a nossa parte comercial aqui, Guga, conseguiu, por exemplo, o jogador do Guarani vai poder ir você e a sua girlfriend. E junto com o jogador, claro, e junto
com o jogador da Ponte, eu e a minha Futebol esposa. interior. Tudo pago. Não pelo coloque Romanos. palavras na minha boca. Bola pra Camilo. Camilo ganhou pela direita. Bola aqui pela ponta esquerda. É pro Felipe. Albuquerque vai para a linha de fundo. Cruzamento na boca do gol. Chega a zaga do Bugre pra tirar. Joga a bola, linha de fundo. É escanteio pra Ponte. Deixa eu procurar aqui. É o primeiro, Corsato. É o primeiro escanteio pra Macaco e o primeiro escanteio do jogo, Coral. Pelo canto esquerdo, na tentativa de cruzamento do Felipe Albuquerque, desvia a zaga do Guarani, colocando pra tiro de canto o 10 da Macaca, o capitão Camilo, tá na bola. Se prepara aí, vai Camilo, coloca na cabeça de alguém da Macaca pra meter essa bola pra rede. Vai Camilo, Camilo, capitão da Ponte, levantou, tocou na boca do gol, sobe a zaga do Guarani pra tirar, a bola voltou com o Apodi, vem, disputa a bola ali com o Andrigo. Rapaz, já abre o fase jogo, que hein? tá o Andrigo, hein? Já abre o jogo, domina pra Júlio César. Júlio César na meia esquerda, ele carrega essa bola, vai tentar fazer outro jogo. Foi sozinho, inverte o jogo da esquerda pra direita do Leme, apontar pra Pablo. Pablo domina, evita a saída, carrega essa bola para a equipe do Guarani no campo de ataque. Opa, deu um toque bonito, tentou Regis fazer outro, Hilari errado. A bola se perde em arremesso manual, lado direito. Até que enfim eu peguei o microfone, hein? Até que enfim, o Pablo soltou, dominou para Andrigo devolveu para Pablo pela direita, 40 minutos. O Pablo fez o lançamento bonito para Davó dominou no mano a mano, vamos Davó, fez o toque, bateu pro gol, flechada, subiu a bandeira. Oh, meu coração! Cancela a flechada aí, Albert! Cancela a flechada ali, né? Uma jogada, o Pablo jogando muito, né? Elevação, o Davó tava livre, leve e solto, mas naquela banheira, né? Vocês conhecem aquela banheira, a ex-banheira do Gugu? Ali ele ainda olhou ainda pro lado, ainda pra ver, ele tava em dúvida ainda se ele estava impedido. Impedidaço, né? Mas uma boa chance do Guarani. Do Gugu. Que coisa, hein, Corsato? Tudo bem que é protocolo, mas tava 3 metros pra frente. E lá vem Matheus Davó, centralizado, correu, bateu pro gol! Tá de brincadeira, Davó! Isolou essa bola, foi pra fora em tiro de meta. O Guarani não me ajuda, Albert. Mas não é questão de ajudar, né? Ali o Matheus Davó, ele conseguiu. Ali o Guarani consegue pegar a bola, mas não tem. O jogador está com falta de inteligência. Sabe o que é isso, né, Gustavo Marques? Não consegue fazer a jogada, não consegue olhar pro lado. Tá todo mundo tentando finalizar de tudo quanto é lugar. E o Guarani pode vencer por uma bola. E os jogadores do Guarani não estão aproveitando as chances. YouTube. Vai lá, Claudinei. Participação do torcedor também no YouTube, o Saulo Belo, vamos ganhar, Ponte. E o Ed Martins, vamos Bugre, quero esta linda camisa, o Ed de Mauá. Pede um abraço para todos lá de Mauá, mas não se esqueça, hein? 989893526 para concorrer à camisa da Ponte e a camisa do Guarani. É isso, o ouvinte segue participando, tem mais mensagens aqui, o jogo tá parado, a bola tá com a Ponte na quarta zaga. Carlos Roberto Bossa, Real Parque, ele é do Planeta dos Macacos, também tá com a gente. Fala, Carlão, como é que tá a correria aí, rapaz? Tá correndo? Não para não, hein? Sofia Bento Salles de Campinas, Dique 6 é Ponte. Lucidalva, bairro Boa Esperança, é Ponte. O David Ricardo Sarti, São Bernardo, Campinas, é Ponte. Ele tá pedindo para mandar um abraço aqui. Eu vou quebrar o protocolo para mandar um abraço para a esposa Juliana e o filho Theo. 2 pontepretanos, vai Ponte. Ô, Corsato, se você quebrou o protocolo, tem que ler mensagem de todos, hein? Não, eu só não vou ler comentário, essas coisas, mas esses abraços até que dá. Abraço pode. Sim, Renato Crudi, Campinas, Jardim Bom Sucesso, é torcedor do Guarani. Rodrigo Barbosa de Souza, São José, também torcedor do Guarani. Lucas Bellini Brandão, Novo Maracanã, é torcedor do Bugre. Tá com a gente, Júlio César de Souza Brandão, também tá ligado. Mandou coração verde aqui, é Bugrina. Rosângela Cristina Nascimento do Jardim do Lago. Tá concorrendo, viu, Rosângela? Obrigado. Felipe Garcia, Ponte Preta, Flamboyant. Fala, Felipe. Grande abraço pra você, rapaz. Daqui a pouco mais mensagens. Junto com a gente, Pizzaria Dona Luísa, peça pelo delivery 25180686. Se preferir pelo WhatsApp 991497596. Ponte vem, bola com o Moisés. Chega a zaga do Guarani pra tirar. Vai, Claudinei. O Marcelo Silva Dias, ele diz, eu queria ganhar a camisa da Ponte Preta, mas eu moro na Bahia. Ô Marcelo,
Não tem problema não, manda no WhatsApp e aí você paga o frete e a gente manda a camisa pra você. Prone Alimentos desde 2016 fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Bola pra ponte, campo de ataque pro Niltinho, sai do gol Rafael Martins. Pra ficar com ela, quer saber tudo sobre futebol e todos os esportes? Acesse futebolinterior.com.br. Ô Guga, Futebol Interior, o site da informação esportiva. Toca a bola do campo de defesa, domina com Pablo. O Pablo tentou fazer o lançamento pra dar volta, que deu certo, a bola tocada no círculo central, devolução errado, pediu falta, ganhou e tem cartão. Falta pro Guarani no círculo central e cartão, Alberto. Cartão amarelo pro camisa número 5, né? O Dauan, ele deu uma pegada no camisa número 6, no Bruno Silva ali, numa disputa na bola no meio campo. Futebol Interior. Interior. Pegou ali, foi por cima, com o pé por cima, pegou, machucou ali o jogador do Guarani, que já está de pé. Falta que já vai ser cobrada no campo de ataque. Mais 4. GR Centro Automotivo, seu carro em boas mãos. Avenida Governador Pedro de Toledo, 2500, anexo ao posto Girafé. Toca a bola no círculo central pela direita, domina com Thales. Thales girou, abriu o jogo para Bruno Silva. Bruno Silva volta a bola para Ayrton. Ayrton no círculo central, inverte o jogo, é pela esquerda, dominando com Eliel. Eliel dominou, botou ali Júlio César para correr, chega para cortar a zaga da Ponte Preta. Apenas acompanha e ganha o tiro de meta. Mais mensagens aqui enquanto o jogo tá parado. Esse aqui colocou meus filhos também, mas não colocou o nome. Tem que colocar o nome, por favor. Fernando César Anunciação, Parque do Prado, Ponte Pretano de coração. Tá ligado com a gente, valeu, Fernandão. O Paulo Sérgio Rodrigues Alves. Gente, eu não li sua mensagem ainda, calma, viu? Tô lendo mensagens por ordem de chegada. O Fernando César, já falei dele, né? Quem mais aqui? Quero a camisa do Guarani, Bruno Deonato, do Jardim Florense. Ponte toca a bola no campo de defesa, bola com o Felipe Albuquerque. Ele volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Bola para Juan Renato, o reportão aí, o Wendel Coral já informou. Vamos até 49, 46,5. E a Ponte se atrapalhando com a bola, né? GR Centro Automotivo, seu carro em boas mãos. Pedro de Toledo 2500, anexo ao posto Girafa. Futebol aqui da Rádio Futebol Interior. Ponte trabalhando bola aqui no campo de defesa, bola com Juan Renato. Juan Renato para Felipe Albuquerque. 46 e 42 e 20 para terminar o primeiro tempo de jogo. 0 para Ponte, 0 para a equipe do Guarani. Lembrando que tá na tela aqui, do Futebol Interior. Concorra a camisa pelo WhatsApp 989893526. São duas camisas, hein? Uma da Ponte, pro torcedor da Ponte que tá concorrendo, e outra camisa do Guarani. O Claudinei Costa já mostrou 2, 3 vezes a camisa. No intervalo a gente mostra de novo. Bola aqui pelo meio, Moisés trabalhou na ponta esquerda, é pro Albuquerque, trouxe a bola pra perna direita, cruzamento, levantamento na boca do gol, sobe a zaga do Guarani para girar. A bola voltou com o Bugre, bola aqui no campo de defesa, vai chegar o Ryan, ganha essa bola pra Macaca, toca a bola pra Felipe Albuquerque, ele volta a bola pelo meio, trabalha a bola pra Vini Locatelli. Locatelli tem o Dauan, já tá amarelado no jogo, ele volta essa bola aqui pelo meio, vem o jogador da equipe da Macaca, trabalha a bola pra Felipe Albuquerque, Albuquerque pra Vini Locatelli. Vini Locatelli estava na Chapecoense, volta essa bola aqui um pouco mais atrás, ele vira o jogo, trabalha a bola na ponta direita, é bola pra Dauan, Dauan pra Apodi, vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol, sobrou pro Moisés, vai fazer! Gol da Ponte! Moisés! Bola que veio lá pela ponta direita. A Ponte foi tocando bola de um lado pro outro, de um lado pro outro. Bola na direita, começou com o Dauan. Bola lá pro Apodi. Apodi fez o cruzamento, levantamento na boca do gol. A bola voltou pro Moisés, artilheiro da Ponte. Artilheiro da Ponte, um homem de 500 mil reais. Ele é da Ponte. Quinto gol dele com a camisa da Macaca na competição. E pra marcar a sua história em um derby, do derby número 199. Tá escrito nas estrelas. O primeiro gol é da Ponte. O primeiro gol é do Moisés. A tela tá printada. Moisés, Moisés, Moisés. Abre o mar vermelho pra Macaca. Moisés, você é o cara. Ponte na frente. Ponte 1. Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Guarani, Bugre, Bugrão 0, Macaca 1, Bugre 0. O detalhe do primeiro gol do jogo, o detalhe do primeiro gol, o detalhe do gol da Ponte é seu
Printa a tela aí, Wendel Coral. No finalzinho do primeiro tempo, Corsato, no apagar das luzes da primeira etapa, a Ponte Preta sai jogando com o Dauan no meio de campo. Encontra a Podi mais uma vez pelo setor do lado direito do campo de ataque da Macaca. O cruzamento é milimétrico, é na medida. A bola passa por Vini Locatelli, passa também por Paulo Sérgio e sobra pro artilheiro da Macaca. Pro artilheiro, pro homem de 500 mil reais. Ele tem o tempo de dominar, a marcação não chega e com a perna direita ele manda a bola no canto direito do goleirão Rafael Martins, na bochecha da rede, sem chance alguma pro goleirão da equipe do Guarani, e tá aberto o placar no Moisés Zucarelli. Ponte Preta 1, Guarani 0, Moisés, o autor do gol, falando. Mais um jogo, mais um gol, mais uma oportunidade. Sabemos da dificuldade do jogo, por ser clássico, mas estamos em casa e temos que impor nosso ritmo e mandar no jogo. E graças a Deus fui feliz em fazer o gol. Acredito que não queria ficar de fora, no jogo passado, mas como foi questão de contrato, agora estou aqui dando o meu melhor e com a confiança do Fabinho, vamos buscar o intervalo, ver o que tem para falar e depois voltar e buscar os 3 pontos. Tá aí, portanto, a palavra do artilheiro Moisés, fez o 5º gol dele no Campeonato Paulista, falou também após ter ficado de fora da última partida contra o Ituano por questões burocráticas envolvendo o seu contrato. Tá de volta e eu já chamo o Albert Cavalcante. Vamos ouvir agora o Bruno Silva, o volante do Guarani. Meu ponto de vista é um jogo igual, a gente começou marcando em cima, depois baixamos um pouquinho, passando contra-ataque, tivemos algumas chances de contra-ataque, agora ver o que o professor tem para falar, ajeitar e empatar e virar o jogo. Tá fácil, hein, Bruno Silva? Agora vamos chegar lá, empatar e virar o jogo. Tá fácil. Jogou muito, Bruno Silva. Tá então, Albert Cavalcante, o Wendel Coral, os repórteres aqui da Rádio Futebol Interior. Primeiro tempo de jogo. A Macaca venceu. Finalzinho no primeiro tempo, 47. Moisés, 5º gol dele com a camisa da Ponte, artilheiro da Ponte na competição. Um dos artilheiros do campeonato, Moisés, hein? Com 5 gols, Moisés faz Ponte Preta 1, 0 pro Guarani. Final de primeiro tempo, o derby número 199. O primeiro tempo termina assim, tem mais 45 minutos de muita emoção. Estou ao lado aqui do meu amigo o Gustavo Marques. Claro, não está contente com o resultado, eu tô feliz, mas o jogo ainda não terminou. Tem muita bola para rolar. E vem aí, para comandar o intervalo da Rádio FI, ele... 9 horas mais 52 minutos, 9h52, intervalo de jogo aqui na Rádio Futebol Interior. A Ponte Preta vai vencendo o Guarani no derby de número 199, 1 para Macaca, 0 para o Guarani. No finalzinho do jogo, 47, o jogador da Ponte Preta, o Moisés, fez 1-0 para a equipe do Guarani. Agora 9 horas mais 53 minutos, você acompanhando aqui a jornada esportiva da Rádio Futebol Interior. E para você, que está curtindo aqui a nossa jornada esportiva, deixa eu registrar aqui a rapaziada que está com a gente, torcedores da Ponte Preta, No Limite Iga, está com a gente, a Regina Simões lá na cidade de Santos, o Felipe Garcia lá no Parque Brasília e o meu amigo Tadeu Ferreira, comentarista dos bons, também curtindo aqui a nossa jornada esportiva. Também com a gente o Renê Milani Júnior, feliz com essa vitória da Ponte até aqui, 1-0. O Douglas Marcondes também com a gente, o Cidinho, gerentão da De Pascoal, lá da Imperatriz Leopoldina, tá com a gente também, o Fumego, presidente do Clube Fonte São Paulo, e o cantor de Campinas, Jorginho Araújo, com a gente também aqui, todos eles felizes com esta vitória parcial da Ponte Preta, 1-0, 9h54, rápido intervalo e a gente volta já já. Rádio Futebol Interior. Cada vez você será sentencial, tudo de primeira, não tem nada igual. 3242 3125 3242 3125 3242 Rádio FI. Pra você.
Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. 20 anos, o site da informação esportiva. Restaurante Romanos. Filé parmegiana com fettuccine. Deu água na boca, né? Então venha para o Restaurante Romanos. Desde 1998, um pedaço da Itália no Cambuí, em Campinas. Avenida Coronel Silva Teles, 620. Peça pelo delivery 3254-5858. Restaurante Romanos. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Dona Luísa Pizzaria. Pizzas artesanais feitas com a técnica de massa longa de fermentação por 24 horas. Farinha especialmente elaborada, ingredientes selecionados com muito amor. Uma combinação de sabores que você jamais sentiu. E o principal, preços que cabem no seu bolso. Ligue e faça o seu pedido pelo delivery 2518-0686. 2518-0686 ou pelo WhatsApp 99149-7596. Pizzaria Dona Luísa, a mais querida de Campinas. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Às 9 horas mais 58 minutos, 9h58 em Campinas, intervalo da Rádio Futebol Interior. Deixa eu mandar um alô para você aqui que está em dúvida com o seu presente, né? Para a mamãe pontepretana. Para presentear sua mãe, aproveite o Combo Fanáticos da loja 1900+. É a loja que fica ali na entrada do Moisés Lucarelli. 1900+, é a loja do torcedor da Ponte Preta. Na compra de 2 camisas oficiais da Ponte Preta, você recebe um super desconto. Visite o lindo espaço na entrada principal do estádio Moisés Lucarelli da loja 1900+, e conheça toda a linha oficial e licenciada. 1900+ é a loja oficial da Macaca. Portanto, não deixe de comprar o presente para sua mamãe. Deixa eu mandar um abraço aqui para a rapaziada que está participando na nossa live do Facebook. O Carlos Eduardo, quero ganhar a camisa número 10, branca, da Ponte Preta. Você tá exigente, hein, ô Carlos Eduardo? A nossa da Ponte Preta é a camisa 7, né? É, a camisa 7. Vamos mostrar mais uma vez aí, produção, é a camisa. Do Niltinho. As camisas. Exatamente. Aí da Ponte Preta primeiro, né? Olha lá, olha que bonita, da Ponte Preta aí é a cinza, né? Preta. Essa aí é a número 3, né? É a número 3. É a número 3. E a camisa do Guarani, que é a camisa número 2, que é a branca, não é que o Guarani tá usando hoje. Portanto, tá aí. Mas olha, não se esqueça, 98989-3526. Você tem que mandar o WhatsApp lá, que está na mão do Carlos Corsato, para concorrer às camisas. Quanto aos prêmios
da GR Centro Automotivo. Você tem balanceamento, alinhamento, rodízio de pneus e também check-up de suspensão lá na GR Centro Automotivo, na Avenida Governador Pedro de Toledo, 2500, no bairro Bonfim, em Campinas, dentro do posto Girafa. GR Centro Automotivo, o seu carro em boas mãos. Estaremos divulgando todos os ganhadores da camisa, dos prêmios da GR Centro Automotivo no nosso fim de jogo. Portanto, fique com a gente até o finalzinho da nossa jornada esportiva para você saber se foi o premiado ou premiada ou não, né? Vale a pena esperar. Um abraço, pois não? Quando você tiver um tempinho, manda pra cá aqui pra gente mandar um abraço pro povo. Legal, deixa eu colocar aqui, então, eu fiquei devendo na nossa abertura. Esses jogadores que participaram, gravaram pra gente aqui uma mensagem pro derby, né, produção? Então agora nós vamos trazer mais um grande nome da Ponte Preta falando de derby. O Vanderlei Paiva participa com a gente aqui nesse intervalo de até aqui, Ponte 1, Guarani 0. E aí, pessoal de Campinas, principalmente torcida da nossa gloriosa Macaquinha. Aqui quem fala é Vanderlei Paiva. Estamos aí há pouco tempo do jogo Ponte Guarani. Espero que a Macaca se apresente bem, que consiga fazer um bom jogo e que seja um jogo que agrade a todo mundo. Eu participei de vários clássicos aqui em Campinas. Era um momento diferente do que é hoje. As duas equipes no auge dentro do futebol, do contexto do futebol brasileiro, e hoje as duas equipes lutando aí por um lugar ao sol. Torço para que seja realmente um jogo digno da grandeza de Ponte Guarani. E vamos à luta. Vamos torcer para que corra tudo bem, que seja um espetáculo, que seja decidido somente dentro das quatro linhas, sem violência, sem briga, sem nada. E que ganhe aquele que realmente fizer por merecer. Um abraço a todos. Vamos estar juntos nessa partida aí, ok? Fiquem com Deus. Legal, estamos juntos, Vandi. Muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Futebol Interior. E direto a gente vai com a participação de outro jogador de meio campo também, camisa 10, né? O Vanderlei era camisa 5, esse que vem aí era camisa 10 no Guarani. E foi um grande craque do Bugre. Fala, meu amigo Zenon. Alô, galera do Futebol Interior. Alô, Cláudio Costa, toda a equipe. Grande abraço. Aqui quem está falando é o Zenon. Eu que participei de vários derbys aqui, né, de 76 a 80. Derbys maravilhosos, sempre grandes jogos acontecendo, né, naquela época, com casa cheia. Sem essa brigaiada que existe hoje, né? Existia um respeito muito grande. Um mês antes de acontecer essa partida, Campinas já se mobilizava, né, em torno dessa partida que iria acontecer. Então, o que mais a gente via eram as conversas, né, de botequins, de praças, enfim, de recintos, sobre o que poderia acontecer na partida, né, envolvendo Guarani e Ponte Preta e Guarani. Eu tenho um derby, né, que ficou na memória, onde Campinas foi mostrar como se jogava futebol para os paulistanos. E esse derby aconteceu em 1979, no estádio do Pacaembu, na capital, né, em São Paulo, e até hoje detém o recorde, né, de maior número de público, né, em um derby. Mais de 40 mil pessoas presenciaram essa partida, né? Não só os campineiros, que praticamente Campinas ficou vazia, porque os torcedores, né, de Ponte Guarani se deslocaram lá para o estádio do Pacaembu. E os paulistanos também queriam ver, né, que esses dois times se enfrentando, já que eles eram considerados os grandes clubes da época, tanto é que chegaram a fazer até uma seleção de Campinas, né? Fizeram até fazer uma matéria sobre os dois times de Campinas e montaram uma seleção. E denominaram Campinas como capital do futebol. Que honra, né, foi essa, né? De ser denominado desse jeito. Mas foi o grande derby, foi aquele realizado lá no estádio do Pacaembu, e nós vencemos a Ponte Preta 2-0, num grande jogo, tanto Ponte quanto Guarani apresentaram um grande futebol, mas nós tivemos a felicidade de sair vitoriosos naquela partida. Então eu posso dizer aos ouvintes e aos amigos do futebol interior que, sem dúvida nenhuma, esse foi o grande derby que marcou a minha vida e também o futebol de Campinas, né? É isso aí, Claudinei, amigos do futebol interior e ouvintes. Um abraço a todos
e que tenhamos um grande jogo de futebol nessa noite e que vença aquele que apresentar o melhor futebol. Abraço a todos. Legal, grande abraço, meu amigo Zenon, também comentarista esportivo com a gente aqui na Jornada Esportiva da Rádio Futebol Interior. As equipes já estão de volta, tudo pronto no campo, com 14 minutos e 58, em 15 minutos certinho. Estão com pressa, os caras estão com pressa, velho. E desta vez inicia o Guarani, então eu passo o comando para o meu amigo com a camisa do Bugre, que até aqui tá triste. Será que vai mudar o panorama? Ele vem aí. Eu tô chegando, vamos agitar. É impressionante, flechada já. Vai meu bugrão, simbora. E já vem tocando no círculo central, abre no jogo, dominou com Regis pela direita, soltou pra Andrigo, ele gingou pra cá, gingou pra lá, fez o cruzamento, toque de cabeça, afasta o perigo, a zaga da Ponte Preta e desce no contragolpe. E vem Ponte, bola com Moisés trabalha a bola, tenta fazer o passe pro Camilo, chega a zaga da equipe do Guarani pra tirar, trabalha a bola aqui no campo de defesa, a bola vai sair, saiu pra lateral, calma Gustavo Marques, eu que puxo, quando o Wendel tá do meu lado, o Wendel começa a fazer essas coisas, agora é o Gustavo Marques. Brincadeira, os caras não têm espírito de derby. Calma, uma tremenda Gustavo sacanagem isso daí. Calma, gente. Gustavo Marques. Deixa eu mandar um abraço aqui pra Evelyn Cabral. Tá concorrendo aqui a camiseta do Guarani. Ela é do Jardim Aeroporto. Gente, tem um monte de mensagem. Eu vou tentar aqui. Pela direita, trabalha a bola o time da Ponte. A Ponte vence o jogo pelo placar de 1-0. Bola pro Niltinho. Foi pro chão. O árbitro parou pra marcar a falta. Wendel, antes do lance da falta aqui, deixa eu mandar um abraço pro pessoal aqui. Pelo menos ler aqui as mensagens do povo. O Ismael Rodrigues, esse não tá concorrendo porque não falou que time que ele torce. Boa noite, meus caros. Rogério Santa Paula, Limeira, tá com a gente. Deixa eu ver aqui que time que ele torce. Guarani. Valeu, Rogério. Quero a camisa do Bugrão, mas não colocou o nome, aí fica difícil, né? Tem que deixar nome completo, bairro e cidade. Coloca eu no sorteio. Quem é você? Não deixou o nome. Cara, não é fácil, hein? Isso é porque a gente tá falando faz tempo já, Vitoniza. né? Antônio Carlos Teixeira, Parque do Horto Americano, torcendo pra Ponte. Grande Toninho, nosso repórter radar. Falta pra Ponte, Coral. Camilo com a perna direita e o Niltinho com a canhota, quem sabe agora, logo no comecinho do segundo tempo. Camilo pra bola, levantou, fechado na boca do gol, pega na zaga, sai. A bola vai ficar lá pela esquerda, daqui a pouco os reportão vão falar se os técnicos mexeram. Moisés pra bola, levantamento na boca do gol, chega a zaga do Guarani pra tirar. Bruno Reis mete a testa na bola, joga a bola para a linha de fundo, escanteio para a Ponte fazer a cobrança lá pela esquerda. A Ponte mexeu, Coral? A Ponte é a mesma do primeiro tempo. E aí, o Albert Cavalcante, o Guarani? Não mexeu. Mesmo do primeiro tempo também, o time do Bugre. 1 para a Ponte, 0 para o Guarani. A Ponte marcou a 47 do primeiro tempo. Já estamos com 2 minutos e meio. 2 minutos e meio passados desse segundo tempo. Domingo é dia de comida italiana. O restaurante Romanos entrega para você. 3254-5858. Peça pelo delivery. 3254-5858. Escanteio pra Ponte. Camilo pra bola, levantou, tocou na boca do gol. Sobe a zaga do Guarani, tira. A bola volta pelo meio. Felipe Albuquerque fez o passe. Eu achei que o Felipe Albuquerque ia sair no intervalo, mas não aguentou. Deu ruim. Deu certo, bola tocada pra Regis. Regis abriu o jogo pra Davon. Davon correu, invadiu, xingou, bateu pro gol. Flechada! Flechada! Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor. Davó! 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 Ele tem o número 30 estampado na camisa. No coração tem a emoção, tem gol do Bugrão, o Bugrão empata o jogo no comecinho deste segundo tempo, e não dá tempo, lá vem o Bugrão, Davon passou no primeiro, pediu falta nada, e o detalhe do gol é todo seu, Albert. Contra-ataque mortal, a Ponte Preta tentando fazer o segundo gol, jogou a bola na área, de qualquer jeito. O que aconteceu? O Regis veio sozinho, passou a linha do meio campo,
3 jogadores da Ponte Preta em cima dele. Quem estava passando pelo outro lado? Ele, Matheus Davó. A bola veio, ele veio livre, ele quase pisou na bola. Ali ele pegou, dominou e bateu mascado. A bola foi devagarzinho do goleiro Igor Vinhas. Empata o Guarani no Moisés Lucarelli. Mas que gol chorado. Esse gol foi pra você, torcedor bugrino. Trabalha a bola aqui pelo setor de ponta esquerda. O Igor Vinhas, pra variar, falhou de novo. Ah, não é possível que ninguém lá dentro veja que não dá mais pra ser titular, Pois né? é, falhou de novo, né? Falhou de novo porque foi um traque o chute do Davó, vamos combinar, né? Bola ali pelo meio, trabalha a bola o time da Ponte, empata 1-1, Camilo fez o cruzamento, tocou pro Moisés, tá na grande área, entrou, fez a finta, foi pro chão, é pênalti! Ele não deu, mandou seguir. Ah, mas tem VAR, né? Segue o jogo. Mano, não, eu acho que não vai ter VAR não, hein? Bola ali pelo meio, trabalha a bola para Vini Locatelli. Ele veio, Juan Renato fez o passe, voltou, trabalhou a bola pelo meio. Bola com o Niltinho. E se a Ponte faz um gol agora? Vai voltar o pênalti, aí é o gol e o pênalti. Bola ali pela direita, bola pro Apodi. Apodi vem na disputa de bola com o Júlio César, ganhou. Bola pro Niltinho, já era. Não vão olhar pro VAR, não. Nossa Opa! Senhora! O Júlio César agora, hein? Pra que isso, meu filho? Amarelo. Menos um pouco. Pra que isso? Pra que isso? Cartão amarelo pra ele, né, Coral? Exato, pela falta forte, dura em cima do Niltinho, Júlio César, sem necessidade alguma. Foi mal a beça agora o atacante da equipe do Guarani, amarelo pra ele, o primeiro pra equipe do Bugre. Júlio César, 94, amarelado, e acho que vai ter VAR, hein? Ah, não foi nada, não. Ele caiu 5 dias depois, né? É, teve um pênalti contra o São Caetano que foi assim pra Ponte, né? O Moisés cai, como você disse, final, 5 né? dias depois, né? Mas eu acho que aí não foi nada, não. Mas vamos aguardar. O VAR está analisando. O que você achou do lance, Guga? Pênalti. Você achou que foi pênalti? Rapaz, Vai olhar o VAR. pênalti. O que você achou do lance, Wendel? Pra mim, pênalti. Vai olhar no VAR, O que você achou, Albert? Gonçalves Dias Araújo. Pênalti. Claudinei, quer opinar? Opino, eu achei que não foi. Então, eu também tive essa impressão. Pra mim, eu fiquei com a frase do Albert, né? Mas se ele vai ver o VAR, ele vai dar o pênalti. E é o primeiro pênalti, o primeiro derby, melhor dizendo, que tem o uso do VAR. O Wagner Martins está com a gente, ele é palmeirense, mas quer concorrer à camisa do Guarani. Jackson Benetti, Emanuel de Vasconcelos, está ligado com a gente. José Francisco, Jardim Madalena, ele é Ponte Pretano. O Ronaldo de Lima Neto, fala Ronaldão, Chapadão Campinas, quer concorrer à camiseta. Gente, eu tô lendo a mensagem aqui, vocês podem entrar e falar o que vocês acharam, viu? Priscila dos Santos Costa, Jardim Bom Sucesso, Campinas é Ponte Pretana, tá ligada com a gente. Quem mais aqui? O Gabriel Dias, Pac Jambeiro, também é Ponte Pretano. Grande transmissão, quero concorrer à camisa. José Trinca, ele é Ponte Pretano. Vamos ver o que vai dar o árbitro da partida. Vinícius Gonçalves Dias Araújo, é pênalti! Ele marcou penalidade máxima para Ponte. Tá marcado o pênalti. Tá marcado o pênalti para Ponte. Zagueiro do Guarani, o camisa número 3, o Thales, também foi imprudente. Vamos combinar, né? Vamos combinar que ele foi imprudente. Pra cima do jogador da equipe da Ponte Preta. Vamos lá, ele coloca o braço. Esse braço... E tem um toque embaixo também, Corsato. Foi embaixo, ele marcou ali, foi embaixo que ele marcou o pênalti. Sim, ele caiu 5 dias depois, mas o toque foi embaixo. É até estranho o delay do Moisés pra cair. Não, né? Contra o São Caetano também foi assim, né? Foi assim, foi o Niltinho, né, contra o São Caetano. Foi né? o Niltinho, foi o pelo Niltinho. canto direito. Isso, contra o São Caetano também foi assim. Tá marcado o pênalti pra Ponte. Jogadores do Guarani conversam, mas ó, com razão. Quer saber de uma coisa? Eu vou dar a minha opinião aqui. Tô com a camisa da Ponte Preta, mas cara, o VAR no Brasil, os caras estão fazendo com que a gente entenda que o VAR no Brasil não vai dar certo, né? Mas os caras não se entendem. Por exemplo, na rodada passada, você pode falar o que for, mas o pênalti que deram contra o Guarani levou sorte, porque o cara penou a bola fora do estádio. Aquilo não foi pênalti nunca. E com a Ponte também, não foi pênalti nunca. E os caras do VAR vai lá e dá o pênalti. Ô Corsato, Paulo Sérgio está com a bola, deve bater o camisa 9 da Ponte. Será? Quem sabe o primeiro gol do Paulo Sérgio. Ele pegou a pelota, olhou pro Camilo e falou: Camilo, deixa eu, Camilo, deixa eu. Jogadores do Guarani, eles não concordam com a marcação do pênalti.
Eles não concordam com a marcação do pênalti. O Dauan agora tem uma resenha ali com o Rafael Martins. O Guga, olha lá. Ih, o Rafael Martins não gostou nada, hein? O Rafael Martins perguntou pro Dauan: você me dá um número do WhatsApp aí pra gente conversar depois do jogo? O Dauan falou: não vou dar meu WhatsApp, não. E aí virou uma confusão. A gente não tem jogo há quase 4 minutos. O jogo tá parado. O jogo tá parado, os caras conversam, um pra lá, o outro pra cá. E o interessante é que depois esse tempo nunca é reposto, né? Não, porque senão teria que dar 10 minutos, Pois é. 15 minutos. Mas É pênalti. isso lesa o torcedor, né? Porque não é bola rolando. Do Guarani, porque se a Ponte fizer... Um detalhe importante é o Rafael Martins sendo amarelado agora, o goleiro da equipe do Guarani, número 1. O detalhe que eu trago é que logo após o empurrão ali, né, a desavença do Rafael Martins com o Dauan, volante da Ponte, o Camilo, capitão da equipe da Macaca, foi o primeiro a retirar o volante ali da Ponte da jogada, deu uma baita de uma bronca nele, tanto que o Dauan na hora saiu do lance, não tomou amarelo, o amarelo apenas pro goleiro do Guarani, Rafael Martins. E agora não tem mais esse negócio de árbitro estar com um uniforme diferente do goleiro, não? Parece que não, né, Ney? Porque o Rafael Martins e o árbitro estão com a mesma cor, né? Antigamente não podia, né? É. O árbitro tinha que saber qual era o uniforme do goleiro para entrar diferente. É né? que eu tenho um cabelo e outro não, aí dá pra diferenciar. Deve ser isso. Será que está na regra, Albert? Eu acho que sim, tá E na bola, Paulo Sérgio Paulo Sérgio para fazer a cobrança do pênalti pra Ponte. O Rafael Martins pra pegar. Guga, fica ligeiro aí, Guga. Qualquer coisa você pega. Paulo Sérgio, vai ele para fazer a cobrança do pênalti pra Ponte. Paulo Sérgio, ele para tentar fazer o primeiro gol com a camisa na Ponte. Vai, Paulo Sérgio, a nação Ponte Pretana está com você. Claro, a torcida do Guarani não quer que ele faça. Quer que o Rafael Martins se dê bem. Mas nós aqui com a camisa na Ponte queremos que o Paulo Sérgio se dê bem. Paulo Sérgio para fazer a cobrança do pênalti. Que o torcedor do Guarani, se duvidar do pênalti, vai estar com a razão, porque o narrador aqui também falou que não foi pênalti. É pênalti para a equipe da Ponte, pênalti dado pelo VAR. Paulo Sérgio, vai ele para fazer a cobrança do pênalti. Já está autorizado faz tempo, ó. Uma eternidade. Ele olha para a bola, olha para o Rafael Martins, correu, bateu pro gol, é gol! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é Gol da Ponte, é do Paulo Sérgio. É o primeiro gol dele com a camisa na Ponte. Ele que jogou 35 minutos bem contra o Ituano. Aí ele saiu do time e agora entra. Pede a bola, bate o pênalti. Rafael Martins cai para o canto esquerdo. Ele bate no canto direito do goleiro sem apelação. Paulo Sérgio. Paulo Sérgio. Paulo Sérgio. Paulo Sérgio. Paulo Sérgio. 1000 vezes você, Paulo Sérgio. Estampa sua marca no derby 199. Paulo Sérgio, autor do gol na cobrança de pênalti. Ponte na frente de novo. Ponte 2, Guarani 1, goleirão Rafael Martins. Essa você pega lá no fundo da rede. Paulo Sérgio faz o Planeta dos Macacos muito mais feliz. Ponte 2, Guarani 1. A Ponte tá na frente de novo. Paulo Sérgio na cobrança do pênalti. Macaca na frente, 2 para Ponte, 1 pro Guarani. O detalhe do gol é seu. Printa a tela aí, o Wendel Coral. Responsabilidade e audácia são as duas palavras que definem a atitude de Paulo Sérgio. Assim que o Moisés sofre o pênalti, ele pega a bola, fala pro Camilo, deixa que eu bato. E bateu no 10º jogo dele. Era muito cobrado pelo gol. E na hora do pênalti, muita calma. Só tem o trabalho de deslocar o goleiro Rafael Martins, que pula pro canto esquerdo. E do outro lado, Paulo Sérgio estufa as redes do goleirão bugrino, que nada pode fazer, a Macaca tá na frente. E o Paulo Sérgio comemora ao seu melhor estilo, o estilo pistoleiro do camisa 9 da Macaca, que marca o seu primeiro gol com a camisa da Ponte Preta. E o segundo da Macaca no jogo, Ponte Preta 2, Guarani 1, pistoleiro Paulo Sérgio, autor do gol. Ponte na frente, 2 para Ponte, 1 pro Guarani. Torcedor do Guarani, se reclamar do pênalti, tô pra dizer que vai reclamar
E não vou tirar a razão do torcedor do Guarani, não. Vem bola pro campo de ataque. Chega, Juan Renato ganha essa bola pra equipe da Ponte. E o jogo tá valendo, viu, gente? Chega ali o Igor Vinhas, dá um bico nessa bola, tira, joga a bola pra lateral. Shimozuno, Mega Sorte Loterias, 3 endereços pra atender você. Transamazônica no Jardim Garcia. Silvio Rizardo no Campos Elíseos. E Rua Ricardo Mouro no Jardim Nova Europa. Atenção, hein? O ovo é um alimento versátil de fácil preparo. Ovos Satoshi. No mercado desde 1982, fazendo a sua vida mais saudável. Ovos Satoshi, a Ponte vem, aperta a saída de bola do Guarani, vem Moisés, chega. Amarelo. Tira, sai jogando para a equipe do Guarani, vai Coral. Para o Paulo Sérgio, autor do gol da Ponte por conta da comemoração efusiva ali no gol, amarelinho para o Paulo Sérgio. E vem o Guarani na ponta direita para Andrigo. Andrigo soltou, Bruno Silva abre o jogo, devolveu, bola tocada para Regis. Regis dominou, tem liberdade, lado direito, campo de ataque, ele dominou, gingou para cá, gingou para lá, fez o toque, tentou para Andrigo, errado. A bola fica com a Ponte. Bola para Ponte, trabalha a bola no campo de defesa, bola para Camilo. 15 minutos passados, segundo tempo de jogo, 2 para Ponte, 1 pro Guarani, o derby 199. E que jogão, bola da Ponte pro campo de ataque, o passe do Moisés pro Niltinho, sai do gol, goleiro do Bugre. O melhor jogador em campo da Ponte e do Guarani, eleitos pela nossa equipe, irão almoçar ou jantar no restaurante Romanos. Um pedaço da Itália no Cambuí, em Campinas. Silva Tele 620. E a bola é tocada no campo de defesa. 15 minutos desse segundo tempo, 2 para Ponte Preta, 1 para o Guarani. A bola tocada, domina com Thales. Thales que fez o pênalti, né? Contribuiu com o pênalti para Ponte Preta. Fazendo o segundo gol, a bola tocada lá pro campo de ataque, sobe de cabeça, corta a Ponte, a bola volta reboteada com o Índio. Índio passa no primeiro, foi tocado, ganhou falta. Falta no círculo central, falta para a equipe do Guarani. Camilo chegou, tocou nele a falta. Já cobrado no círculo central, dominou com o Índio. Índio soltou para Júlio César. Júlio César gingou seu corpo, abriu, dominou para Regis para Bruno Silva, botou para correr na direita para Andrigo, cruzamento lá na grande área, passa por todo mundo, sobe de cabeça, corta o perigo, a bola vai para fora, não, deu ainda para Eliel, sua campanha chega ali para ajudar e consegue roubar essa bola para Ponte Preta, recupera o Bugre, bola tocada, domina, é lado esquerdo, soltou, dominando ali com o Ayrton, o capitão do Bugre, Ayrton dominou, vai tentar fazer o toque, preferiu ali a individualidade e preferiu gingar seu corpo pra cá, pra lá, não tem ninguém pra auxiliar, ele vai voltar essa bola, gingou seu corpo, roubou a bola ali, Camilo, solta a bola, tenta fazer o lançamento, a bola fica tranquila e agora vai começar o cai-cai, até porque a Ponte vence o jogo e quando a Ponte está vencendo ou vice-versa, o jogador começa a cair, a bola tocada, domina pela direita, abre no jogo ali com o Andrigo gingou pra cá, gingou pra lá, fez o toque pra Bruno Silva, ele corta, fez o Hilário Larier, preferiu fazer o toque no círculo central, domina com Ayrton para, a hora vem quem joga, soltou ali pra Thales. Ô Guga. Oi. O que o Alan Al tá esperando pra mexer no time? É nítido que o Regis está caminhando em campo. Tira o Regis. E olha o Regis pela direita, perde a bola, recupera a Ponte Preta errado, dominou com o Pablo, fez o Hilário Larier, gingou pra cá, gingou pra lá, dominou pra Bruno Silva pra Andrigo vai girar o seu corpo, devolveu ali pra Bruno Silva pra Andrigo soltou pra Pablo pela direita, cruzamento lá na grande área, tentou ali de voleio, bicicleta, acertou ali, parece o rosto do Apodi, hein? É isso mesmo, Júlio César, né? O cruzamento do Pablo na área. Ali ele foi virar uma puxeta, bicicleta, sei lá que ele foi virar ali, um velotrol, acabou acertando ali o rosto, parece que acertou o rosto do Apodi, né? A testa ali, você fica falando essas coisas, velotrol, banheira do Gugu, os caras vão achar que você é velho. A Juliana Fernandes Sarti, São Bernardo é Ponte Pretana, tá ligada com a gente, quero ganhar a camisa. Valmir Cabreira de Campinas, Jardim Conceição, ele é bugrino, tá ligado com a gente. A Márcia Leitão também tá com a gente, ela mora em Campinas, no Nova Campinas, é bugrina, ela que mandou, fala meu nome aí, tem uma música que diz isso, né? Fala meu nome aí, Letícia, no Parque Via Norte, querida, nome completo pra concorrer, tá bom? É bugrina. Outra aqui, ó, quero ganhar a camiseta, final telefone 3818. Mas não tem o nome, é Ponte Pretano. O Leonardo Gomes também tá com a gente. Ele é Ponte Pretano, Vila Industrial. Vai concorrer aqui a camiseta, valeu. Matheus Antônio Olário. Esse aqui não falou que time que ele torce. Tá precisando, não precisa, viu? Não precisa mais, né, Guga? Só falar o time que torce o cara, não precisa, né? Aí também não, aí também o narrador quer demais. Quero ganhar a camiseta, Marcos Antônio Pedreiro. Tá em Mato Grosso do Sul. Vai pro sorteio, Marcos Antônio.
Serginho, o Claudinei Corte, se você ganhar, vai mandar a camiseta. Meu amigão, pra você. não, ele paga. Ele é plantador de soja lá no Mato Grosso, ele paga é? o frete da camisa. Você ganha. É? Então tá. Deixa eu mandar mais uma vez aqui um abraço pra Paula Michele, lá da loja 1900+. A loja que vende produtos oficiais da Ponte Preta. Tá certinho Isso, agora? certinho agora, tá, Carlos tá Corsato. certo. Perdoa, Claudinei Corte. Tá perdoado. 1000 perdões. Maicon Roberto tá com a gente, da Vila Formosa. Ele é Ponte Pretano. Tá ligado aqui na transmissão do Derby. Vai, Guga! E lá vem Guarani da Voz, soltou na ponta direita pra Regis. Regis fez o toque errado pra variar de novo, Regis. Que coisa. Me ajuda aí, a bola tocada, domina pela direita pra Pablo, e Pablo fez o toque, dominou pra Júlio César gingou pra cá, gingou pra lá, fez o toque pra Davó fez a devolução, errado, gente. Tá difícil, tá complicado pro Guarani, é sempre a mesma coisa, todo derby é igual. Pizzaria Dona Luísa, pizzas artesanais e molho de tomate especial. Ligue, peça pelo delivery 2518-0686. Atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você. Tempo e placar do futebol. Ô DJ, aperta o play aí. Ó, dançar, Guga. Agora você tem que dançar, viu? 20 minutos passados do segundo tempo de jogo. 25 para terminar o jogo no segundo tempo no giro. No giro do giro, meu giro que gira o placar do futebol pra você. Interior. Eu tenho sempre essa mania de girar o tempo com a Ponte Preta com a bola no campo de defesa. Não dá muito certo, né? Majestoso. Ponte tem 2, o Guarani, só 1, Claudinei Corsi. E depois do derby, os times voltam a campo no domingo, viu, Corsato? O horário a definir dos jogos ainda, a Ponte recebe o Palmeiras no estádio Moisés Lucarelli e o Guarani vai até Limeira pegar a Internacional. Gustavo Marques, vamos pra rede. Se a rede é gol, se é gol tem flechada, se tem flechada tem emoção, com o microfone na mão na Rádio Futebol Interior, falta já cobrada no círculo central, domina pra Regis soltou pela direita, abriu o jogo pra Andrigo na correria, ele tem camisa 10, soltou pra Regis fez o toque pra Pablo pela direita, Pablo legou a cabeça, soltou na ponta, lá vem o Guarani, cruzamento, passa de peixinho, afasta, sobrou ali pra Eliel dominou, gingou, bateu pro gol, em cima do jogador da Ponte Preta, a bola volta reboteada com Davó tenta ali fazer o toque, corta a zaga da Ponte Preta e botou pra correr ali, sobe de cabeça, corta o perigo ali outra vez e posse de bola com a equipe do Guarani, cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese, produtos da Prone Alimentos que já vem prontos para o seu consumo, acesse pronealimentos.com.br, domina pela esquerda, carrega essa bola pra Júlio César, pra Eliel soltou pra Índio no ciclo central, fez o toque ali pra Thales, camisa 3, abriu o jogo na direita pra Pablo vai tentar fazer o toque, o lançamento pro campo de ataque, sobe de cabeça, corta ali o time da Ponte Preta, volta reboteada, próximo do círculo central, abraço para o Arlindo do São José, grande abraço para o Arlindo, a bola tocada, domina com Eliel cortou, fez o Hilari, foi pra cima, vai tentar fazer o toque, perde a bola o Eliel, mas sofreu falta pela esquerda. Já ia cornetar, né? O Eliel saiu em velocidade, ele recebeu o toque, falta perigosa, e olha só quem tá saindo. Quem tá indo embora? O Regis tá indo embora. Mudança. 78, Regis tá indo embora. E está entrando o camisa número 7, Mateuzinho. Regis, 78, foi embora, entrando o Mateuzinho, camisa número 7, que tanto você gosta. Amo ele. Adoro ele. A bola tocada, jogo paralisado, aliás, é falta pro Guarani, 2 jogadores da bola. O Guga, tem que marcar os 10 do Guarani, cara. Que coisa, tem gente. Que marcar esse 10 do Guarani aí. Tem que marcar esse cara aí. A verdade é que o Bidu e o Andrigo enfiou o derby. É falta. Acabou o jogo ainda, falta Guga. Pela esquerda. 2 jogadores da bola, tem Eliel e também tem Andrigo. Vamos, verde, que te quero verde. Vamos empatar, Guarani. Vai pra cobrança de falta, fingiu que foi, não foi. Deixou pra Andrigo, cruzamento na grande área, chega e pega o goleiro da Ponte, o Igor Vinhas. Viu? Mudou também aqui, viu? Mudou, saiu mais um. Foi embora o Júlio César, amarelado, camisa número 94,
e entrou 35 Renanzinho. 94 Júlio César foi embora e entrou 35 Renanzinho. Você segue participando, mandando mensagem 989-89-35-26. Futebolinterior.com.br, o site da informação esportiva. Lembrando que lá no Facebook também, você que está participando no Facebook está concorrendo a rodízio de pneus, check-up da suspensão e alinhamento e balanceamento lá da GR Centro Automotivo. Seu carro em boas mãos. Avenida Governador Pedro de Toledo, 2500, anexo ao posto Girafa. O Igor Vinhas está caído, pode ficar mais 30 minutos caído aí que não tem problema. E a gente vai abraçar aqui o pessoal que está com a gente. O Marcos Roberto, tá ligado? Valeu, Marcos. Ele é torcedor da Ponte, final telefone 9723. Ô, querido, manda texto. Agora eu não vou conseguir ouvir aqui. Boa noite, o Ismael Rodrigues de Pontal, São Paulo, é Ponte Pretano. Rogério Zanaga de Camargo Neves Júnior. Ele é bugrino no Santa Paula, em Limeira. Boa noite, Rádio Futebol Interior, quero a camisa do Guarani. Alexandre Costa, de Santo André, ABC Paulista, tá ligado com a gente. A bola voltou a rolar, Guga. Voltou a rolar, girou, Mateuzinho, sofreu falta, Podi tocou nele, falta pela esquerda, falta vai ser cobrada vai pro mudar. Guarani, vai mudar a Ponte Preta. A primeira do Sandro Forner hoje, indo embora, número 5, Dauan. E entra aos 75, Barreto, um volante pelo outro. Dauan foi embora, número 5. 75, Barreto tá no jogo. Tava amarelado o Dauan também. E lá vem Pablo tentou fazer o toque errado, recupera a Ponte Preta, evitou a saída, Corsato. Vem Ponte, bola aqui pela ponta esquerda, bola com o Moisés, artilheiro do time na competição com 5 gols, já fez gol no derby, vira o jogo, toca a bola na direita pro Barreto, ganhou estranho, mas ganhou, tocou bola pro Camilo, de primeira pra Paulo Sérgio, autor do segundo gol da Macaca na cobrança de pênalti, a 12 minutos do segundo tempo, pênalti dado pelo VAR, a bola voltou com a Podi, campo de defesa, 25 minutos passados, segundo tempo de jogo, 2 pra Ponte, 1 pro Guarani, é o derby número 199 do Majestoso. A Ponte Preta vai vencendo depois de 3 jogos. 3 derrotas seguidas. Tá jogando com o Guarani, tá ganhando. Bola ali pro Igor Vinhas. Igor Vinhas pela direita, trabalha a bola pra Rayan. 26 minutos passados deste segundo tempo e a Ponte vai tocando bola no campo de defesa. Ô Igor Vinhas, você me permite que eu leia um texto? As delícias da cozinha italiana. Futebol Restaurante Interior. Romanos, atendendo você pelo delivery. 3254-5858. 3254-5858. O Jonathan Cardoso Lins, Vila Marieta, é torcedor do Guarani, tá concorrendo a camiseta do Bugrão. Valeu, grande abraço pra você, Jonathan. Obrigado pela audiência. Tem um torcedor da Ponte aqui me cornetando que eu tô chamando de Bugrão. Cara, com todo o respeito do mundo, eu sou Ponte, mas o que tem chamar o Guarani de Bugrão? Isso chama cada respeito, coisa, né? velho. Tem pessoas... Gostaria de participar do sorteio. Sou de Congonhas, Minas Gerais, Ponte Pretano. Meu nome é Pablo. Nome completo, Pablo. Por favor, além de qual é a música, fala pra mim qual é o seu nome. Quem é Pablo? Quem nunca perguntou qual é a música? Eduardo Alves Vicente, quero concorrer. Vai Ponte, fala Edu, seja bem-vindo. Esse aqui é palmeirense, em Campinas torce pela Ponte. Bola pela direita, bola pra Moisés, 26:50, trouxe a bola, perna direita, cruzamento pro Apodi, muito forte. Muito forte. Muito forte, aí chegou ali o Eliel empurrando o Apodi. Corsato, eu quero ver se vai ter um... teve cartãozinho aqui pro Pablo, camisa 17 da equipe do Guarani. No contra-ataque da Ponte ele fez uma falta muito forte no passe ali do Camilo em cima do capitão da Macaca. Depois o juiz deu vantagem, a bola saiu pra linha de fundo, mas amarelo para o 17, Pablo Macaca vai vencendo 2-1. Só mais uma aqui, o Guga. Gabriel Yamashita, bairro Chapadão, tá ligado com a gente. Eu quero participar da camisa do Guarani. Maiara Pérez Moraes, Jardim Leonor, José Carlos Hortolândia, tá com a gente. Valeu, vai Guga. Lá vem Eliel, fez o toque pra variar errado, recupera a Ponte Preta. Ponte recupera, olha o Barreto, fez o passe pela ponta direita, é pro Niltinho, tá esperando chegar alguém na grande área, o Ayrton vem na marcação pra cima dele, o Niltinho passou em pé em cima da bola, levantou, cruzou na boca do gol, passa pelo Pablo, Moisés não esperava, passou pelo Pablo, o Moisés não esperava. É escanteio pra Ponte, hein? Ele deu... A primeira marcação foi de tiro de meta, mas acho que ele voltou atrás, deu escanteio. Mas o fato é que no cruzamento do Niltinho, que chama ali o Eliel pra pedalar, fala, Eliel, vem aqui, ó. Pedala pra lá, pedala pra cá. E agora o treinador do Guarani tá um pouco nervoso ali. Quarto árbitro tem que dar um calmante pro Alan Al. Pelo amor de Deus. Mas o cruzamento... Não, eu vou embora, gente. Desculpa.
Rafael Costa de brincadeira, vou ter que ir embora. Não, de Gustavo, brincadeira, fica, não. fica, Gustavo. Não, é um tapa na cara da sociedade, cara. É tapa na cara da sociedade, tá de É o homem brincadeira. gol. Quem Esse sabe? banana aí. Homem gol, quem sabe? Só me alivia. Quem ganhou o Big Brother ontem? A Juliette Eu ter não ganhado. eu não porque assisti Big Brother. Vamos pro Guarani, jogo, gente. pelo amor de Vamos Deus, pro velho. jogo. E agora pra completar, Lão, ó, coloca o Rafael Costa no lugar do camisa número 10 aí. Bola pro Camilo, vem levantamento na boca do gol, chega a zaga, tirou, voltou, sobrou pro Apodi, vai queimar dali, bateu pro gol, Pablo! Mete a testa na bola, joga a bola pela linha de fundo, é mais um escanteio pra Ponte. Ô Letícia, perdão Letícia, Letícia Pereira, ela quer concorrer à camisa na Ponte, perdão Letícia, são muitas mensagens, peço perdão. O Tico e Teco aqui já tá indo pra casa do chapéu. O Guilherme Rodrigues, ele é de Limeira, escreveu, vai Ponte, é mais um escanteio pra Macaca, vai Camilo. o 10, Camilo pra bola, terceiro escanteio no segundo tempo, levantou, fechado na boca do gol, sobe a zaga do Guarani pra tirar, a bola volta ali pelo meio, vem o Moisés, trabalha essa bola aqui um pouco mais atrás, no Mega Sorte Loterias, 3 endereços para atender você. Transamazônica no Jardim Garcia, Rua Silvio Risado no Campos Elíseos e Ricardo Mouro no Jardim Nova Europa. Amanhã tem sorteio na Mega Sena, quase 3 milhões. Escolha a sua. Shimozono Mega Sorte Loterias. Vai lá, Shimozono Mega Sorte Loterias. O melhor jogador em campo da Ponte e do Guarani. Aqui todo mundo vai ganhar prêmio, hein? Até a gente, que vamos acompanhar eles lá com tudo pago pelo Restaurante Romanos. Vai ganhar almoço ou jantar no Restaurante Romanos. Um pedaço da Itália no Cambuí Campinas, Silvatelli 620. Mudou o Guarani. Mudou. Aí, Gustavo Marques. Sai o Matheus da Vó, camisa número 30. Ele não fez isso. Ele fez. Ele não fez. Ele fez. Saiu da Vó, camisa número 30, entrou o 9. O Cone. O Rafael Costa. É Cone. É o Cone. Rafael Costa. Saiu e foi embora o Davó, camisa número 30, entrou o 9, Rafael Costa. O Alan é nosso. E foi embora. Eu tô vendo. De vocês, velho. É um tapa na cara da torcida do Guarani. É um tapa na cara, velho. Eu não narrei o jogo, Corsado. O Alan Só você que narra, velho. Só falta ele tirar o Andrigo. Eu não narrei o jogo, agora, velho. E saiu. Vamos lá, gente. Vamos Tirou lá. o Júlio César. É bola e texto, como diz. Bola e texto. É assim, bola e texto. Índio, camisa número 23, foi tirou embora. o Índio, tô triste. E entrou o camisa número 8, Tony. 23, Índio foi embora. E entrou o camisa 8, Tony. Tirou o melhor jogador do time. É brincadeira. Não, mas O mexeu Alan... errado. Ele mexeu errado. Ele começou errado. É o Ludic e o Pablo lá na frente. O Bruno Reis, eu avisei você, né, Gustavo Marques? Você não quis ouvir. Bola ali pelo meio, trabalha a bola pra Moisés. Moisés vira o jogo, trabalha. Quer narrar? Fica à vontade. Bola ali pela meia pra Vini Locatelli. Trabalha a bola pra Felipe. O Felipe trabalha essa bola aqui um pouco mais atrás. Felipe Albuquerque trabalha a bola pro time da Ponte. Tira essa bola daí, Rayan. Pelo amor de Deus. Barreto toca a bola pro Igor Vinhas. Pior que eles tocam a bola pro Igor Vinhas e o Igor é canhoto, velho. Toca a bola no pé direito do cara. Jesus. Bola pra Rayan. Rayan fez o passe no meio pro Camilo. De primeira. É pro Moisés. Tá na ponta esquerda. Na marcação pra cima dele o Pablo. Moisés entrou na grande área. Vai fazer. Bateu. Gol! Da Ponte! Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Na marca de 34 minutos passados, segundo tempo de jogo. E que jogadaça da Ponte! E que jogadaça da Ponte! É pro Moisés! É pro Moisés! É pro Moisés! Assistência do Camilo pro Moisés! O Moisés é o cara! Moisés, você é o cara! Moisés, você é fera! Você é o fera da Macaca! Pôs na frente aí! Adeus! Adeus, marcação! Moisés pro fundo da rede. É pra fazer o terceiro gol da Ponte. É pra fazer o sexto dele no campeonato. Moisés, o homem de 500 mil reais. Moisés, o craque da Ponte no Campeonato Paulista 2021. Moisés, é pra abrir o Mar Vermelho. Esse Moisés abriu o Mar Vermelho. E esse eu vi. Moisés, 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 Moisés. Vou ficar o dia inteiro gritando o seu nome, meu querido. Moisés, faz a alegria do torcedor pontepretano, da nação pontepretana, do planeta dos macacos. Moisés, Ponte 3, Guarani 1, 3 pra Ponte, 3 pra Macaca, 1 pro Bugre, no derby 199. Moisés faz a alegria do torcedor da Ponte. Goleirão Rafael Martins.
Essa você só pega de novo lá no fundo da rede. Me conta, me dá o detalhe do terceiro gol da Ponte. O segundo gol do Moisés no derby. Entrou pra história. Printa a tela aí, Wendel Coral. Moisés, você vai se tornar o ídolo de toda a pátria pontepretana. A deixada de cabeça do Camilo foi espetacular. O lançamento, o Camilo, camisa 10, capitão da equipe, dá uma assistência de cabeça no canto esquerdo para Moisés. Ele olha pro Pablo, chama o lateral do Guarani para dançar, vai pra direita, puxa pra esquerda, numa jogada igual ao gol da vitória contra o São Caetano. A diferença é que foi do lado esquerdo. Ele chama o lateral bugrino pra dançar e na saída do Rafael Martins ele joga sem chance alguma pro goleirão bugrino fazer a defesa. A Macaca amplia o placar no Moisés Zucarelli, praticamente liquida o jogo no derby de número 199. Ponte Preta 3, Guarani 1, Moisés, o autor do gol. Lá vai Bruno Silva, invadiu a grande área, cruzamento contra a zaga da Ponte Preta, a bola volta, cruzamento, toque de cabeça, afasta o perigo, voltou pra Tony, Tony soltou, dominou na esquerda, carrega a bola com o Mateuzinho, passou no primeiro, foi tocado, é falta pro Guarani. Falta pela esquerda, falta para a equipe do Bugre. Agora nós notamos aí, né, o Mateuzinho em campo ali, porque não tinha feito nada até agora, ele tentou fazer o rabisco na frente da zaga da Ponte Preta. Falta bola, chuveirada na área. Quem sabe, hein? Quem sabe o milagre acontece. 35 minutos, falta pela esquerda. Tem Tony ali pra cobrança. Tem também ali o Mateuzinho, 2 jogadores na bola. O Guarani tem a chance de descontar o jogo. Cruzamento na grande área, o toque de cabeça. Espalma Igor Vinhas. Faz um verdadeiro milagre. Salva a Ponte Preta. A bola vai pra fora. É escanteio pro Guarani. É aquela falta, aquela bola sem peso dentro da grande área. Ali o toque de cabeça do camisa número 8, Tony. Ali o Igor Vinhas fez uma defesaça. Quase o Guarani diminui. Olha o escanteio. Escanteio cobrado, fechado, o toque de cabeça, vai pra fora, é outro escanteio. Corta a zaga da Ponte Preta, é outro escanteio pro Guarani. É, o Eliel tem pressa, lá vai ele na bola de novo, bola chuveirada, 36 minutos. Vamos ver se a gente consegue agora, hein? Escanteio fechado, toque de cabeça, vai pra fora e é outro escanteio. É, vai a cabeça dos jogadores da Ponte Preta e vão que vai doer aí, porque é bola na área, bola, e Eliel de novo na bola. Eliel vai pra bola, tem escanteio lado direito, tem escanteio pro Bugre, o Bugre pode descontar, 36 minutos, cruzamento fechado, toque de cabeça, sobrou, voltou, Rafael Costa. Volta de novo com o Bugre, Mateuzinho foi pra cima. Perde a bola, que coisa, gente. É difícil, gente. É complicado. Vai pra cobrança de arremesso, uma bola tocada, domina com o Pablo. E Pablo fez a devolução, dominou pra Tony. O Tony soltou pra Mateuzinho, mandou voltar. O que tá acontecendo lá, Albert? Estão vindo ali o VAR ali, aconteceu alguma coisa. Estão mandando esperar um pouquinho, estão ouvindo se teve algum lance, alguma falta ali da área. Tá escutando, alguém está aí comentando na orelha dele ali, ó. Ele mandou seguir. A bola tocada, domina com Eliel. Eliel volta, essa bola domina no campo de defesa. Abre o jogo pra Pablo. E Pablo domina, gingou pra cá, gingou pra lá. Fez o toque, a bola tocada, domina com ali o Ayrton. Ayrton, capitão da equipe do Guarani. Bola tocada, domina no círculo central. Fez o toque, vem carregando a bola para a equipe do Guarani. Domina com Bruno Silva. Bruno Silva voltou, soltou pra Ayrton. Ayrton volta, essa bola fez o toque, dominou pra Rafael Costa. Rafael Costa gingou pra cá, gingou, passou do primeiro, fez o toque, bola tocada pra Eliel. Tacou na fogueira, mas deu certo. Eliel cortou, fez Larier. Foi tentar cortar a Podi, perdeu essa bola. Podi rouba a bola para Ponte Preta, jogo paralisado, posse de bola para Ponte Preta. Bola para Ponte no campo de defesa, tá caído ali o jogador da equipe do Guarani. Deixa eu mandar um abraço para W Esportes. Grande Wilson Rocha tá com a gente na Jornada Esportiva e amanhã a gente vai com o jogo do Botafogo, hein? Grande Rochinha, já teve um amigo dele aqui participando aqui no Face, viu, Costato? Sim. Querendo ganhar a camisa da Ponte, e eu já disse aqui para ele mandar o WhatsApp.
Deixa eu mandar um beijo aqui pra Vivi Vicente, tá no Planeta dos Macacos, tá querendo... Ela pediu pro Guga ficar sentado. Tá concorrendo aqui a camiseta. Valeu, Vivi! Muito obrigado aqui pela participação. A Vivi é ponte pretana, mas ela adora o Guga, viu? Respeito muito grande ela pela adora, Vivi. Ela eu adora também o Guga. adoro, amo muito a Vivi. Antônio Afonso, quero ganhar na camiseta na Ponte Preta, tá com a gente o Amilcar José Quintino Amauro, tá com a gente, Vila Padre Anchieta, é o Miró, Miró, tá com a gente também aqui na transmissão, valeu, seja bem-vindo ao Planeta dos Macacos, quero a camisa da Ponte. Magda Martins, de Bariri. Pedrinho foi chamado. Já, Pedrinho foi chamado, vem pro jogo. Eu quero muito a camisa da Ponte, sou ponte pretana. Aline Nastrini, do Jambeiro. Ô Aline, você tá concorrendo, viu, minha querida? Obrigado aí pela participação e por estar com a gente ligado aqui no microfone da Rádio Futebol Interior. Gente, tem um monte de mensagem, quero agradecer aqui. É isso, se pudesse, viu, Claudinei Corte, uma camisa por jornada, rapaz, aí ia bater a Globo. Não ia ter pra ninguém, velho. Bola aqui pelo meio, 39, passado o segundo tempo, a Ponte tá vencendo o jogo pelo placar de 3-1. Claro que o torcedor do Guarani pode, né, com certeza falar do segundo gol da Ponte Preta, no gol do pênalti que foi dado pelo VAR. Moisés vai embora e olha, se tivéssemos torcida, se tivéssemos público hoje no Moisés Lucarelli, Moisés sairia ovacionado pela torcida, pela pátria Ponte Pretana. O 21, Moisés foi embora, o autor de 2 gols na partida de hoje, o homem do Derby 199 vai embora para a entrada do Pedrinho, camisa 11. Agora o Paulo Sérgio deu um bico na bola ali, a bola vai para a linha de fundo, escanteio pros caras, vai Guga. Escanteio para a equipe do Guarani, o tempo passa, o Bugre perde, pra variar, né, Guarani, que coisa, né? Alô, seu Rodrigo Andrade, alô, Bidu, tá contente, Bidu? Grande abraço pra você, hein? Cruzamento lá na grande área, passa por todo mundo, toque de cabeça do Cone, a bola vai pra fora em tiro de meta. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. O ovo é um alimento completo, Ovo Satoshi. Vida mais saudável. O pessoal fica mandando aqui, lê a minha mensagem. Gente, tem um monte de mensagem. Eu tenho que agradecer aqui. Vou ler tudo, vou dar conta. Pizzas da Pizzaria Dona Luísa. Farinha especialmente elaborada, muro de tomate especial. Ligue e peça. A sua 2518-0686. 2518-0686. A Ponte trabalha a bola com Felipe Rodrigues, dá um bico na bola, a bola vem pro campo de defesa, bola pro time do Guarani. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Prone Alimentos, conheça o mais novo lançamento da Prone, a pasta de alho. Uma delícia, é Prone Alimentos. Rádio Futebol Interior, aqui nós vestimos e sorteamos a camisa. A bola já é tocada, domina no campo de defesa. Domina ali com o goleiro do Guarani, Rafael Martins. No campo de defesa, ele vem tocando bola tocada, domina pela direita, a bola tocada ali com o Pablo. Pablo faz o lançamento, a bola tocada, dominando ali com o Renanzinho. O Renanzinho tentou fazer o Hilari, é totalmente errado. Fica tranquila pra Ponte Preta, que tem a posse de bola no campo de ataque ainda pra variar, ganha um arremesso manual, lado esquerdo, Corseto. Lembrando que daqui a pouco vai ter sorteio também de rodízio para o seu carro, hein? Alinhamento, balanceamento, rodízio de pneus e check-up da suspensão da GR Centro Automotivo. Premiando o ouvinte da Rádio Futebol Interior. Aí lá pro Facebook, o Claudinei Corse tá ligado, daqui a pouco tem sorteio. Bola aqui no campo de defesa, bola para Juan Renato na marca de 41 minutos passados deste segundo tempo. 41 passados deste segundo tempo. Ligar não, né, querido? 41 passados, quase 42 segundo tempo de jogo. A Ponte vence, o Guarani perde. Ponte 3-1 pro Guarani. Vai, Gustavo Marques. 42 minutos passados, é o segundo tempo do jogo. O Guarani vai perdendo. O Bugre vai perdendo pra Ponte Preta. A bola tocada, domina com o Mateuzinho. Mateuzinho soltou pra Tony. Tony já abre o jogo, fez o toque, é pela direita. A bola tocada, domina com Ayrton. Ayrton fez o toque ali pra Bruno Silva. Bruno Silva gingou, correu, ele prepara a hora, veio com o Jaga, soltou, dominou ali pra Andrigo. Andrigo passa do primeiro, conseguiu fazer o Hilário Larier, preferiu fazer o toque, a bola tocada, domina com Ayrton. Ayrton soltou, faz o lançamento lá pro campo de ataque, deu certo, dominando lá com ele, Renanzinho. O Renanzinho se perdeu todo, se embaralhou todo, a bola volta ali pra Bruno Silva, ele passa do primeiro, fez o toque pra Rafael Costa, passou do primeiro, foi tocado, é falta! Falta pro Bugre. Rafael Costa girou seu corpo lentamente. Foi tocado, é falta para a equipe do Guarani. Vamos combinar que ele precisava fazer essa falta também, né? É, o RC9, né? Joga muito.
Não fala isso. Não, ele joga muito. O torcedor que não tá assistindo Não, o jogo, ele joga muito. Tá ouvindo, tá achando que o Rafael Costa... O Rafael Costa não joga muito em qualquer outro lugar, porque aqui não tá jogando muito. Igual o Alemão. Exatamente, jogava muito. Louco, tá jogando em qualquer lugar. O Alemão, você tá doido. Então, ele joga muito em qualquer outro lugar, menos Rafael aqui. Costa é muito mais Rafael bola. Costa pegou, dominou naquela velocidade, né? Naquela velocidade da Tartaruga Ninja. Ele virou jogador da Ponte Preta, só deu um toquinho nele. Falta, como diz o Carlos, não precisava, não tinha necessidade. É a falta, 43 minutos, quem sabe agora? É o Barreto que arranjou esse negócio pra gente aí, né? Aí, cara, é só pra colocar pressão no... Se os caras fazem um gol aí, vira... Esquece, esse jogo já tá ganho, esquece. Vai, Guga. Andrigo vai pra cobrança de falta, 2 jogadores da bola. Tem ali o Andrigo, vai, Andrigo, Eliel e Andrigo, vamos, Andrigo, desconta aí, Andrigo. Mais uma flechada, Andrigo, vai, Andrigo correu, bateu. Conta aí, Albert. O Andrigo, né? O único que se salvou nessa partida, né? Horrorosa que o Guarani fez hoje. Andrigo, ele bateu a falta, tentou mandar no gol, mas ele mandou pro gol, mas muito por cima, tiro de meta pra Ponte Preta. Restaurante Romanos, peça pelo delivery 32545858. No almoço das 11 às 15 horas e no jantar das 18 às 22h30. Consulte cardápio no Instagram. Você tá no Facebook, seja bem-vindo. Você tá no YouTube, seja muito bem-vindo, torcedor ligado aqui na Rádio Futebol Interior. Conosco, a W Esportes do Rochinha. Amanhã tem Rochinha aqui na Rádio Futebol Interior, hein? Tem o jogo do Botafogo. E a Ponte, com essa vitória, se terminar o jogo assim, se Deus quiser vai terminar pro meu lado, né? A Ponte não corre mais risco de rebaixamento, né? Ainda vai ter chances matemáticas de classificação, mas eu acho que não vai dar, não. Bola ali pela direita, o Davi Martins dos Santos escreveu: lê a minha mensagem. Então, Davi, eu leio as mensagens por ordem de chegada. Você mandou a mensagem, a primeira, você mandou às 22h32. Depois você começou a mandar um monte de mensagem, e aí ela vai ficando lá pra frente, tá bom? Mas obrigado aí pela sua participação, tá concorrendo sim. Valeu, obrigado pela participação, ele é Ponte Pretano, tá lá no MS, lá no Mato Grosso do Sul, tá ligado com a gente. O Albert Cavalcante já informou, vamos até 51 minutos e o Guarani vem. Lá vem Mateuzinho, fez o toque pra Andrigo botou pra correr pra Eliel fez o cruzamento, sobe de cabeça, corta a zaga da Ponte Preta, fica tranquila com a posse de bola do campo de defesa. O Eduardo Dias está perguntando pro Claudinei Corte se ele ganhasse, se o Claudinei pode mandar a camisa lá pra Austrália. Posso. Em Perth, na Austrália. Sem problema nenhum, desde que ele pague o frete. Não, ele quer que você mande. Não, por negativo. Conta sua. Não? Não. Pô, você tá sendo muito rude com o ouvinte. Eu vou pra lá no final do ano do Guarani? Se for do Guarani, não, eu levo pra ele. Pô, é Ponte, então não. O Edu é Ponte Pretano, então, cara. Então, você vai pra lá? Você vai levar o Rafael Costa pra lá? Vou levar. Lá vem Mateuzinho, é pela esquerda, fez o toque pra Tony pra Rafael Costa, chapelou, Mateuzinho fez em Larier, fez o toque pra Eliel, cruzamento na grande, toque de cabeça pra fora! Ô, louco, segura aí, a produção. bola passa e vai embora! Sai pra lá, tirando tinta! E essa bola que tirou foi o Endo Coral com os olhos. Foi, viu? O cruzamento, né? Pelo lado esquerdo, Eliel cruzou na área, a bola passou por toda a extensão da área da Ponte Preta. Chegou ali o Mateuzinho, o Renanzinho cabeceando. Ali todo mundo, né, ele achou que a bola ia pra dentro do gol, só que a bola passou perto. Ali, daqui nós vimos. Parecia ser gol, mas não foi. YouTube. É tiro de meta. Mudou. Claudinei Corte, YouTube. Legal, participação da rapaziada no YouTube aqui. Já falei do Saulo Belo, do Ed Martins. Tem também aqui o nosso Elcio Paiola, que está participando com a gente hoje aqui no YouTube, né? Quem mais? Deixa eu ver aqui a participação do Wilson da Rocha. Boa noite, Corsato. Boa noite. Corsato, eu quero a camisa da macaca. Já sabe, né, Corsato? O que ele tem que fazer? Tá aqui já. Já tá aqui aí no já? WhatsApp, já. Beleza. O Vitor Valeiro também com a gente aqui. O HG Felipe. Quem mais? O Vitor Valeiro, já falei. O Fernando Anunciação. A rapaziada também participando pelo YouTube, viu, Corsato? Legal, e tem que ficar ligado aqui na transmissão que a gente vai fazer no fim de jogo, mas lá pro meio do fim de jogo, então não saia da live, por favor. Vai, o Wendel Coral. O Camilo foi embora ao 10 da macaca para a entrada do número 15, Marcos Júnior. Lá vem Bruno Silva, fez o toque pra Andrigo gingou pra cá, gingou pra lá, inverte o jogo da direita pra esquerda, do Leme apontar pra Eliel soltou pra Mateuzinho fez o toque, dominou pra Tony, cruzamento na grande área, passou por todo mundo, só
sobrou livre pra Ponte Preta, que tenta fazer o lançamento errado, foi puxado, ganhou falta, não deu nada, dominou com Bruno Silva pela direita, tem liberdade ali pra ele, Renanzinho, cruzamento na grande área, Rafael Costa subiu com a Podi, sobe, corta, a bola volta novamente com Rafael Costa pela esquerda, ele xinga pra cá, xinga pra lá, tocou pra Eliel tocou pra Tony cortou, cruzamento na grande área, corta a zaga da Ponte Preta, fica tranquilo, vem tocando bola no campo de defesa, Restaurante Romanos, peça pelo delivery, 32545858 no almoço das 11 às 15 horas e no jantar das 18 às 22h30 e consulte o nosso cardápio no Instagram. A bola tocada, domina no campo de defesa com Tony, a Tony tem o número 8 estampado em sua camisa, próximo do círculo central, ele já fez o toque ali para Bruno Silva pela direita no círculo central, ele olha, vê quem joga, soltou pela direita, abre o jogo ali para Renanzinho dominou, gingou pra cá, dominou pra Bruno Silva vai abrir o jogo, fez o toque, preferiu voltar lá pro campo de ataque, domina ali pra Ayrton domina com a perna direita, vai tentar fazer o toque, dominou pra Rafael Costa, gingou, bateu pro gol, bateu pra fora! Pra fora do gol! Rafael Costa dominou outra vez, girou lentamente, bateu pro gol, a bola passa e vai embora por cima do gol de Igor Vinhas. O Rafael Costa fazendo o que ele de melhor sabe fazer, o pivô. Ele recebeu a bola, ele dominou, bateu por cima, ele tentou o ângulo do goleiro Igor Vinhas, porém a bola subiu muito, tiro de meta para a Ponte Preta. Tiro de meta já cobrado pra Ponte, mas a bola volta pro Guarani, tenta lançar pro campo de ataque, volta outra vez, Bruno Silva domina com o peito, volta a bola pra Tony, Bruno Silva girou, fez o toque, dominou ali pela direita, carregou pra Andrigo botou pra correr, dominou ainda pela direita pra Pablo soltou pra Andrigo devolveu ali pra Pablo, pra Renanzinho pela direita, cruzamento na grande área, Mateuzinho tentou de cabeça, não deu, voltou, agora sim deu falta, o Mateuzinho empurrou o Apodi. Albert. Pois é, né? Uma bola jogada na área. Ali o Apodi, ele chegou inteiro. O Mateuzinho daquele toquinho maroto. Falou que não fez nada. Mas é falta pro time da Ponte Preta cobrar. Volta pra Ponte no campo de defesa. Bola com o goleirão Igor Vinha. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tem uma sempre perto de você. Jardim Garcia na Transamazônica. Campos Elíseos na Silvio Rizardo. No Nova Europa na rua Ricardo Moura. Amanhã tem sorteio da Mega Sena. Essa semana especial, né? Ontem, terça-feira, tivemos sorteio. 37 milhões acumulados saiu pra Rondônia. Um apostador. E amanhã sorteio de 3 milhões de reais. Ovos Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. Sua vida mais saudável. Ponte vence o jogo. Placar de 3-1, vai terminar o derby de número 199. A Ponte vai conquistando a vitória de número 66. Guarani tem 67. Ponte tá chegando lá no Guarani. No Campeonato Paulista, a vantagem é larga para Ponte Preta. Bola para Igor Vinhas. Igor coloca a bola aqui no campo de ataque. Apita o árbitro. Vinícius Gonçalves Dias Araújo põe ponto final no derby. Ih, tretou. Ponto final no derby número 199. A bola parou no Majestoso. A Ponte venceu o jogo pelo placar de 3-1. E deu confusão, hein? Acho que é o Leonaldi que estava no banco de reservas. E o Ayrton. É o Anderson, camisa 23. É o Anderson. Anderson com Ayrton, é isso? Isso. Anderson com Ayrton. A Ponte Preta vence o jogo pelo placar de 3-1. Lembrando que o melhor jogador em campo da Ponte e também do Guarani vão almoçar ou jantar no Restaurante Romanos, um pedaço da Itália no Cambuí, Campinas, não necessariamente juntos, tá? Ponte Preta venceu o jogo pelo placar de 3-1, Pizzaria Dona Luísa, peça pelo delivery. 2518-0686. 2518-0686. Se preferir pelo WhatsApp 991-49-7596. Prone Alimentos, desde 2016 fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Quer saber tudo sobre o futebol e outros esportes? Acesse futebolinterior.com.br. A bola parou no Majestoso. A Macaca venceu o jogo pelo placar de 3-1. E você, torcedor, participou com a gente, mandou mensagem. Pronto, gente, agora a gente vai parar aqui para cadastrar todo mundo e para fazer o sorteio. Então, finish!
aqui nas participações pelo WhatsApp, tá bom? Vale só pelo Facebook. Deixa mais um pouquinho, Constantino. Deixa mais um pouco? Mais um pouco. Dá tempo de cadastrar? Dá tempo. Dá tempo? Então tá bom. Então manda mensagem aí. Daqui a pouco o Claudinei Costa, então no final do jogo, ele vai encerrar as participações. Enquanto isso, a gente vai cadastrando o nome aqui e lendo o nome dos ouvintes que participaram junto com a gente. Rapidamente, antes de passar o comando lá pro Claudinei Costa, até pra esperar aqui, pra ver se vai ter jogadores ou não. O bicho tá pegando ali no gramado, viu, repórteres? Wendel Coral, Albert Cavalcante, Albert Wendel. É isso mesmo, a gente apurou aqui, né, Wendel? O Ayrton, né, foi tirar satisfações com camisa número 7, Niltinho, e acertou um tapa no rosto de Niltinho. Não precisa disso, né? Porque a gente não sabe o que um falou pro outro ali, mas fato é que o Ayrton, zagueirão da equipe do Guarani, foi tentar dar um tapa ali no rosto do Niltinho, no momento em que os jogadores da Ponte agora comemoram ali na intermediária do gramado. E tem que comemorar mesmo, né? Porque uma vitória em Derby tranquiliza o ambiente emocional, tudo da equipe. Mas o Ayrton ali não precisava disso, tem que saber perder também. Claro que alguém da Ponte pode ter ido tirar alguma satisfação, zoar ali com alguém do Guarani. E agora vai olhar o VAR, até depois agora, do jogo VAR. Aí o que tava bom vai ficar melhor ainda, porque o Guarani precisa de uma expulsar, vitória. Então, mesmo. mas o Guarani precisa de uma vitória contra a Inter de Limeira. Ou se não, né, um empate, então, o jogo de hoje, essas atitudes hoje... Também, isso aí, se você for expulsar o cara por causa disso, então, mas para, né? Aí é que eu digo o seguinte... A diretoria do Guarani. A diretoria do Guarani. Passou a mão na cabeça do jogador do Guarani. Tem que explicar pro psicólogo do Guarani, pro presidente, que futebol é com o pé, não é na porrada, não. Entendeu? Aí o que aconteceu? A direção do Guarani passou a mão na cabeça do seu Bidu, do seu Rodrigo Andrade, teve beijinho, teve abracinho. E agora o Ayrton faz a mesma coisa. Então, mas aí agora é com o jogador adversário, né? Mas ali não teve. Bem, mas não foi nem metade. Mas não foi nem metade daquilo. Não, né? não foi. Mas eu digo, Corsato, o time tá desequilibrado. Perdeu o jogo, vai embora. Entendeu? Não tem o que ficar reclamando, chorando. O Gustavo Henrique Carnibi é do Parque Taquaral, tá ligado com a gente? Fala, é torcedor da Ponte, tá feliz, hein? Valeu. Quero participar do sorteio, só que não deixou o nome, meu querido. Aí fica difícil. Final do telefone 0050, Silvana Correia Pereira. Vai, Coral. Pistoleiro Paulo Sérgio e Moisés, artilheiro da Macaca, vão falar. Eles que se parecem muito. São quase Carlos e Marcelo, irmãos gêmeos. Vamos ouvir aí Paulo Sérgio e também o Moisés, a dupla dinâmica da Associação Atlética Ponte Preta. E também a parceria do Moisés, ele deixar bater. Na verdade a gente treina bastante, né? Tem vários batedores. Comecei com o Camilo ali, pedi para bater, né? Essas horas a gente também tem que chamar a responsabilidade mesmo, não tem jeito. Eu vinha me cobrando bastante, todo mundo sabe da minha luta no dia a dia. Acho que eu não lembro quanto que eu tive um jejum tão grande na minha vida, aí, na minha carreira. Mas a gente sabe que faz parte do futebol. E nada melhor do que marcar num clássico, né? Tirar o peso. Então estou muito feliz. Dar os parabéns para a nossa equipe, toda a comissão técnica, diretoria, nosso torcedor que está sempre incentivando, aí, nos apoiando. E agora comemorar, a gente precisava muito dessa vitória e graças a Deus deu tudo certo. Obrigado, viu, Moisés? Obrigado. Aí, portanto, o Moisés estava do lado, mas só quem falou foi o Paulo Sérgio. O quanto tranquiliza esse gol marcado no clássico, e ele só ressaltou o que nós acabamos de dizer ali na hora do pênalti, que ele pegou a bola, pediu pro Camilo para deixar bater. E que personalidade do Paulo Sérgio, né? Muito criticado pela torcida, fazendo seu 10º jogo com a camisa da Ponte, sem nenhum gol marcado. Ele que veio com o status de vice-artilheiro do Brasil ano passado, marcando no derby Albert Cavalcante. Vamos ouvir o Renanzinho. Apesar da derrota. Pra mim, particularmente, é muito bom, né, o gol. Mas a gente sabe que não valeu de nada por se tratar de derby. E a gente precisava do resultado. Mas é focar para a próxima partida, ver o que o professor tem para falar para se conhecer no campeonato e focar para as quartas de finais. O que foi? O que houve aqui na confusão? O que vocês não gostaram? O que houve esse empurra todo aqui? Eu não vi, não consegui ver o que aconteceu. E seu contrato com o Guarani de empréstimo termina agora no Paulista. Você acha que fica para a Série B? Eu não sei, eu preciso conversar com meus empresários a respeito disso e logo a gente vai resolver. E a sua vontade qual é? Ficar. Tá bom. Valeu. Tá bom, obrigado, viu, Davó? Aí o Matheus Davó, né? Que a vontade dele é ficar, com o empréstimo dele, né, com o Corinthians. E tivemos informações aqui, até o Wendel falou. O Ayrton, né? Parece que levou o cartão vermelho. Olha que legal, Gustavo Marques.
E a televisão vai passar agora lá também, pra ver se algum jogador da Ponte não vai. Mas o problema era com o Niltinho, né? De início, sim, o Anderson foi tomar as duas. O Gustavo Donegar tá com a gente também. Vou passar o comando aqui no fim de jogo pro Claudinei Corsi. Tá valendo a sua participação também, tá? Pessoal, muita gente querendo que a gente responda. Tá concorrendo? Tá concorrendo. Mandou, tá concorrendo aqui. Boa noite. É o Saulo Belo, Jardim Novo, São Carlos. Ney, vou passar pra você. Mas antes abraçar aqui o Marcos Antônio Olário, a Daniela Rocha Marsoli, do Von Zuben. Também tá com a gente, o Rodrigo de Almeida, torcedor da Ponte, tá ligado? O Eduardo Aparecido Dias, lá em Perth, na Austrália. O Roger Augusto, já falei o nome dele 300 vezes, ele tá perguntando se ele tá concorrendo, Claudinei Corsi. Mas o Roger não tava narrando o jogo? Como é que ele tem tempo de... deu problema? Legal, Roger, eu não sabia que tinha dado problema. Eu quero ver se outra empresa vai falar da nossa... transmissão na transmissão deles. Mas eu não falei o nome da Gabriel Dias, Parque Jambeiro, tá com a gente. Valeu. Sentiu uma alfinetada. Não, o Claudinei Corsi sabe que eu tô correto. Ele sabe dessa. E como eu sei que ele tava certo naquela hora, agora ele sabe que eu tô certo. Mas você falou de um cronista de outra rádio também na abertura. Não, falei, mas não falei que a transmissão não foi pro ar. Tá certo, eu falei. Quero a camisa da Ponte. Corta aí, Thiago Barbosa. Quero a camisa da Ponte. Felipe daqui. Rapaz. Eu tô ligado, Corsato. Fernando Brito, Vila União. Mas tem razão nessa. Você quer duas câmeras ainda, Corsato? Eu quero a camisa do Guarani. Agora ele quer Mônica Renata Ferreira. Só em cima dele. Vanessa de Souza Silva. É que, na verdade, nessa vez, agora eu dei sorte, né? Mas o meu pedido foi... A vitória da Ponte foi sorte? O meu pedido foi porque a gente tem que pensar sempre no companheiro e eu tô aqui com meu amigo Guga pro que deve é. Vanessa de Souza Silva, São Gabriel, Ponte Preta, tá ligada com a gente. Valeu. Almerinda Martins também tá com a gente. Almerinda Martins. Quem mais? Cara, tem um monte de mensagem aqui. Quero agradecer a todo mundo que participou. Então, Helena Amistalden também tá com a gente. É Ponte Pretana, Pac Taquaral, viu, Claudinei Corsi? Tá certo. Tá ligada com a gente. Bom, transmitimos aqui a vitória da Ponte Preta, 3 pra Ponte, 1 pro Guarani, no derby número 199. Guga. É nóis, Corsato. Eu quero parabenizar os seus ouvintes, seus torcedores que acompanham você, pelo respeito. Eu vi algumas mensagens aqui. Dali Ponte, mas respeito o Guga sempre. Quero parabenizar a galera que você acostumou dessa forma, com respeito com o adversário. Valeu, a Ponte foi melhor, venceu. E vamos para a próxima. O Gustavo Donegar, seu xará. Sim, também. Ele até brincou, né? Ali no seu tom, tá tudo bem, né, Guga? Tá tudo bem, tá ele tudo falou bem. Que a água do Mar Vermelho do Moisés... É outro também que eu tenho respeito, o Gustavo Donegar. Valeu, Corsato. Parabéns pela vitória, parabéns, Wendel. Valeu. Valdir Santiago do Jardim Primavera, Tatuí tá ligado com a gente. O Carlos Matozinho também tá ouvindo aqui a programação. A Lúcia do São Martins, o Lincoln Shimabukuro. O Lincoln já desistiu de torcer pra Ponte umas 300 vezes, mas agora ele tá torcendo. Agora ele tá torcendo pra Ponte. Ô Lincoln, abraço pra você, muito obrigado. Bom, no fim de jogo, o Claudinei vai abrir mais espaço pra gente ir abraçando aqui o ouvinte. Ney, camiseta, você mandou seguir aqui, então o pessoal continua mandando mensagem. E aí no Facebook tá valendo o prêmio da GR Auto Center, balanceamento e alinhamento. Vem aí, Claudinei Corsi, para comandar o fim de jogo da Rádio FI. 11-5, a Ponte venceu 3-1. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. 11 da noite, mais 6 minutos em Campinas. 11:06. Terminou, página virada. Derby de número 199. 3 para a Ponte Preta, 1 para o Guarani. Estádio Moisés Lucarelli. O jogo que terminou agora há pouco e ainda com a expulsão do jogador Ayrton, da equipe do Guarani, que agrediu o jogador da Ponte Preta no final da partida, quando tudo já tinha terminado. Mais uma vez, um jogador do Guarani, ao final da partida, assim como fizeram Bidu e Rodrigo Andrade, demonstrando que o time está abalado psicologicamente, não sei porquê. Quem tem que explicar isso é o técnico do Guarani, é a comissão técnica e é a presidência, mas o time está desgovernado, né?
com chance de classificação, não era realmente para passar por isso que passou o Guarani. Agora, evidentemente, o treinador deve se explicar, o presidente do clube deve se explicar e o corpo lá que cuida da parte psicológica dos jogadores, porque em 2 jogos, 3 jogadores expulsos depois que a bola para, realmente é uma coisa que não dá para entender. Eu, pelo menos, não entendo, né? Se alguém do Guarani puder explicar, a gente agradece. 11:08, lembrando que você continua participando, ainda dá tempo. Vamos deixar mais um tempinho para você até a volta do comercial. 19 98989 3526 98989 3526. Mande lá o WhatsApp, ainda dá um tempinho para você participar. Diz: eu quero ganhar a camisa, diz se é da Ponte ou do Guarani, com o nome completo, cidade e bairro de onde você está falando. E aqui comigo no Facebook continua concorrendo aqui todas as pessoas que estão participando aos serviços da GR Centro Automotivo. E eu tenho que falar com você também, torcedor, você principalmente torcedor da Ponte Preta, que está feliz da vida, né? Você está pensando aí, agora mais do que nunca, em dar um presente para sua mãe? Então, para presentear a sua mãe, aproveite o combo Fanáticos na 1.900+. Na compra de 2 camisas oficiais da Ponte Preta, você recebe um super desconto. Visite o lindo espaço na entrada principal do estádio Moisés Lucarelli e conheça toda a linha oficial e licenciada 1.900+, a loja oficial da Macaca. 11h mais 9 minutos, 11:09. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta aqui no fim de jogo, repercutindo a vitória da Ponte Preta no derby aqui na Rádio Futebol Interior. 1.900+, a loja oficial da Macaca. Rápido intervalo, a gente volta já já. Rádio Futebol Interior. Tudo de primeira, não tem nada igual. Rádio FI. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo. Referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. 20 anos, o site da informação esportiva. Restaurante Romanos. Filé parmegiana com fettuccine. Deu água na boca, né? Então venha para o Restaurante Romanos. Desde 1998, um pedaço da Itália no Cambuí, em Campinas. Avenida Coronel Silva Teles, 620. Peça pelo delivery 3254-5858. Restaurante Romanos. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável.
Dona Luísa Pizzaria. Pizzas artesanais feitas com a técnica de massa longa de fermentação por 24 horas. Farinha especialmente elaborada, ingredientes selecionados com muito amor. Uma combinação de sabores que você jamais sentiu. E o principal, preços que cabem no seu bolso. Ligue e faça o seu pedido pelo delivery. 2518-0686. 2518-0686 ou pelo WhatsApp 99149-7596. Pizzaria Dona Luísa, a mais querida de Campinas. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. 11 da noite, mais 14 minutos em Campinas, 11 e 14, a gente faz tanta coisa no computador aqui, mas é tanto papel aqui que a gente... deixa eu mandar um abraço aqui para o nosso ex-técnico aqui, Antônio Augusto Pardal, que aniversariou esses dias aí, tá feliz da vida com a vitória da Ponte Preta. Meu amigo Paulo Moreno, um dos melhores locutores do Brasil, Ponte Pretano, também tá feliz da vida com a vitória da Ponte Preta. O Marco Aurélio Jacozinho, curtindo com a gente aqui a nossa transmissão do Derby 199, tá feliz da vida, e a Renata Sanches também, muito feliz com a vitória da Ponte Preta. Abraçando aqui o Adilson Merig, que é representante do Santo Café aqui em Campinas. Um abraço também pro Aderbal, lá na Brasitone, na Avenida Ângelo Simões. Abraçando meu amigo Maurício, da Brumas Camisetas Profissionais e promocionais, né? E o Walter Patriani, que está construindo aqui em Campinas o edifício Sirius. Vai ser o maior edifício da cidade de Campinas. Aí sim, hein? Patriani tá de vento em popa. E também quero mandar um abraço aqui pro Josmar, da JJ Funelaria, e o Roberley, que é da Motorola. O Josmar é Ponte Pretano e o Roberley, lá da Motorola, é bugrino. Tá aí então a rapaziada participando com a gente. Então até agora esse fim de jogo. São 11 horas mais 15 minutos. A partir de agora então eu vou passar para o Carlos Corsato ler mais algumas mensagens no WhatsApp. Mas a partir de agora está encerrada as ligações para o WhatsApp para a camisa da Ponte Preta e para a camisa do Guarani. Quem estiver lá está. Quem não estiver, tenta da próxima vez, e a gente agradece a todo mundo que participou e que tentou. Portanto, Corsato, fique à vontade aí para mandar mais uns abraços aí, registrar mais participações. Legal. O Giliardi Fernandes, de Hortolândia, tá concorrendo à camiseta do Guarani. Valeu, meu querido. Grande abraço para você. Um abraço pro pessoal da Inova Tecidos, do Marcos Pinheiro, e também o Marcelo Pinheiro. Pessoal que está concorrendo também aqui à camiseta do Guarani. O pessoal tá deixando para os comentários lá no Facebook, né? E é isso, comentários do jogo lá no Face, tá? Loian Ávida, o Moarama, Paraná, camiseta da Ponte Preta tá concorrendo. Valeu, grande abraço. Mais uma aqui. Sou Ponte Preta de coração. José Maria Anunciação, Chácara da Barra. Satélite Íris, Júlia Beatriz, concorrendo à camiseta da Ponte Preta. Valeu, Júlia. Rogério Zanaga de Camargo Neves Júnior, também tá com a gente, tá concorrendo aqui a camiseta do Guarani. Ô, Constator, oi. Deixa eu só dar um alô aqui, porque é o seguinte, o nosso Levi Júnior hoje, ele não está na jornada, mas ele fez um trabalho muito legal, e está fazendo uma live, né? Fez uma live no Instagram com duas famílias. Sim. Que estavam curtindo a nossa transmissão aqui,
uma família bugrina e uma família pontepretana. Então mandar um abraço aqui para a rapaziada da Ponte, que está feliz da vida, o Digu, o Félix Gourmet, o Fabão, o Dodô e o Paulo Vitor, o PV. E do lado do Guarani, que estão tristes evidentemente com essa derrota, o Marcelo Salles, o Lucas Doro, o Matheus Rocha e o Kiko Salles. Tá aí então a rapaziada na live do nosso Levi Júnior no Instagram do Futebol Interior, que estão curtindo a nossa transmissão aqui. Valeu, o Gabriel Lucas Martins, ele é pontepretano, tá concorrendo aqui à transmissão. Valeu, rapaz, obrigado pela audiência. Celso Costa, Paulo André, do CDHU, também tá ligado com a gente. Valeu, Paulo, esse aqui mandou vídeo. Deixa eu ver, Roger Pereira, Valinhos, bairro São Cristóvão. Manda um abraço pro Roger Augusto, lá em Ubatuba. Roger Augusto, 7º abraço que eu mando pra ele na jornada hoje. Grande Roger Augusto, um abraço pra você. Ele pode não ganhar a camisa, mas foi bem abraçado. Foi bem abraçado, viu, Roger? Você tem que ficar mais aqui no Futebol Interior. Renato Augusto Bueno de Oliveira. Valeu, nega véia, coloca ele aqui. Valeu, grande abraço pra você, tá concorrendo, tá? O Paulo Eduardo Upiara. Ele tá concorrendo à camisa do Guarani. Valeu, Paulo, obrigado pela participação. Eu quero ganhar na camisa da Ponte, é o Reinaldo. Reinaldo, manda nome completo pra gente cadastrar o seu nome aqui. Precisa nome completo, bairro e cidade pra concorrer, tá bom? O Theo Fernandes Sarti, ele é torcedor da Ponte Preta, valeu. Marcelo de Ribeirão Preto, Ulisses Marcelo Cobata, Vila Virgínia, tá com a gente, valeu. Mais uma mensagem aqui. Não deixou o nome completo. Bom, esse eu vou pular, não deixou o nome completo. A hora que deixar a gente coloca aqui. Deixa eu descer a tela aqui agora. Ellen Cristiane de Oliveira, Jardim do Lago, continuação. Quero concorrer à camiseta do Guarani. Valeu, obrigado. Priscila Bruna da Silva, Parque São Bento, camiseta do Guarani tá concorrendo. Valeu, Priscila. O Antônio César Ferreira do Parque Dourado, camiseta da Ponte Preta. O Marcos, Jardim Rocim. Ô Marcos, assim não vai pro sorteio, tá? É nome completo que a gente precisa. Rodolfo William da Silva, Jaguari Americana, é Ponte Pretano. Agatha Rodrigues, Vila Marieta com a gente. Cleonice do Jardim Von Zuben, ela é bugrina, tá concorrendo à camiseta. Quem mais aqui? O MacGyver Oliveira também mandou mensagem pra gente, valeu. A Lúcia do CDHU São Martins mandou mais uma mensagem aqui. O Fábio Gonçalves de Hortolândia, Parque do Horto, quero a camiseta. De quem você quer a camiseta? Da Ponte, já deixou aqui a mensagem. Eu que passei batido. Tem mais tempo aí, Ney? Se tiver, tem só mais 49 pra ler. Fique à vontade, Corsato. Estamos aguardando as entrevistas coletivas dos dois treinadores que nós vamos trazer aqui, nem que for até as 2 da manhã. E vamos eleger o melhor jogador em campo da Ponte Preta e o melhor do Guarani. O Wellington Costa, Jardim Bom Sucesso, tá com a gente. Ô, Corsato, Oi. Já tem gente no ar aí? É do Guarani? Então vamos à entrevista coletiva do Alan Al. Carlos Rodrigues, Rádio Central. Alan, boa noite. O Guarani, nessas últimas partidas, a gente via um time móvel, veloz, envolvendo o adversário. Hoje, no começo, até tentou com uma marcação-pressão, forçando erros da Ponte Preta, mas depois foi ruindo no decorrer do tempo e você ficou com o Andrigo por 70 minutos jogando numa posição em que ele pode render, mas muito aquém do que a gente viu ele fazer nos últimos 4 jogos, que é com aquela movimentação e liberdade para jogar na frente. Queria saber se você acha que a estratégia, nem tanto a escalação, mas a estratégia para o jogo de hoje foi equivocada e foi, não só o único motivo, mas um dos motivos para a derrota. Boa noite, concordo com você na questão da pouca mobilidade, da pouca intensidade. A gente trabalhou com o Andrigo com liberdade para ele poder fazer o que vinha fazendo juntamente com o Regis. Tivemos durante pouco tempo isso no primeiro tempo, mas fomos muito apáticos, fomos muito abaixo daquilo que a gente vinha jogando, fomos pouco competitivos. Eu acho que a gente poderia ter imposto o nosso ritmo como a gente fez com outros adversários muito mais qualificados, e hoje a gente se acomodou durante a partida, principalmente nos momentos que tinha a bola. E essa não era a ideia, não era a nossa estratégia, não era a nossa proposta de jogo, e infelizmente acabamos pagando um preço numa derrota que, tirando o resultado, acho que foi uma das piores partidas que nós fizemos. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Boa noite, Alan. Até que ponto as ausências de Bidu e também de Rodrigo Andrade
punidos pela expulsão na última partida, e de Bruno Sávio, vetado pelo departamento médico, prejudicaram a equipe do Guarani nesta derrota no derby de número 199. Boa noite. São jogadores importantes, são jogadores que vinham com uma sequência de jogo muito grande, são características diferentes que nós temos no elenco. O Rodrigo Andrade, principalmente, é um meia, né, quase um meia que joga como volante, tem uma chegada à frente com muita qualidade, dá um ritmo maior para a nossa equipe quando está presente, uma característica um pouco diferente do Índio, mas eu acho que não foi só esse o fator preponderante não, né? Em relação ao Sávio, também uma ausência que a gente teve de última hora, e o Bidu por suspensão, mas não foi essa a questão. Eu acho que coletivamente nós fomos muito apáticos, nós não tivemos a competitividade e a agressividade que nós procuramos ter em todos os jogos e que tivemos na maioria dos jogos. Então são situações que a gente cobrou no intervalo, melhorou um pouco no segundo tempo, mas muito abaixo daquilo que a gente vinha apresentando, muito abaixo daquilo que a gente vinha trabalhando e principalmente muito abaixo daquilo que a gente se propôs a fazer em termos de estratégia. Vinícius Barel, Rádio Jovem Pan News Campinas. Boa noite, Alan. Alan, o Guarani no primeiro tempo tomou uma postura reativa em relação ao time da Ponte, buscando os contra-ataques. Essa foi uma postura programada ou uma reação automática ao estilo de jogo da Ponte? Boa noite. Não, a gente procurou, ou procurava, né, antes da partida, manter a nossa intensidade, pressionar a saída de bola, que é uma característica nossa, porém as ausências acabam mudando um pouco a característica da equipe, né? São situações individuais que é característica do próprio atleta, mesmo a gente procurando colocar algumas situações de maior intensidade, nós não tivemos isso. Nós ficamos muito abaixo nesse quesito, as nossas transições, as nossas saídas de trás foram muito lentas, muito cadenciadas, conduzimos demais a bola, não agredimos o adversário sem a bola, buscando espaço vazio, e competimos muito pouco, principalmente no primeiro tempo, né? Então eu cobrei, a gente conversou no intervalo, melhorou um pouco, mas não foi nem próximo daquilo que a gente vinha desempenhando. Então a gente vai procurar corrigir, conversar, cobrar e já reagir na próxima partida. Elias Aredes, Rádio Brasil. Alan, boa noite. Como explicar a perda de intensidade do Guarani no clássico de hoje em relação aos jogos anteriores? Boa noite. Concordo com você, acho que nas outras respostas o ponto fundamental foi esse, né? Tivemos muito pouca intensidade, não agredimos o adversário nem com a bola e nem sem a bola, uma característica que era muito clara na nossa equipe, né, de você procurar pressionar, de você procurar roubar essa bola no setor ofensivo, e eu acredito que faltou isso, e isso foi preponderante, né, e eu acredito também que pela característica individual de alguns atletas, acaba saindo um pouco desse propósito nosso, né. Voltamos no intervalo com uma postura maior, mais agressiva, mas cometemos erros que normalmente a gente não comete, principalmente direcionando muito pouco a marcação do adversário, né? Direcionando muito pouco o lado que a gente precisava pressionar e, em alguns momentos, sendo desordenado nessa pressão no campo do adversário. Então, a gente acabou pagando preço por isso. Eu acredito que seja muito em cima também da perda de alguns jogadores que já estavam mais habituados a esse tipo de estratégia, mas coletivamente a gente foi muito abaixo e a gente sabe que pode render muito mais e vamos procurar já dar uma resposta, buscar a vitória, a classificação no próximo jogo. Rafael Pio, Rádio CBN Campinas. Alan, boa noite. Em relação à substituição do Davó, o Guarani, as poucas oportunidades que teve foi em jogadas de velocidade. O porquê da saída do Davó? Ele sentiu algo, pediu ou foi uma opção? E se foi opção, por quê? Boa noite. Hoje a gente tem que ser muito transparente, né? Eu não estava numa noite feliz mesmo fazendo gol, né? Não estava naquela intensidade que ele costuma ter, de buscar espaço, de ter essa mobilidade, e a gente cobrou ele no intervalo, melhorou um pouco na segunda etapa. No segundo tempo conseguiu reagir um pouco, mas também sentiu a parte física. Em alguns momentos, com 15, 20 minutos do segundo tempo, estava puxando um pouco a panturrilha,
mas eu acho que coletivamente, assim como ele, mas toda a equipe rendeu muito abaixo. Então não foi só pela questão física não, mas sim pelo rendimento também. Fernando Lovato, Rádio Planeta Guarani. Boa noite, Alan. O Guarani, sempre depois de um erro de arbitragem, principalmente do VAR, o time não tem uma reação. Sente muito o erro do VAR. Você acha que não está na hora de fazer um trabalho psicológico para o time ter uma reação melhor às adversidades que acontecem no jogo? Boa noite. Eu acho que eu não vi o lance, mas foi comentado que não foi pênalti, né? Independente do erro do VAR, a nossa característica foi muito aquém daquilo que a gente vinha fazendo. A gente foi pouco intenso, pouco competitivo, não conseguimos pressionar o adversário como a gente fez com todos os adversários que a gente enfrentou e adversários mais qualificados. Não tivemos a atitude de tomar a rédea do jogo e isso foi preponderante. Eu acho que o pênalti não desequilibrou emocionalmente, mas sim acabou dando uma freada na nossa vontade de virar o jogo. Mas, como eu falei, não foi só isso não. Eu acho que o primeiro tempo foi muito abaixo, a gente poderia ter colocado uma intensidade muito maior, e aí, claro, a gente sentiu um pouco as características mudarem um pouco em relação aos atletas que vinham jogando, mas a gente vai procurar sim conversar com os atletas, levantar a cabeça e buscar nossa classificação, que só depende de nós. José Henrique Semedo, canal Esportes Online, boa noite. O Guarani entendeu menos do que a Ponte a importância de um jogo como esse? O Guarani foi muito abaixo daquilo, principalmente do meio de campo para frente do que vinha realizando? Muito apático o time do Guarani hoje num jogo tão importante? Boa noite. Eu acho que não é questão da gente não ter entendido, né? Até porque, além de ser um clássico, poderia ter definido uma classificação para nós. 12 anos que o Guarani não vence na casa do adversário. 7 anos que a gente não classifica para uma próxima fase. Então não existe motivação maior do que essa para a gente poder dar uma alegria para nossa torcida. Então eu acredito que foi apático, sim, mas não por essas razões. Eu acho que faltou intensidade, faltou um pouco de vontade de recuperar a bola o quanto antes, que é uma característica da nossa equipe. Faltou mobilidade, a gente conversou antes que seria muito importante a troca dos 4 jogadores da frente a todo momento, como a gente vinha fazendo, até pela situação dos 2 zagueiros da Ponte não terem tanta velocidade, mas hoje coletivamente a gente acabou jogando muito mal, sendo muito apático, não tendo a intensidade que a gente teve nos últimos jogos, mas agora a gente procurar trabalhar, vencer a última partida e principalmente classificar o Guarani para a próxima fase. José Carlos Martins, Web Rádio Moeda do Som, boa noite, Alan. Eu gostaria que você falasse desses gols que o Guarani tomou hoje, né, nesse derby de 199, principalmente o terceiro do Moisés, que essa jogada que o Moisés faz, todos os gols dele foi da mesma forma. Eu gostaria de saber se o Guarani treinou esse tipo de jogada, se assistiu os jogos da Ponte Preta, porque é um gol idêntico aos outros 4 que ele fez. E gostaria que você falasse sobre esse resultado de hoje, essa derrota para a arquirrival Ponte Preta. Obrigado. Boa noite. Nós temos um departamento de análise, nós assistimos todos os jogos, nós trabalhamos esse tipo de situação, inclusive a possibilidade de outros jogadores atuarem ali naquele setor. São tomadas decisões que durante o jogo a gente não tem como interferir, mas a gente sempre procura falar para os atletas, orientar que o jogador de velocidade você não pode dar o corredor para ele, né? Você tem que procurar tirar a velocidade dele. Mas são situações de jogo, né? Eu acho que coletivamente a gente foi muito abaixo e não só individualmente, e por isso a gente acabou tomando aí 3 gols, coisa que só fizemos isso, se não me engano, no jogo do Ituano, que foi um jogo apático, ridículo, né? E hoje a gente ficou muito próximo dessa apatia, principalmente no primeiro tempo. Mas a gente vai procurar trabalhar, vamos se cobrar internamente, buscar a classificação e saber que o nosso time, com intensidade, com entrega, com disposição e principalmente com velocidade e mobilidade, é uma equipe que pode enfrentar qualquer outra equipe. Mas se a gente procurar
cadenciar o jogo, tirar a velocidade do jogo, a gente acaba tendo muita dificuldade como teve hoje, né? E, infelizmente, era uma oportunidade para que a gente quebrasse um tabu aí de 12 anos, né, que não se ganha aqui na casa do adversário, e, consequentemente, conseguir uma classificação. Infelizmente, não deu nessa partida, e a gente vai procurar trabalhar para a próxima, para manter o nosso objetivo, que é classificar o Guarani para a próxima fase, coisa que não é feita há 7 anos também. Eduardo Martins, portal Hora Campinas. Boa noite, Alan. No primeiro tempo, o Guarani fez uma partida equilibrada. No segundo tempo até começou bem. Mas depois do segundo gol, a equipe caiu muito de rendimento. O que você achou que faltou para o Guarani incomodar mais a Ponte Preta e, consequentemente, conseguir um melhor resultado na noite de hoje? Boa noite. Eu acho que faltou intensidade, faltou a velocidade, principalmente no primeiro tempo mesmo, tendo sido um jogo equilibrado, mas um jogo muito, muito truncado, um jogo de pouca agressividade, com a bola e sem a bola, uma característica que não é a nossa, não é dos nossos atletas, né? Mesmo a gente perdendo alguns atletas que têm uma característica diferente, não poderia ter uma queda de rendimento tão grande, até pela importância do clássico, até pela importância que poderia nos classificar com uma rodada de antecedência, e enfrentamos adversários com uma qualidade muito maior e conseguimos impor o nosso ritmo, brigando, disputando, colocando a velocidade, e hoje a gente fugiu daquilo que a gente vinha fazendo, e principalmente da nossa estratégia, que era buscar a intensidade, buscar a velocidade, buscar a profundidade, e coletivamente, além de tudo isso, cobrei deles, a gente conversou, coletivamente a gente foi muito abaixo, um rendimento nosso muito abaixo, uma das piores partidas que nós fizemos. Porém, a gente tem que procurar trabalhar, manter a confiança, levantar a cabeça e buscar a classificação aí, que a gente vai buscar até o fim, para a próxima fase, que é o primeiro objetivo nosso aí nessa competição. Fernanda Machado, BugriCast. Boa noite, Alan. Tanto nesse jogo como contra o Palmeiras, o VAR tomou decisões polêmicas, mas ao mesmo tempo o Guarani poderia fazer sua parte e não fez. Até que ponto o Guarani tem responsabilidade nesse resultado? Boa noite. A responsabilidade toda é nossa, né? Independente do erro do VAR ou não, eu não cheguei a ver o lance ainda, mas antes do erro do VAR a gente teve um primeiro tempo muito abaixo daquilo que a gente vinha rendendo. E não é demérito nenhum ou transferência de responsabilidade, porque a gente se cobra internamente e a gente tem que mostrar isso dentro de campo, né? Tivemos jogos aí que a nossa intensidade, a nossa entrega, a nossa disposição, a nossa mobilidade principalmente, né? Foi muito, muito boa, e hoje foi muito aquém. Hoje a gente fez um primeiro tempo ali que não teve aquela velocidade, não teve aquela mobilidade, não teve aquele objetivo de fazer o gol, aquela objetividade de roubar a bola no campo do adversário, e isso acabou sendo um fator preponderante, eu acho que acima do erro ou não do VAR. Independente disso, nós tínhamos que continuar a brigar, a lutar, a buscar o resultado. Então, coletivamente, a equipe foi muito abaixo, e isso a gente vai conversar, vai cobrar, vai corrigir, e vamos buscar a nossa classificação, que é o nosso primeiro objetivo, até mesmo porque nós mostramos em outras partidas com adversários muito, muito mais qualificados que nós temos condições de brigar pela classificação e ganhar os jogos, independente se é dentro de casa ou fora de casa. Gustavo Biano, EPTV. O Alan, a gente conversou aqui no intervalo e você disse que faltou intensidade, né, para o time, principalmente no primeiro tempo, aquela intensidade que a equipe teve em jogos anteriores. Você acha que isso aconteceu pela falta de experiência, de repente, né, do grupo em relação à derby? Faltou encarar o jogo, né, de uma outra maneira, né, para ter essa intensidade maior durante toda a partida? Boa noite. Eu acho que foi mais a gente aceitar a marcação do adversário, aceitar o jogo do adversário, do que propriamente a questão de experiência em clássicos aqui, em derbys aqui. Até mesmo porque nós temos jogadores que já jogaram vários clássicos, são jogadores tarimbados, jogadores que já disputaram jogos importantes e que sabem que jogos assim a gente tem que ter atitude acima de tudo, né? Então, eu acho que acima disso a gente aceitou demais aquilo que a Ponte Preta se propôs a fazer, principalmente no primeiro tempo, que era esperar a gente numa linha média,
E nós aceitamos, nós não tivemos a mobilidade, nós não tivemos a intensidade e, acima de tudo isso, coletivamente, não foi uma partida boa para ninguém, né? Hoje, se a gente for falar individualmente, vai bater na tecla de todos os jogadores que hoje foi um jogo muito aquém, mas a gente continua confiando, continua acreditando no trabalho e principalmente confiando na classificação. Tivemos a oportunidade de quebrar um tabu de 12 anos que infelizmente não conseguimos, de ganhar na casa do adversário, mas vamos procurar quebrar um tabu aí de 7 anos, que é passar o Guarani para a próxima fase e classificar para a gente brigar por algo maior. Terminamos aqui as perguntas. Agradeço pela presença, Alan. Bom descanso. Boa noite. Gente, acabou. Onze h 38, tá aí então a entrevista coletiva do técnico Alan Al. O Gustavo Marques, quer comentar alguma coisa? Quer falar alguma coisa do resultado, do time? Fique à vontade, Gustavo. Sempre, sobre a entrevista, né? Sempre as desculpas, né? Vamos trabalhar, vamos lutar, falando ainda sobre classificação, mas um jogo ruim do Guarani, né? A Ponte mereceu, o Claudinei Costa, o Guarani não jogou nada. Primeiro tempo, no segundo tempo. E enquanto tiver essa diretoria que não tem espírito de derby, não vence derby, não vence. Não tem espírito de derby, não tem garra, não tem vontade de vencer. E a Ponte sempre com raça, mesmo não bem no campeonato, sempre surpreende o Guarani. Então, enquanto essa diretoria estiver no Guarani sem espírito de derby, dificilmente o Guarani vai ganhar um derby. Então a opinião do Gustavo Marques, o narrador da Flechada, aqui na Rádio Futebol Interior, que no Carrossel hoje, ao lado do Carlos Corsato, narrou. Corsato, já temos aí ganhadores das camisas de Guarani e Ponte? Ainda não, porque eu nem mandei abraço para todo mundo. Eu queria mandar então, mais abraço aqui. Fique à vontade. Né, e aí a gente já vai fazer daqui a pouquinho aqui o sorteio. Eu digo para você, Corsato, que a noite é uma criança e eu sou o seu brinquedo. Não sou eu que chego tarde, é o sol que chega cedo. Meu Deus. Vai em frente. Do céu. Daniela Rocha Marsoli, do Von Zuben, tá ligada com a gente. Tá concorrendo aqui a camiseta. Tem um monte de mensagem aqui. Deixa eu voltar para pegar aqui e mandar o abraço pro pessoal. O Leandro Mendes Abreu, torcedor do Guarani, tá lá no Paraná, tá ligado com a gente. O Samuel Destro, Vila Industrial, também tá ligado com a gente. Valeu. Jackson Benetti, também torcedor do Guarani, tá com a gente também, mandou mensagem aqui, valeu, agradeço você que participou. O José Francisco, Jardim Madalena, Ponte Pretano, tá ligado com a gente, feliz com a vitória da Macaca Querida, amor da minha vida, sou louco por você. A Ponte Preta venceu o Guarani pelo placar de 3-1, claro que tem a história do VAR aí, o pênalti, né? Mas o primeiro gol também, o nosso Igor Vinhas, pra variar, entregou, depois fez 2 defesaças, mas é isso. Pessoal falando aqui, muita gente falando do pênalti. O Valdir Santiago do Jardim Primavera, tem Ponte Pretano aqui falando que foi pênalti, tem Ponte Pretano falando que é pênalti de VAR, que eu tenho que acostumar. É isso aí, pênalti de VAR. Cara, esse negócio do VAR, eles vão acabar com o VAR. Eles vão fazer com que a gente não tenha vontade de deixar o VAR seguir no campeonato. Luiz Fernando Vischi, torcedor do Guarani, tá com a gente. A Ana Paula Piovesan Braga, Jardim Garcia, também torcedora do Guarani, desejou bom trabalho aqui pra gente. O Carlos Marques, ele é Ponte Pretano, concorrendo à camisa da Ponte. A Carmen Silvia, Jardim Madalena, concorrendo aqui à camiseta da Ponte. O William Greg Pereira, Ouro Verde, não perca uma transmissão de vocês. Valeu, William, obrigado aí pela participação. Boa noite, vamos Ponte. Darcy Altino, ele quase acertou o resultado, viu, Ney? Falou que ia ser 3-0 pra Ponte. O Fernando Caetano tá mandando boa noite aqui, tá ligado com a gente, tá concorrendo à camiseta. O Wilson José, Roger Ferreira, ele é Ponte Pretano, tá ligado com a gente também, tá concorrendo. A Marilda Franco mandou mensagem aqui também pra concorrer. Tá todo mundo no sorteio, viu, gente? Vou pedir... A rapaziada aí toda participou aqui pelo Facebook também, alguns pelo YouTube, viu, Corsato? Que bacana. Aliás, agradecendo todo mundo que participou com a gente pelo Face, pelo YouTube também. O João Vitor Hugo Gonçalves, no Jardim Planalto Viracopos, concorrendo aqui a camiseta da Ponte Preta. Esse aqui mandou... Esse aqui, ó.
Olha lá, Guga. Mandou um monte de mensagem. Falou que é Guarani, mas não deixou nenhum nome. Então, por enquanto não dá para ir pro cadastro. Tomara que ela olhe lá pra mensagem para colocar aqui o seu nome. É isso, gente. Agradecendo a todo mundo que participou. Agora eu vou pedir um tempinho, viu, Ney? Uns 10 minutinhos aqui pra gente poder colocar aqui no nosso site para fazer o sorteio. E aí vamos divulgar já já. Deixa eu mandar um abraço pro Gustavo, que tá lá no Japão. Ele tá perguntando, é outro que tá querendo saber se ele ganhar... Não é esse que tá do seu lado? Não, é o Gustavo lá, Gustavo Ponte Pretano, meu amigo Gustavo lá no Japão. Ele tá perguntando se ele ganhar a camiseta, se você manda lá pra ele. Desde que ele pague o frete, não, ele não a quer gente manda. Ele não quer pagar. O Rodrigo de São Carlos tá com a gente também. Corsato, fala pro Gustavo não ficar triste. O Wilson da Rocha tá com a gente, tá concorrendo aqui. Não tem jeito, o Wilson. Tá triste e fazer o quê? Faz parte, meu querido. Falta só uma vitória para a Ponte chegar ao mesmo número de vitórias do Guarani, se bem que vai chegar. Se bem que eu tenho certeza que no primeiro jogo da história, no primeiro derby da história, a gente venceu, então já empatamos a peleja no geral e no Campeonato Paulista, né? A vantagem é grande, já são 10 jogos. Hoje você não vai segurar ele. O Ney trouxe os números do Campeonato Paulista, Ney. Depois você passa de novo aí, porque no Campeonato Paulista. Quem te contou, Corsato? O quê? Do primeiro jogo. Ninguém contou, cara. O Guarani. Quem te contou que Pedro Álvares Cabral esteve no Brasil e descobriu? Ai, meu Deus. O Guarani só vai voltar a vencer derby se voltar o Beto Zini. O Corsato sonha. Como é que é? O Guarani só vai voltar a vencer derby se voltar o Beto Zini ou chegar uma diretoria que tem espírito de derby. O Guarani não ganha derby, gente. Não ganha. Não ganha. Agora, a gente tá esperando aqui a entrevista coletiva do Fábio Moreno / Sandro Forner. Mas vamos lá, né? A Ponte Preta pro campeonato, a Ponte Preta tem pouca chance de se classificar. O Guarani não. O Guarani, a última rodada é importante porque o Guarani tem chance de classificação. Oi, Ney. Os confrontos do Paulistão foram 80 jogos. Sim. 26 vitórias da Ponte. 21 vitórias do Guarani. Aí. Quer dizer, hoje já mudou, né? São 27 vitórias da Ponte, 21 do Guarani, 33 empates, 107 gols marcados pela Ponte Preta. 110 agora. Não, 107 eu já acrescentei. Já acrescentou, já. E 93 gols do Guarani. Pois é, então ampliamos a vantagem agora de 27 para 21. E isso sem no Campeonato. esquecer que desde 2009 o Guarani não vence no Majestoso, né? Isso, e nos últimos 3 derbys, a Ponte Preta perdeu aquele do Campeonato Paulista. 3-2. Isso, e depois não perdeu mais. 2 vitórias e um empate. Exatamente. E é empate, inclusive, no Brinco de Ouro da Princesa. Foram 0-0, né? Foi 1-1, né? Foi esse jogo do Campeonato Brasileiro. Gol do Matheus Peixoto pra Ponte e do Ludic. Isso, exatamente. Pro Guarani. Né? Isso, Ludic, assistência do Camilo. Ô, Corsato, enquanto a gente aguarda mais um pouquinho você terminar aí as suas anotações, né? E seus cadastros, vamos eleger o melhor jogador em campo. Lembrando que o melhor jogador em campo, nós estaremos elegendo o jogador do Guarani e o jogador da Ponte Preta. A Ponte que venceu o Guarani 3-1 no derby de número 199. E a equipe da rádio vai eleger o melhor em campo dos dois times, né? Vocês vão votar, todo mundo vai votar no jogador do Guarani e no jogador da Ponte. E os dois jogadores eleitos, um do Guarani e um da Ponte, vão almoçar ou jantar lá no restaurante Romanos. E que se o Carlos Corsato, o Gustavo quiserem ir, evidentemente eles vão pagar o almoço ou jantar deles. Pô, Claudinei Corsa. Então o restaurante Romanos, que fica na Coronel Silvatelli 620, no coração do Cambuí, um pedacinho da Itália, em Campinas. Agradecendo meu amigo Carlinhos e também a Carmen Álamo Umbuzeiro, que está feliz da vida hoje, e o Gilberto não está feliz da vida. Então vamos, produção, abrir aí a votação para o melhor em campo. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. O craque do jogo. Vamos começar com a equipe mandante e vencedora Ponte Preta. Eu começo com o Carlos Corsato, o seu voto para o melhor em campo da Ponte Preta. Corsato. Acabaram de me adicionar aqui num grupo de WhatsApp. Já tem 1.300 mensagens, só de torcedor Ponte Pretano. Sabe como é que é o nome do grupo? Qual? Moisés Day. Juro por Deus, tá aqui, ó. Quem te adicionou? André Proco. Ah. Moisés Day. Moisés.
O Wendel Coral, o melhor da Ponte Preta pra você, Coral? O Corsato já falou, né? Hashtag Moisés Day, não tem como ser diferente. O homem de 500 mil reais dominou o Guarani, brilhou na partida de hoje, o Moisés. Tá certo. Pelo que você viu do jogo também, o Gustavo Marques, o melhor da Macaca pra você? Moisés, não tem outro, né? Albert Cavalcante? Moisés. Eleito então por unanimidade, Moisés vai almoçar ou jantar no restaurante Romanos. Depois nós vamos estar entregando o voucher para ele, para assessoria de imprensa da Ponte Preta ou para o marketing, para que seja entregue para o Moisés então o voucher do restaurante Romanos, e ele vai lá com acompanhante, com quem ele quiser, evidentemente, e vai degustar as delícias do restaurante Romanos. Na equipe do Guarani, eu começo com você, Gustavo Marques, o melhor do Bugre, mesmo com a derrota. Ninguém se destacou no jogo, difícil votar, mas pelo gol vou votar no Davó. Tá muito bem, Albert Cavalcante, o melhor do Guarani pra você. Acerta aí o microfone. O Davó fez o gol, tudo bem, mas o Andrigo, ele é o craque do Guarani, voto no Andrigo. Tá muito bem, Carlos Corsato, pelo que você narrou aí, o melhor do Guarani, isso. Corsato. Não, Peraí, o voto é meu. Não faça isso. O voto é meu. Seja justo. Eu sei que você é um cara justo. Eu tô sendo justo porque eu quero que ele continue muito tempo no Guarani. Então eu vou votar. Você falou que ninguém luziu. Você falou isso aí agora há pouco. Eu quero votar no Índio. Nossa. Tá certo, Índio para o Corsato. Faltava o Índio ir lá e almoçar no Romanos, né? Só que faltava depois da... Pelo amor de Deus. E você, Wendel Coral? Claudinei, por favor, quanto a votação aí? Um voto pro Índio, um voto pro Andrigo e um voto pro Davó. Vou votar no Índio, Claudinei. Tá, então 2 votos pro Índio. Nesse caso eu vou votar no Andrigo. E empatou então. Como é do Guarani, vai o Andrigo, né? Ufa. A gente tá brincando. Ainda bem que você tem confiança. A gente tá brincando, Claudinei Costa. Obrigado, Claudinei Costa. Não, obrigado, todo Claudinei. mundo percebeu que a gente tá brincando, né? Não, eu brinquei. Todo mundo percebeu que a gente tá brincando. Tira nosso voto. Quase vocês deram almoço pro Índio. Você acha que eu ia deixar? Não, eu não posso tirar o voto. Eles votaram o jogador da Ponte, vocês têm que votar no jogador do Guarani. Não, tá certo. É que a gente quis fazer uma brincadeira só. Combinamos, inclusive, eu e o Wendel Coral. O melhor jogador do Guarani foi o Andrigo, pô. Pra mim também, o Andrigo. Então, tá brincando, pô. O Andrigo, Calma. O Andrigo, a gente não quer. A gente quer que o Índio fique no Guarani durante muito tempo. Mas eu avisei. Eu entendo. Eu avisei, vocês não me escutaram. Se o Guarani tivesse ganho e aí na hora da ponte eles colocassem corpinhas, eu ia ficar pistola na vida. Não. Mas ó, eu avisei. E o Gustavo Marques é prova. Sim, eu sei. Quando falaram, o Guarani vai contratar o Índio. Foram teimosos. Falta de aviso. Quem avisa, o amigo é. Eu avisei, mas tá, pega aí, ó. Mas a Ponte já contratou tanta tranqueira do Guarani também. Mas o Guarani vem contratando muita tranqueira. Mas isso aí é Alemão, Rafael Costa. É coisa de momento. Índio. Cara, coletiva. O Rafael Costa, a gente tinha que abrir um parênteses pra ele, que a gente não tem muito tempo. 11h50, vamos à coletiva do técnico. Não, calma, ainda. Vocês chamaram a coletiva? É verdade. Pode chamar a coletiva? Avisei, coletiva chegou. Então tá Viu? certo. Viu, Ney? Eu queria abrir um parênteses aqui pra falar do Rafael Costa. E eu até falei aqui, e ó, gente, quando a gente tá falando do jogador, a gente tá falando do jogador no campo, tá? Porque senão... Não é pessoal. Não é pessoal. E nada pessoal. Tem nada contra a gente só analisa agora, jogador aqui. com todo respeito, você comparar o alemão com o Rafael Costa, velho, não dá não. Por que não, Corsato? Quantos gols o Rafael Costa tem no Guarani? Não, por temporada. Você segue o alemão lá no Instagram do alemão? Os gols do... Não, Corsato, tô avaliando essa temporada, não a carreira do jogador. Não, tô avaliando essa temporada. Passagem pelo Guarani. O alemão não fez um gol no Guarani, cara. O Rafael Costa tem gol no Guarani, gente. Calma. O Rafael Costa pode estar numa má fase, mas ele é mais jogador. Essa má fase não acaba nunca. Mas ele é mais. Mas tá jogando. Não acaba nunca. Mas tá jogando. Tá jogando porque o empresário dele é bom. Isso eu concordo com o Gustavo. Simples. O empresário é muito bom. E vou explicar pra você por que renovou o contrato com o Rafael Costa. Explique. Se ficasse o Conceição, o Rafael Costa não estaria aqui. Conceição saiu, o Guarani chegou atrasado na montagem do elenco, não daria tempo de ir no mercado contratar um centroavante, a opção que tinha é renovar com o Rafael Costa. Foi por causa disso. O que você acha do alemão? Pegar o alemão de volta? Pelo amor de Deus. Não. Não. E Rafael Costa, infelizmente, não dá. Agora hoje, pra completar o técnico do Guarani, só faltou, cara, ele tirar o Andrigo.
Faltou só isso. Faltou só tirar o Andrigo. Cara, mexeu mal demais. Ele começou errado. A leitura errada do jogo, né? Sim. A Ponte Preta engoliu o Guarani. O tempo inteiro. Ah, Ney, mas se não tem o pênalti mudou o jogo. Foi pênalti. E o mesmo, foi pênalti. É simples, é só você ver. Aquilo foi pênalti de VAR. É só você analisar, você pega depois a gravação com calma no YouTube, ver quanto tempo você narrou o jogo e quanto tempo o Guga narrou o jogo. Sim, Ney, mas quando o Guarani fez o gol... Nesse carrossel, é simples você ver. A Ponte engoliu o Guarani. Sim. Ela matou o técnico da Ponte, eu não sei se foi o Fábio Moreno. Não, ou foi. Se foi o Sandro. Quando perde é o Fábio Moreno, quando ganha é ele. Ele não estava ali ao lado do time, né? Mas ele engoliu a Ponte Preta. A Ponte Preta engoliu o Guarani. O torcedor, você vai lembrar de mim por causa do E aí combo. o técnico ainda mexe errado no time, ficou mais fácil ainda pra Ponte Preta. Então, mas se não tem aquele pênalti... Eu vou traduzir para você direitinho, pelo tempo que a gente tem de derby, que a gente já trabalhou e conhece. Tem uma palavrinha fácil para deduzir, para decifrar o time do Guarani nesse derby. Salto alto, só isso. Viu? E falando nisso, vamos lá. Fala, Alberto. Depois o sorteio das camisetas, hein? Vamos lá então, a entrevista coletiva com o auxiliar técnico que comandou a Ponte Preta hoje na beira do gramado, Sandro Forner. Fala, Sandro. Sandro Forner, já o Sandro vai falar com a gente. Ele tá técnica aqui arrumando. Claudinei Corsi. Estamos aguardando aqui, deixa eu ler mais umas mensagens. Claudinei, mas antes o árbitro queria falar. O árbitro, né? O árbitro de vídeo, né, do jogo do Guarani que teve o pênalti do Pablo é o mesmo que marcou o pênalti no jogo de hoje, que foi o Márcio Henrique de Góes. Marcou o pênalti Mandrake do Pablo. Hoje ele estava também no VAR que marcou esse pênalti Mandrake que não foi, também né? o pênalti contra a Ponte Preta lá durante a semana. Não, então, quando eu tô falando de pênalti de VAR, porque você pode discutir, por exemplo, aquele pênalti. Tem muita gente que fala, não, ô Corsato, foi pênalti contra a Ponte Preta. Cara, eu acho que aquilo não é pênalti. Aquele do Guarani, do Pablo ali, ficou uma discussão, né, mano? Contra o Novo Horizontino. Que ele vai dar a passada, ele tá com o pé na linha, mas, ele cara, tá com a mão pra trás. Você vai ter que fazer, sabe, daqui a pouco, você vai ter que pegar os laterais e os zagueiros, você vai ter que fazer o cara ser Robocop. Engessar o cara. Ou então ser Robocop, o cara tira o braço. O cara aperta um botão, tira o braço cai. Não, e naquele pênalti do Guarani, ele estava olhando para a linha de fundo, deu a passada para a linha de fundo com o braço estendido para trás. A bola bateu na mão dele dar um impulso. E não tirou a trajetória. Não. Ela continuou. Mas espera aí, mas a culpa não é do VAR. O árbitro ele foi lá ver o lance. Sim. Ele foi lá ver o lance. E outra coisa, e outra coisa, se o Guarani tivesse feito uma boa partida hoje contra a Ponte Preta, eu usaria isso como muleta, esse pênalti. Mas não fez. De qualquer forma, o Guarani perderia esse jogo. Não, gente. Ponte Preta engoliu. Ficou evidente. O Guarani isso. não merecia ganhar o jogo. Coletiva com Sandro Forner. Vamos lá então. Agora sim, Sandro Forner falando na entrevista coletiva. Coletiva com Sandro Forner. Thaís Helena, Correio Popular. Boa noite. Como foi a conversa no intervalo do jogo com os jogadores para que a segunda etapa fosse mais intensa? Eu acho que nós fizemos um jogo bom não só na segunda etapa. A primeira etapa também nós tivemos um bom jogo, tivemos o controle quase que total do jogo. Em alguns momentos a gente errou alguns passes, que era a proposta do Guarani de contra-atacar, né, marcando médio e baixo, né, a gente sabia disso. Mas no geral eu acho que a gente conseguiu controlar bem no segundo tempo com a vantagem. Né? Mesmo tomando um gol no escanteio nosso, a gente conseguiu rapidamente já fazer o segundo gol e daí as coisas ficaram melhores. Elias Aredes, Rádio Brasil. Sandro, boa noite. Mais um jogo em que a Ponte Preta mostra mais eficiência no contra-ataque do que na proposição de jogo. Não seria o caso do trabalho da comissão ser direcionada para essa metodologia de jogo? Depende muito como você controla o jogo, né? Acredito que no primeiro tempo a gente, até pela posse de bola, nós tivemos 70%, se eu não me engano, de posse de bola. Né? E depende muito do que o jogo apresenta. Você pode controlar com bola e sem bola, né? Depende muito do que está acontecendo, depende muito da outra equipe também. O Guarani tinha uma proposta de dobrar em cima do Moisés com o Andrigo e com o Pablo. Fizeram algumas coisas para tirar as nossas principais jogadas. Né? E acredito que a gente tem que treinar tudo. E, na verdade, o próprio Fabinho, ele... sempre nos nossos treinamentos a gente treina todas as situações, né? Tanto o bloco alto, o bloco baixo, a saída de contra-ataque, né?
E aí o que o jogo apresenta, a gente pode fazer as coisas da melhor maneira. Wendel Coral, Rádio Futebol Interior. Sandro, boa noite. Parabéns pela vitória. Antes do clássico eram 3 derrotas consecutivas. O quanto esse triunfo no derby tranquiliza no âmbito emocional da equipe? Lógico que perder nunca é bom, né? Agora, nós aqui da comissão sempre analisamos o que acontece no jogo, né? Então a gente sabe os problemas que nós temos, né? Onde a gente tem tido problema, né? Onde a gente precisa realmente melhorar. Lógico que a parte emocional é muito difícil, né? Quando você tem as derrotas, porque normalmente as análises elas são muito em função dos resultados, né? E muito mais do que todos de fora que cobram, nós nos cobramos muito mais aqui, né? Para poder melhorar, poder dar melhores ferramentas para os jogadores para que eles possam estar melhores. Então, lógico que você ganhar um clássico, com a importância que tem, nos anima bastante. Semedo, canal Esportes Online. A Ponte venceu porque foi mais aplicada que o Guarani. Entendeu mais a importância e o tamanho desta partida? Não, eu acredito que não. O Guarani teve uma estratégia, fez um bom jogo também. Né? E a gente também precisa saber que tem um adversário do outro lado, né? Então, porque senão sempre a gente vai achar que quando a gente ganha o jogo é porque o outro adversário não está comprometido ou não jogou bem. Né? Eu acredito que o que nós fizemos de bom a gente tem que valorizar. Acredito que o Guarani fez um bom jogo também, só que nós somos melhores. Antônio Lupe, Rádio Bandeirantes. Boa noite, Sandro. O Paulo Sérgio sofreu muitas críticas nos últimos jogos e mesmo assim pegou a bola e mostrou personalidade na cobrança para marcar o segundo gol. Na programação do jogo, era ele realmente para cobrar a penalidade ou ele pediu para o Camilo bater? Como funciona essa decisão em um jogo tão importante? Não, na verdade o Paulo realmente vem numa fase, né? O Paulo ano passado ele foi, se não me engano, o primeiro ou segundo artilheiro do Brasil, por isso que ele está aqui hoje na Ponte. E vem numa fase que realmente as coisas não estavam acontecendo, mas nunca deixou de treinar, né? O Fábio tem conversado com ele aí diariamente, né? Dando confiança, né? E a questão dos pênaltis, a gente treina quase que todos os treinamentos e na verdade ali o Fabinho sempre deixa 2, 3 opções e aquele jogador que estiver se sentindo melhor no momento é o que bate. Rony Romarini, Rádio Central. Sandro, boa noite. A Ponte teve um primeiro tempo com muita posse de bola, mas sem levar tanto perigo ao gol. Era uma estratégia esfriar o jogo para prejudicar o estilo do Guarani ou foi mais uma dificuldade imposta pelo adversário? E gostaria que falasse também da saída encontrada através de lançamentos longos e inversões dos zagueiros, que hoje funcionaram muito bem. Eu acho que as duas coisas, né? Porque a gente sabia que se a gente perdesse a bola na primeira saída, a gente teria dificuldade porque o Guarani ele consegue recuperar e acelerar muito bem o jogo. Tem o Davó que é rápido na frente, tem jogadores que fazem isso muito bem e o time, a maioria dos gols do Guarani tem saído dessa forma. Então a ideia ali do começo era também a gente trocar passes atrás para que a gente também, muitas vezes não produzia muito na frente, só que a gente desgastou o Guarani, né? Porque o Guarani tinha que balançar toda hora para nos marcar. Então muitas vezes você não chegava na frente, mas houve um desgaste grande do Guarani para conseguir fazer essa marcação e não deixar muitas vezes a gente progredir. Então o Guarani também fez uma marcação, deixou os extremos mais baixos, né, para dobrar no Moisés, para que o Apodi não pudesse atacar, né? Isso nos deu a posse e nos deu o controle do jogo. Então acredito que foram as duas situações. Gabriel Castro, CBN Campinas. Sandro, o que foi mais difícil de superar durante o derby e como foi encontrada a solução? Eu acho que a solução é encontrada na preparação desde o começo do ano, né? A gente vem treinando desde o começo do ano, né? Já tem uma ideia que o Fabinho já colocou desde o início do ano. A gente vem treinando algumas coisas, lógico que alguns jogos as coisas não acontecem, né? Tem a questão da pergunta anterior, da questão da bola longa, a gente tem essa alternativa, né? Dependendo de como o adversário sobe a marcação. E hoje eu acho que a gente foi feliz também tecnicamente nesse espaço. A gente conseguiu entrar com esse espaço. Então acho que o jogo vai apresentando diversas situações, né? Mas destacar, na verdade, os jogadores, né? Que na verdade são eles que jogam, né? Eles que executam as ideias e se eles não conseguem executar bem, fica difícil. Então, os jogadores estão de parabéns porque executaram muito bem, né?
vindo de 3 derrotas, jogaram um clássico que é muito difícil, então a parte emocional também, psicológica é muito difícil, então realmente valorizar muito essa vitória. José Carlos Martins, Web Rádio Morada do Sol. Boa noite, Sandro. Eu gostaria de saber de você sobre essa defesa da Ponte Preta, que apesar do gol que ela tomou, não sofreu perigo durante a partida, ficou muito bem posicionada e parece que agora a Ponte conseguiu resolver o problema dela. Eu acho que falar só da defesa seria meio leviano da nossa parte, meio simplista, né? Porque a defesa é o time todo, né? A gente tem, como eu falei, tem treinado desde o começo do ano algumas situações para que a gente não sofresse, tivesse. Eu acho que a gente teve outros jogos também que a defesa jogou bem, né? Infelizmente, se toma um gol, e muitas vezes a defesa ela é culpada, mas na verdade, se você analisar, aí a defesa teve poucas falhas durante esses jogos que nós tivemos. Algumas vezes pode acontecer alguma falha individual, mas fico feliz aí de vocês terem visto que realmente a defesa tem se posicionado melhor e daí com a qualidade deles, eles têm tomado boas decisões e jogado bem. Marcos Ceroni, Ponte News. Boa noite, Sandro. Parabéns a você e a todos que de uma forma ou de outra ajudaram nesta vitória maiúscula. Tenho certeza que o vice-presidente Edu Cazu ficou sabendo e vibrou muito com a vitória. Você chegou a colocar em prática alguma coisa sua nesta partida? Porque hoje vimos os dois laterais apoiando bastante, houve inversão de jogadas, o jogo todo e a aplicação tática foi uma enormidade. Queria que você falasse sobre isso. Eu acho que seria leviano da minha parte e eu seria um aproveitador se eu viesse aqui depois de uma vitória desvalorizar o trabalho do Fabinho, que é o treinador, né? E se eu estou aqui hoje é porque o Fabinho confiou em mim para estar ajudando, né? Então acho que a comissão trabalha junto, mas o mérito é todo o treinador, né? Porque o treinador que está ali na frente, que tem que fazer a situação. Hoje, pela expulsão, o Fabinho não pôde estar, mas como eu disse nas perguntas anteriores, isso aí tem um trabalho já de algum tempo. A gente está aí também procurando já colocar uma variação tática também, e isso só o tempo de trabalho que nos dá, né? Mas repito, eu seria leviano de falar isso, e até quero aproveitar essa pergunta para parabenizar aí o Fabinho por mais esse resultado do derby, né? Gustavo Piano, EPTV. Boa noite. Dá para dimensionar o peso que tem essa vitória? Ela apaga as 3 derrotas seguidas antes do clássico? Eu acho que as derrotas elas não são apagadas pelo clássico. Como eu disse, a gente está tentando fazer uma situação para que o time tenha uma forma de jogar, né? Para que o time tenha algumas situações. Como eu falei, alguns resultados às vezes não vêm por algum motivo, né? Por algumas situações, né? Mas nunca faltou luta dos jogadores, nunca faltou treinamento, nunca faltou preparação, né? A rotina desse jogo foi a mesma, né? Dos outros jogos, a gente teve a mesma rotina, mesma preparação, o mesmo empenho que a gente tem em todos os jogos, a gente procura sempre fazer o melhor. Muitas vezes as coisas elas não acontecem, mas lógico que um derby, né, tem um peso diferente, a gente sabe como que funciona, né? Um clássico, um jogo importante, um jogo que mexe com a cidade, que mexe com a nossa torcida, né? Lógico que a gente também não esperava ter essas 3 derrotas. E também não vamos porque ganhamos esse jogo, parar o trabalho, né? Vamos continuar trabalhando, ver onde a gente errou também, para continuar procurando melhorar, né? Para que a equipe, para que essas derrotas que aconteceram, a gente possa minimizar esses erros e não acontecer mais. Tá aí, portanto, a coletiva do Sandro Forner, auxiliar técnico, que comandou a vitória da Ponte no Moisés Zuccarelli por 3-1. Pois não, Cossato? Eu quero, não sei se a gente tem tempo, mas 2 coisinhas interessantes aqui na entrevista coletiva do Sandro. O pessoal ficou batendo em cima, né, para tentar desassociar o comando. E isso eu não gosto. Eu costumo dizer que quando você sai de casa, você não pode cometer injustiça. A injustiça é uma coisa que você não pode cometer, sabe? A injustiça é ruim pra quem sofre, pra quem leva isso. Pô, você mete o pau no cara quando o cara perde. Injustiçado, você quer dizer. Sim, é ruim pro injustiçado. É ruim. E pra você também. Pra você também, porque o cara do bem, depois que ele comete uma injustiça,
ele fica com aquilo na cabeça, ele fala, pô, por que eu fiz isso com o cara? Né? Mesmo que o cara não sirva pra nada, né? E no caso do Fabinho, e não é porque a Ponte ganhou não, porque nos meus comentários eu sempre fiz isso, esses dias defendi o Paulo Sérgio aqui, porque eu vi gente falando, não, aquele passe do Paulo Sérgio pro gol do Apodi no jogo contra o Ituano, aquilo foi uma aberração da natureza. Não, porque quando o Paulo Sérgio perde gol, a gente cai de pau aqui no jogador falando que ele perdeu o gol. E quando o cara acerta, a gente não vai dar valor pro cara, né? Agora você falar que o Fábio Moreno não teve méritos nessa vitória da Ponte Preta contra o Guarani hoje, gente do céu, que país, que mundo que a gente tá. Se quando a Ponte perde... É ingrato, né? Se quando a Ponte perde, a culpa é do técnico, quando a Ponte vence, a culpa é dele. Aí você vai falar, não, mas quem tava lá era o Sandro Forne, mas quem escalou o time? O esquema tático é o mesmo. Mas você, enquanto cronista esportivo, entende assim, o torcedor não entende, Corsato. Pro torcedor, o técnico que está ali, para ele, o torcedor, ele é emoção somente, entendeu? Você, enquanto cronista, é a razão, mas o cara que tá ali para ele é o cara que dirigiu o time, na cabeça dele, o treinador que ficou ali é que deu força pro elenco. Então ele pensa assim. Por exemplo, pensa assim, as alterações, por exemplo, vamos lá, a saída do Camilo para a entrada do Marco Júnior. Você acha que o Sandro resolveu aquilo sozinho na cabeça dele? Ele recebeu uma mensagem de zap, ó, tira o Camilo e coloca o Marco Júnior. Mas pro torcedor, talvez seja ele que tenha resolvido, né? E assim, eu não tô criticando pergunta de colega, não é isso, mas o que mais deixa a gente chateado às vezes, porque foi pergunta de imprensa. Pergunta da imprensa, estão tentando desassociar o trabalho do cara. Quando a Ponte perde, a culpa é do técnico? É claro que a culpa é do técnico. Mas a vitória, a culpa é dele. Ele venceu... Gente, ele venceu o Clássico 199. A Ponte Preta vinha de 3 derrotas seguidas, ganhou do Guarani de 3-1. O Guarani vinha jogando o fino da bola. O fino da bola e a Ponte venceu. Méritos pra ele. Méritos pro Sandro também, claro, mas méritos pro Fabinho, que conseguiu pegar um time em frangalhos e fazer a Ponte vencer. É claro, né, Claudinei Corsi, que hoje a Ponte tinha o Moisés. Moisés é o melhor jogador da Ponte Preta, artilheiro desse Campeonato Paulista e melhor jogador da Ponte Preta na competição, sem dúvida. Mas eu queria tirar essa frase, essa pergunta que foi feita aí pro Sandro Forne, pra a gente não desassociar, não tirar, porque senão fica muito fácil, né? Quando o time perde, a culpa é do Fábio, e quando o time ganha, a culpa não é dele? Como assim? É verdade, são agora 00:09, 9 minutos já da quinta-feira, hoje dia 6 de maio de 2021, 00:09, já estamos invadindo aqui a madrugada da quinta-feira com o nosso fim de jogo aqui. Sorteio. Na Rádio Futebol Interior, em nome de Restaurante Pizza do Dadá, mais de 70 sabores para você escolher a sua pizza. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho, experimente o novo lançamento, a pasta de alho da Prone Alimentos. Entre no site pronealimentos.com.br. Restaurante Romanos, um pedaço da Itália em Campinas, que está presenteando aqui o Moisés, jogador da Ponte Preta, e o Andrigo, jogador do Guarani, para um almoço ou jantar lá no Restaurante Romanos. Ovo Satoshi, a sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias, 3 endereços no Jardim Garcia, na Transamazônica, no Campos Elíseos, na Rua Dr. Silvio Rizardo, e no Jardim Nova Europa, na Rua Ricardo Moro. E Pizzaria Dona Luísa, pizzas artesanais, peça pelo delivery. Lembrando que já nós vamos também passar aqui os ganhadores de um alinhamento, balanceamento, rodízio de pneus e check-up de suspensão, num oferecimento do GR Centro Automotivo, na Avenida Governador Pedro de Toledo, 2500, no bairro Bonfim, em Campinas, ali anexo ao posto Girafa. GR Centro Automotivo, seu carro em boas mãos. Mandando um abraço aqui para o Éder Salles e toda a sua equipe do GR Auto Center, com atendimento sempre muito profissional. 00:11 agora em Campinas, que rufem os tambores. Vamos aos ganhadores. Primeiro, Carlos Corsato, agradecendo a todos que participaram. Foram imensas ligações no WhatsApp, passaram aqui pelo Facebook, passaram pelo YouTube. E, finalmente, primeiro, o ganhador da camisa da Ponte Preta. Corsato. Bom, vamos lá. Faturou a camisa da Ponte Preta. Separamos aqui, colocamos lá no sorteio.com. Quem tá levando? Camisa da Macaca, Ponte que venceu o jogo pelo placar de 3-1, hein? Quem levou a camisa na Ponte foi Carlos
Eduardo de Lemos Matozinho, bairro Ponte Preta, Campinas. Carlos Eduardo de Lemos Matozinho, bairro Ponte Preta, Campinas, faturou a camisa da Macaca, Claudinei Corsi. Legal, Carlos Eduardo de Lemos Matozinho, bairro Ponte Preta, aqui em Campinas, faturou a camisa oficial da Ponte Preta aqui na nossa jornada esportiva do Derby 199. Depois a gente vai entrar em contato com ele, viu, Corsato? Sim. Deixa aí o zap dele, o celular, pra gente combinar a entrega ou a retirada da camisa, tá certo? Tá certo. E a camisa do Guarani, quem foi ganhador ou ganhadora, Carlos Corsato? A camisa do Guarani acabo de receber aqui da nossa produção, lá no sorteio. Evelyn Cabral, Jardim Aeroporto, Campinas. Evelyn Cabral, Jardim Aeroporto, Campinas, torcedora do Guarani, leva a camisa do Guarani no Derby 199, Evelyn Cabral, Jardim Aeroporto, Campinas. Legal, lembrando aqui, a produção me passa que foram mais de 1.300 comentários no Facebook, viu, Carlos Corsato, Que na bacana. nossa jornada hoje. Que bacana, até pedir pro pessoal do Facebook, né, normalmente a gente faz o Planeta dos Macacos, o Bugre, quando tem jogos do Guarani, o Gustavo e o Claudinei Costa também sempre lendo mensagens lá, mas hoje como era uma transmissão para as duas torcidas, né, então a gente deixou lá a rede social para que o pessoal participasse, o pessoal... E foi né? legal, não tivemos apelações, uma ou outra, né, Corsato? Sim, sempre é normal tem, né? isso aí, Normal. sempre tem, mas a maioria de quem participou foi muito educado, falando do seu time, evidentemente, né? Sempre tem aquele espírito de porco, como aqueles pseudo-torcedores, né, que na noite de ontem se encontraram mais uma vez numa guerra campal. Aliás, eu tenho uma solução para isso, viu, Corsato? Tem, Ney? Tenho. Manda pro ar. É o Mas manda seguinte, olhando pra lente da câmera, como o você seguinte, faz muito bem, vai. Você que estava lá naquela baderna da Ponte Preta e do Guarani, sei lá se é de torcida organizada, se não é, isso não me interessa. Seria interessante vocês se prontificarem a se apresentar ou no campo do Guarani, ou melhor, não vamos fazer nem no campo do Guarani, nem no campo da Ponte. Vamos fazer lá no campo da Mogiana. Então vocês se apresentam, todos vocês que estavam na baderna, no campo da Mogiana, né? Vocês, pseudo-torcedores da Ponte Preta e pseudo-torcedores do Guarani. E aí a gente coloca todo mundo no gramado, os torcedores, os pseudo-torcedores do Guarani de um lado e o da Ponte do outro. E aí vocês brigam até se matar, sem problema nenhum. Os que sobrarem vivos saem de lá andando, tranquilo e tal. Os que morrerem, a gente pega, enterra e vocês brigam à vontade. Ney do céu. Tá? Você sabe que eu descobri ontem, eu não sabia disso, que eles têm um código, né? Tem. Eles têm um código. Cara, os caras têm um código. E o pior, Ney, que eles não se conversam, né? Não. Não, eles querem se matar. Mas como é que... Eu fico pensando o seguinte, a gente que é parceiro, né, Ney? Nós somos parceiros, né? Somos amigos, né? O Claudinei Corsi, pô, eu tenho o Claudinei como parceiraço. No meio da transmissão aqui, até pedi opinião pra ele aqui no meio da transmissão. Pô, a gente às vezes não consegue combinar as coisas direito. Eles combinam certinho e não conversa, velho. Diz que tem um negócio lá de um rojão, que é pra mostrar que tá chegando próximo do local combinado. É até isso, velho. Tem. É lá, é tipo aquele, como é que é? Código... Morse. Um rojão assim, eles combinam. Sinal de fumaça. Sim, é tipo sinal de fumaça. 1 rojão, 2 rojão, 3 rojão, 4 rojão é pro pau. Mano, como é que esses caras conseguem combinar se eles não são amigos? Alguém tem que fazer essa combinância, como diria minha mãe. Ainda que agora, pelo que eu observei nas redes sociais, né, dos vídeos todos que correram por aí, não houve muito estrago ao patrimônio particular. De casas, de carros. Porque antigamente os caras brigavam e além de brigar entre eles... arrebentavam quebrava o entorno. casa, supermercado. Então, isso aí eu não vi tanto. Agora, se eles querem brigar e querem se matar com paulada, com pedaço de barra de ferro, então põe todo mundo num campo, vai cada um de um lado e de preferência vai uniformizado, né? Para diferenciar. E aí se matam. Faz igual aquelas guerras medievais. Quem sobrar vai embora para casa, quem morrer a gente enterra. Quem sobrar vai pra próxima, né, Ney? Vai pra próxima.
Vai passando de fase, hein? Cara, confesso que isso aí de código eu não sabia, não. Que Até foi o coisa- rojão, Corsato. Coisa absurda, pelo amor de Deus, isso aí não Tem, cara, tem. Quer dizer, um negócio Não, ridículo. e é uma coisa que tá virando tradição, Ah, né? eu vou falar, é um bando de retardado, né? E é todo mundo. E o pior é assim, né? Não dá. Agora depois o cara fala, coitadinho, caramba! Não dá pra A colocar. mãe fica chorando em casa, o pai fica chorando em casa, coitadinho, caramba! Tem que tomar paulada na cabeça e morrer mesmo, já vai tarde. Os próprios jogadores não dão exemplos, né? É. Se pegam. Já começou Já aí. começou o mau aliás, exemplo. Começou. Aí lá no jogo do Guarani aliás, contra o Novo sempre- Horizontino. né? Sempre eu cobrei isso, né? Eu disse que a violência, às vezes, agora nem tanto porque não tem torcida, né? Mas às vezes, quando estava tudo bem com a torcida, a violência partia do gramado, né? Dos jogadores que acabavam brigando e incitavam a torcida a uma violência, né? E quantas passagens a gente teve a respeito disso. Mas, tudo bem, é isso aí, a gente tem que entender. Ô produção, vamos aqui para dizer aqui os ganhadores dos serviços da GR Centro Automotivo. Como eu prometi, 2 prêmios para a galera do Guarani, 2 prêmios para a galera da Ponte Preta. Então, os ganhadores do lado da torcida do Guarani, o Guilherme Miranda, que a gente pede que entre em contato com esse WhatsApp que a gente passou aqui hoje, o 98989-3526, para que a gente possa combinar a prestação dos serviços lá, na GR Centro Automotivos, e a Otacília Pires Camargo. Os 2 torcedores do Guarani. E torcedor da Ponte Preta, o Max Oliver e o Frank Francisco, que foi o ganhador de um dos serviços aqui da GR Centro Automotivo. Portanto, torcedores do Guarani, Guilherme Miranda e Otacília Pires Camargo, acho que é Cilinha, se eu não me engano, né? O Max Oliver, da Ponte Preta, e o Frank Francisco também, da Ponte Preta. Tá aí, então, estão aí todos os ganhadores. Relembrando, a camisa da Ponte Preta saiu para o Carlos Eduardo de Lemos Matozinho, do bairro Ponte Preta, aqui em Campinas, e a camisa do Guarani saiu para a Evelyn Cabral, do Jardim Aeroporto. Nós estaremos entrando em contato para combinar a retirada ou a entrega das camisas, e do Centro Automotivo, do GR Centro Automotivo, estaremos ligando também para o WhatsApp que vocês deixarem aqui no 98989-3526 para combinar a prestação dos serviços. Agora, 00:19, fim de jogo da Rádio Futebol Interior, repercutindo a vitória da Ponte Preta, 3-1 em cima do Guarani no derby de número 199. 00:19, agora sim, produção, vamos trazer aí as notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. E hoje, por se tratar de um derby, nós vamos dar a nota para o jogo, né? Não estaremos trazendo aqui jogador por jogador, mas vamos dar a nota para o jogo. Ponte Preta 3, Guarani 1. Eu começo com o Carlos Corsato. Para você, quanto valeu esse jogo, hein, Corsato? Cara, pra mim valeu 10, né? Se for analisar como torcedor, né, da Ponte Preta. Como torcedor da Ponte, valeu 10. Ganhamos do Guarani. Enquanto cronista e observador? Sim. A Ponte ganha do Guarani. O Guarani era favorito pro jogo, né? Se o Guarani entrou de salto alto ou não, eu não penso assim. Eu acho que foi na hora do jogo mesmo. Aquele pênalti, ele mudou o jogo, e é o pênalti de VAR. Eu tô aqui com a camisa da Ponte. A nação Ponte Pretana vai entender. Mas eu falei na hora da transmissão que aquilo ali pra mim não foi pênalti. Vou continuar com a mesma coisa. Eu torço, visto a camisa da Ponte, sou ponte pretano até o fim, até a morte. Torce, mas não distorce, né? Cara, eu não. Se eu tiver que falar que aquilo ali foi. Achar que aquilo ali foi pênalti. Sato, deixa eu só repassar aqui pra nossa produção, que está trabalhando lá. Sim. Os ganhadores do GR, né? Então, do Guarani, Guilherme Miranda e Otacília Pires Camargo. E da Ponte Preta, os torcedores Max Oliver e Frank Francisco. Max Oliver e Frank Francisco. Tá aí já para nossa produção, viu, Corsato? Continue. Tá bom. Vamos lá, então. Então é isso. O pênalti, na minha opinião, ele muda
a história do jogo até então. E as alterações ruins feitas pelo Alan Al, que deu uma de Fábio Moreno. Ele morenou no derby, ele fez o que o Moreno fez contra o Ituano, ele fez no derby número 199. Mas vamos lá, tirando o 10 que dei como torcedor da Ponte Preta, para esse derby eu vou dar uma nota 7, viu, Claudinei Corsi? Nota 7 do Carlos Corsato. Você, o Gustavo Marques, a nota para o jogo hoje, obviamente como torcedor você diria que daria 0, mas como cronista e observador do futebol. Cara, Corsato, Guarani jogando, você quer nota do jogo, né? Isso. 6, velho. 6, não tem o que fazer. Pela Ponte Preta, pela vitória da Ponte Preta. Se eu fosse analisar um jogo que não estaria a Ponte Preta jogando, o Guarani jogando com outro clube, a não ser a Ponte Preta, daria nota 3. Mas como pelo derby e pela vitória da Ponte Preta foi uma vitória muito bonita, Ponte venceu. E pela estrutura que é um derby, pela história que é um derby, minha nota é 6. Minha nota é 6. Tá muito bem. Você, Albert Cavalcante, a sua nota para o jogo, Ponte 3, Guarani 1. Pelo jogo, né? Pela expectativa desse jogo, né? Colocado aí tabus para ser quebrados, classificação direta já, né? Do Guarani, ou até mesmo a desclassificação de uma maneira vexatória, né? Para o grande arquirrival. Eu dou nota 6,5 para o derby. Tá muito bem. Wendel Coral, para você a nota do jogo, Coral. 7, Ney. Tá, então, para o Carlos Corsato, 7, para o Wendel Coral, 7, para o Gustavo Marques, 6 e para o Albert Cavalcante, 6,5. São 00:23 agora em Campinas. A média dá mais ou menos 6, 6,5, né? Isso. 6,6, né? O Coral que é bom de conta aí, ele já tá fazendo as contas aí. 7, 6,5 e o Guga... E 6. 6. É mais ou menos isso. 4? Vai dar 6,5, 6,5 um pouco alto aí. 6,6. Isso, 6,62. 6,62 tá aí então para a equipe da Rádio Futebol Interior, o quanto valeu o jogo hoje. Ponte Preta 3, ontem, né, na verdade. Ponte Preta 3, Guarani 1. Mas eu acho que é isso mesmo. Acho que um jogo, nota 6,5, ficou um jogo bom, tamanho. né? Foi um jogo bom. Foi sim. Para derby, não tivemos violência, né? O que é importante, não ser no fim do jogo aí o Ayrton fazendo mais uma palhaçada, né? Com o jogador, sendo o jogador do Guarani, assim como o seu Bidu e o seu Rodrigo Andrade fizeram no outro jogo, né? Mas foi um jogo realmente bastante disputado, né? Tá muito bem. São 00:24, Corsato. Vamos passar a régua, Corsato? Sim, nota na Ponte do Guarani rapidinho? Nota da Ponte da do Guarani? Ponte do Guarani, Então vamos. Vamos lá. O que você quer? Começar da Ponte, né? Pode Vou dar uma nota 8 pra Ponte. 8,5. 8 e 8,5. Nota do Guarani, 2,5. agora sim. 2,5. Você, Albert Cavalcante. 3. 3 do Albert, deixa eu anotar aqui no meu caderninho. A média do Guarani, 2,75, então. Do Guga. E da Ponte, 8 e 8,5, né? Exatamente. 8,25. Da Ponte, a média, 8,25. Tá muito bem. 00:25, eu acredito que cumprimos muito bem aqui o nosso trabalho, né? Vamos começar com os destaques finais aqui no nosso fim de jogo, consequentemente na nossa jornada esportiva. Antes da gente trazer aqui, eu tenho a participação aqui, como sempre eu gosto de falar, da nossa musa aqui da Rádio Futebol Interior, a Roxane Poussac, né? Ela não pode deixar de participar da nossa jornada e trazer as informações das Olimpíadas de Tóquio. Fala aí, Roxane. Faltam 79 dias para as Olimpíadas de Tóquio e o primeiro jogo da seleção masculina de futebol será contra a Alemanha, no dia 22 de julho, às 5h30 da manhã, horário de Brasília. Já a segunda rodada, a gente pega a Costa do Marfim e, para finalizar a fase de grupos, será contra a Arábia Saudita no dia 28. Lembrando que serão 16 seleções e, após a fase de grupos, os 2 melhores de cada chave se classificam para as quartas de final. E o torneio segue no formato mata-mata até a decisão. Olimpíadas de Tóquio, aqui na Rádio Futebol Interior. Legal, Roxane Poussac, muito obrigado pelas suas informações, sempre participando aqui da nossa jornada esportiva e trazendo as informações das Olimpíadas de Tóquio. Agora sim, vamos com o destaque final, primeiro do repórter Wendel Coral, o seu destaque final, Coral. Valeu, Claudinei. O destaque final para a vitória da Ponte no derby de número 199.
Mas, em termos de Campeonato Paulista, a Ponte Preta consegue o primeiro objetivo, escapar do rebaixamento, vai a 13 pontos ganhos, tem mais um jogo de disputa, volta a campo no domingo, ainda sem horário definido no Moisés Zuccarelli, para enfrentar o Palmeiras e tem que secar a Ferroviária, que joga amanhã contra o Ituano. Ferroviária ainda tem 2 jogos em disputa, são 16 pontos para o time de Araraquara. Se empatar, já elimina a Ponte Preta do torneio, então a Ponte tem que secar e muito o time da Ferrinha e vencer o Palmeiras no domingo para ter alguma chance matemática de se classificar para as quartas de final e quem sabe enfrentar o São Paulo. No mais, a Ponte vence o derby, dá uma acalmada no ânimo, no emocional também do time e uma calmaria muito grande para o técnico Fábio Moreno. Gostaria de me despedir hoje de uma forma um pouco diferente, me solidarizar ao Gustavo Marques também, porque todo mundo viu no gol do Moisés, o terceiro gol, o Guga acabou se desequilibrando, caiu, e a gente vive num mundo onde essas coisas acontecem virando meme, e nos grupos de Ponte Preta isso está viralizando, a galera obviamente acaba vendo pelo lado engraçado, mas teve um risco, porque aqui eu tava bem na minha frente, o Guga bateu o lábio, bateu a boca, fiquei até assustado na hora, mas graças a Deus tá tudo bem com ele. Guga, fica tranquilo, isso tá sujeito com qualquer pessoa e logo cai no esquecimento, fica tranquilo. Imagine. Então, um abraço Valeu. pra você, pro Albert, pro Thiago Barbosa, pro Corsato, pro mestre Claudinei Corsi e também a audiência maciça hoje, não só de torcedores da Ponte, mas de torcedores bugrinos também, que são sempre bem-vindos aqui na Rádio Futebol Interior. Claudinei, forte abraço, boa noite e bom descanso. Tá certo, este Wendel Coral, um abraço, até a próxima. O destaque final do repórter Albert Cavalcante. Diz aí, Albert. O Guarani que continua, em segundo lugar ainda com 14 pontos e ainda pode sonhar, e sonhar bem. Por quê? A partida do Santos com o Palmeiras amanhã pode classificar, caso a derrota do Santos, pode acabar classificando o Guarani para a próxima fase. Então, assim, o Guarani tem que sonhar, tem que continuar sonhando, e ele recebe no domingo a Inter de Limeira ainda para poder sacramentar a sua possível classificação. Tá muito bem, um grande abraço, até a próxima, Albert Cavalcante. Abraço a toda a equipe, muito obrigado por essa jornada e até a próxima. Legal, 00:29 agora em Campinas, 00:29, o destaque final do narrador Carlos Corsato. Diz aí, Corsato. É isso, Claudinei Corsi. A Ponte Preta venceu pelo placar de 3-1, o derby de número 199, com Igor Vinhas, Apodi, Juan Renato, Rayan e Felipe Albuquerque, Barreto, Dauan, Vini, Locatelli e Camilo, Moisés, Paulo, Sérgio e Niltinho. No time da Ponte Preta, o Barreto entrou no lugar do Dauan, o Camilo saiu para a entrada do Marco Júnior e o Moisés saiu para a entrada do Pedrinho. Os gols da Ponte: Moisés, Paulo Sérgio cobrando pênalti e Moisés novamente. O Moisés fez 2 gols para a Ponte, artilheiro da Macaca na competição com 6 gols e um dos artilheiros deste Campeonato Paulista de 2021. Só lembrando que a Ponte Preta agora, ela depende, a Ponte não tem mais chances de rebaixamento, a Ponte não cai mais, matematicamente a Ponte se livrou. Só lembro que a Ponte Preta tá, o Wendel me ajuda aqui, a Ferroviária, a Ferroviária tem 15 pontos, tá aqui, os pontos tá aqui, é que eu tava procurando aqui. A Ferroviária tem 15 pontos, então vamos lá. Ponte e Ferroviária estão com 4 vitórias. Se a Ferroviária empatar amanhã, a Ferroviária joga amanhã, jogo que vamos transmitir aqui no microfone da Rádio Futebol Interior com a 107 FM de Araraquara, a equipe campeões da bola. Se a Ferroviária empatar amanhã, a Ponte Preta vai para a última rodada com chance de se classificar. Para a Ponte se classificar, a Ponte tem que torcer para a Ferroviária perder e ela ganhar. Aí ela consegue passar para a próxima fase. Perfeito. No caso da Ponte Preta. Se a Ferroviária ganhar amanhã, o jogo da Ponte Preta contra o Palmeiras para a Ponte Preta é amistoso. A Ponte não cai mais, mas também não tem chances de acesso. Então é o seguinte, se os dois times tiverem chances de se classificar no domingo, nós vamos dar um jeito de fazer os 2 jogos aí, juntos, simultâneo, alguma coisa vamos fazer. Se a Ponte Preta não tiver mais chance de classificar, vamos transmitir o jogo do Guarani, porque o Guarani, ele está na briga por uma vaga para a próxima fase do Campeonato Paulista. Perfeito. Você acredita que esses jogos serão todos às 20 horas, Corsato? Eu acho que todos os jogos, e penso nisso também, acho que todos os jogos vão ser no mesmo horário. Não sei se às 20 horas, talvez 21.
né? Porque, por exemplo, o horário do jogo da Ponte Preta Que hoje não foi às seja 21. 22h15. Ah, né? não, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Talvez um jogo ou outro, né, que os dois times estejam Já com a não situação vale mais resolvida, nada, né? eles coloquem isso. Mas, por exemplo, o Guarani não tem jeito. O jogo do Guarani não tem jeito. E o jogo do Palmeiras com a Ponte Preta... E se o jogo do Palmeiras com a Ponte Preta... Como é que é? Tem o pitaco lá do Thiago. Sim. Aí Guarani joga contra o... Contra a Internacional de Limeira. Não, mas e a Inter? Ah, o jogo vale pra Inter. Ah, sim, então o jogo não é amistoso. Então esses jogos que tem pelo menos um time brigando por alguma coisa serão no mesmo horário. Eu tô com você, acho que os jogos vão começar todos às 8 horas da noite, tirando um ou outro jogo que nenhuma das equipes... A TV vai interferir nisso, né? Vai, mas aí pro campeonato você não pode fazer diferente. Você tem que colocar mais 10 e 15 não, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Né? Eu acredito em tudo, Corsato. Não, Ainda mas... que a gente vai poder passar o Dia das Mães em casa, né? É isso. Domingão é Dia das Mães, a minha esposa faz aniversário no sábado. Pronto. A Macaca venceu o derby. Tá e é isso tá aí. Tudo maravilha, né, gente, Corsato? Meu time caiu. Eu caí. Meu time perdeu. Não tem mulher? Não tem mulher. Calma, Gustavo Marques. Calma que tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Quero agradecer aqui a todo mundo que participou, o pessoal que esteve com a gente na jornada esportiva, você que participou conosco. O pessoal tá ouvindo aqui a transmissão, viu, Ney? Tá ouvindo. A Evelyn, por exemplo, já mandou mensagem aqui já. Ela que beleza. ganhou a camisa do Guarani. Então eu quero agradecer a todo mundo que ficou com a gente. Muito obrigado, você do Planeta dos Macacos. Um grande abraço. A Ponte venceu, fico feliz pela Ponte. Meu parceiro aqui, meu amigo Gustavo Marques. Eu não queria que você ganhasse algum derby comigo, mas fazer o quê, né? Já ganhei, já. Já ganhei, poxa, também. Você não ganha pelo menos, eu ganhei um pelo menos, né? Tá bom. Foi aquele do da virada, 3x2, né? Aquele do 3x2. Inclusive que eu caí também. Foi o primeiro que nós fizemos. É impressionante, né? Foi o primeiro que nós fizemos. Foi o primeiro que nós fizemos. Mas é isso, gente. Um grande abraço. A transmissão foi num nível muito legal dos torcedores. Por isso, Ney, que a gente tem que deixar claro aqui que esses caras que vão brigar, é minoria, cara. É a minoria, porque a maioria é do bem. É uma minoria que estraga. Tudo, né? Que estraga. Mas a maioria é do bem, como o pessoal que participou aqui comigo do Planeta dos Macacos e o pessoal que teve também do lado do Gustavo Marques aqui com o Guarani. Gente, um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Valeu. Legal. Gustavo Marques, o seu destaque final, aproveitando também, passando aí a ficha técnica do Guarani. E o seu destaque final aqui nesse fim de jogo, Gustavo? É isso aí, Claudinei Corso. O Guarani perdeu o derby 199 jogando fora de casa. O Guarani foi escalado com Rafael Martins no gol, Pablo, Ayrton, Thales, Eliel, Bruno Silva, Índio, Regis, Júlio César, Andrigo e Davó. Algumas mudanças do técnico Alan Al. O Júlio César saiu para a entrada do Renanzinho. O Regis saiu para a entrada do Mateuzinho. O Bugre acabou perdendo pelo placar de 3-1. Um jogo muito ruim para o Guarani. Agora o Bugre tenta se reabilitar no campeonato e buscar também a sua classificação contra a Inter de Limeira, que tem metade dos jogadores da Ponte Preta e metade dos jogadores do Guarani. É com você, Claudinei Corsi. Legal, muito obrigado. Até a próxima. Gustavo Marques. Agora, 00:35. Vamos colocando um ponto final na nossa jornada esportiva. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Meia-noite e 35 em Campinas, ponto final no nosso fim de jogo, consequentemente na nossa jornada esportiva do Derby 199 que você acompanhou aqui desde as 7h30 da noite com a equipe da Rádio Futebol Interior. A narração foi de Carlos Corsato, Gustavo Marques, com reportagens de Wendel Coral e Albert Cavalcante, a mesa de áudio e vídeo com Tiago Barbosa e participação da Roxane Poussac. A direção aqui na rádio, a coordenação é de Carlos Corsato, a direção executiva é de Elcio Paioli, a direção geral é do Dr. Arthur Eugênio Matias. Falamos aqui em nome de Restaurante Pizza do Dadá, mais de 70 sabores para você escolher a sua pizza
Prone Alimentos, produtos feitos com muito carinho. Acesse o site pronealimentos.com.br, futebolinterior.com.br, o site da informação esportiva. Restaurante Romanos, um pedaço da Itália em Campinas. Ovos Satoshi, a sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias, na Transamazônica, no Jardim Garcia, na Silvio Rizardo, no Campos Elíseos e na Rua Ricardo Moro, no Jardim Nova Europa. E Pizzaria Dona Luísa, delivery 2518-0686. Com a gente também nessa jornada esportiva, GR Centro Automotivo, Avenida Governador Pedro de Toledo, 2500, no Bonfim, Campinas, ali anexo ao posto Girafa. GR Centro Automotivo, seu carro em boas mãos, que deu prêmios para os torcedores de Guarani e Ponte Preta. E com a gente também nessa jornada esportiva, a 1.900 mais, a loja oficial da Macaca. Para presentear a sua mãe, aproveite o Combo Fanáticos na 1.900 mais. Na compra de 2 camisas oficiais da Ponte Preta, você recebe um super desconto. Visite o lindo espaço na entrada principal do estádio Moisés Lucarelli e conheça toda a linha oficial e licenciada. 1.900 mais, a loja oficial da Macaca. Agradecendo também você que nos ouviu pela W Sports de Ribeirão Preto. A gente agradece e deseja também para você uma ótima noite. Muito obrigado a todos que estiveram com a gente nesta jornada esportiva. Mais uma vez, Rádio Futebol Interior dando show de transmissão aqui com a equipe que você gosta de ouvir. Em nome de toda a equipe da Rádio Futebol Interior, é Claudinei Corsi, quem mais uma vez agradece o carinho da sua audiência, desejando a você uma ótima madrugada e uma ótima quinta-feira. E a gente se encontra no domingo com o Guarani ou com Ponte Preta, enfim, com o time que tiver chances ainda de brigar pela classificação. Muito obrigado, fiquem todos com Deus, um grande abraço, se cuidem, máscara, álcool em gel, evite aglomerações e cuide de quem você ama também, tá certo? Fiquem todos com Deus. Luquinha, um grande abraço, um grande beijo do vô. Até a próxima, tchau! Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior, a rádio que respira futebol.